Me desculpem, But if he cues tive his uma next pequena attack queda de luz before aqui. you knock him into that threshold, then he won't do Já Kiraga. estou But if you trazendo attack de with volta Zidane nosso first and then comentarista VV, Furaime, e fez um then excelente you'll trabalho. actually end up triggering the Kiraga. Eu ainda não estou com o chat aberto. And Kiraga heals a ton. It does like 3.5k of HP back, which is still a significant Falou, Furaime, chunk, você tá me ouvindo? even considering how much damage we're able E to aí? do in one Estamos Voltamos de já? volta. Voltamos. Alright, so that was a standard 3-round fight. Certo. Unfortunately, he had a cure Bom, a little bit too much. depois que He a was really close to getting a turn before as well. Restream deu um pause aí, né? A EA A gente snipou no último segundo ali. Back on, simply so we can have the alert ability Or counter, apparently. or counter. Yeah. 23. We're gonna have 31. A gente enfrentou um boss, né? Que é o We're gonna get good in counter. Luck. Hyugi Guards. Yeah, right. I'm confident. I'm super confident. All right, good morning, y'all. How you holding up? Good. How are You you? good? Good. I'm Welcome. good. I'm here. I got my energy drink. I got my tea. I'm ready to rock this. I mean, it looks like I just missed the wedding, but I'm here for the punch and dancing. So let's do it, right? And you hopefully will be here for the blindfolded menus. I'm looking forward to that. You know, on that note, people still coming in for that. I got a $5 donation here from D Estão Dude. comentando agora sobre So this o is for the menu. next most romantic Blindfolded thing. menu. Blindfolded Vem menu. jogar vendado. And a quick update on this. The blindfolded menuing, we're at almost 23K out of 40K, so y'all keep it up. We're going to be able to make that. I got faith in you out there. If you want to see a great romance, the romance between Luzbel and some blindfolding menuing. Yeah, we still Perfect got like, timing. what, 3 hours? Yeah, we have for that? several. We have a Yeah. few hours though. We have plenty of time. I promise you that menu is. Bom, eles estavam se dirigindo pro santuário, né? Que fica There's no voice acting though. No. do outro lado daquela montanha ali. Not while he's doing it. Só que aí All a right, so you guys mentioned voice Aí, acting. I o just played IE. this game for the first time, right? IE? Queen Braun, convidou eles For pra whatever ir reason, visitar in my head, eles em I always thought she was sounding like Madainsari, né? Que Guru é from Deep a Sea casa Bridge. dela. Beatrice, bring me the Eidolons and the plasma TV. That's not just me, right? No. All right, No. So there's a lot of Mughals here. E nessa vila aqui só mora só a Eiko Summoner tribe, and she just lives in e this village alguns alone. Mughals, né? She has no Alguns, friends, digo, it's not a 7 ou 8. Okay. Listen. The thing about pronouncing E names, it's esse lugar aqui é o however you want them to be pronounced. Yeah, that's what I like about Uma vila voice dos acting summoners, games, né? honestly. Yeah. Like I say Zidane, Yeah, even though I know I'll it's use wrong. both. I'll say Zidane and Zidane. It's more like Zidane. Because, You know, Garnet, you know, it's supposed to be like Garnet, you know. a Eiko anda pra todo lado com esse it's, yeah, it's Mughal, its né? name Que ela chama de in Japanese is actually Mog, Jitan. So, que nasce no onde é que ela e What kind of Mughals do you like? What kind of girls? ela do you sempre like? anda junto aqui, né? What kind of speedruns do you I've like? never met. She's like, I've never met anyone like you before because she's literally never talked to another human, basically. That's sad. Another But it's true. She's like, I've never met anyone like you before because she literally lives alone and goes into a town where there's these little troll guys that speak with inexplicably with a Scottish accent typed out. It's like a village of ketos. Wow. For she's not É que tem actually bastante. cheesy. Yeah, that's true. It's actually the only two human Falando bastante dos Summoners, né? party are Steiner and Amaranth. Yeah, Amaranth E is actually a Eiko decide fazer He's a almoço pra eles aí. 5 blue dabba D. oh god. E enquanto isso ele fala pro Wondering Zidane dar uma olhada no Karn unironically listens to Eiffel 65 and Summoners Wall. And I was blown away. É uma I was parede que tem uns certain that summons. No one on the earth that was not in Eiffel 65 cannot name more than one Eiffel 65 song until I found out that he can name É que ela tá pedindo ajuda pros Mughals, né? Pra ver o que ela vai cozinhar pro Zidane. That's what Aí ela vai fazer aquela sopa de batata e aquele peixe. How do you know more songs? How do you know that? Peixe frito, digamos assim, né? You
You guys mind if I get a couple donations? No, No, yeah, absolutely. please, This please, is a please. great time, actually. All right, cool. So I've got a donation here from Steve's friends for $1,100, $1,100 here. Comment says, last year our friend Steve passed away. He loved AGDQ and FF9 and would have loved donating during this run. He unlocked Excalibur 2 while sitting in his boxers in the back of a Toyota Previa with our CRT TV Os amigos hooked do up to the Steve car doaram battery. aí $1.100. We were supposed to be on a ski trip. That's O gaming Steve at peak morreu human ano passado. performance. We miss you so much, Ele Stan. falou que ele Good luck adorava on the assistir road. a GDQ e Thanks so much. principalmente adorava Final Fantasy. Ele chegou a jogar We will be esse jogo getting the no Excalibur 2 in this run as No. well, so... banco de trás de um carro, I've got $100 here from enquanto o Anonymous. pessoal tava Menu cantando. hype! Hype, hype. Será que aquele I'm getting the crowd waking up. Steve I'm gonna keep you all awake here. I'm up Pessoal for this. gritando Y'all gonna antes? be up for this. Será? I've also got who is this? This is amazing. Pior que eu não $500 achei ainda a donation doação dele aqui. from Yi. Yee. Ele tá lendo a doação Comment. que snipou Yee. o Yi aí Yay. pro So nome. here, this is called the Eidolon Wall, and it's actually, this is the area, if you do the searching, where you can discover enquanto that estão esperando the a- girl's real name, her birth a name, Eiko rather, is fazer o- Sarah. And a it's sopa got lá, né? features like paintings of Ela bunch fala of pro key Zidane e icons that you know a and princesa love. ir visitar o There's a Eidolon Wall lá, né? Fenrir, there's a Bahamut Pra poder on there, there's a Phoenix. olhar em volta, né? It's really Tipo cool um to museu, just né? look at. E aí chegando lá eles percebem que tem todos os summons, né? Na parede lá. Here, Eiko is trying to impress Zidane by cooking for him. É que nem aqueles, são aqueles She makes a desenho da Idade da Pedra lá. The Mughals cooking, yeah. As pinturas rupestres. But there is this one special Mughal É, with, you know, que tinham os summons, né? surprisingly named Mog, and Mog is a Mughal that can shapeshift, and he can actually shrink down and like hides in Eiko's dress, and she totes him around, and they were born on the same day, and they're like best of buds. Speaking of Mughals, we have a very important skip coming up called the Ah, Mughal yeah, skip. yeah. O, Let's see if he gets it. I'm not gonna get it. Yes, you are. Come on. It was a good attempt. It saves about 20 frames, which in the, in the context of a 9-hour run means everything. Saves 2 seconds. 2 whole seconds. 120 frames. aí eles It's basically a eles skip vão that passar uma has noite no aqui ainda. setup whatsoever. And also, Ele fala com o Vivi que o Vivi ainda pensando do que ele descobriu com a no Black Mage Village, né? Que tem um tempo de vida muito curto, né? Que é máximo 1 ano. Basically, the Mughals actually hiding off the screen, and if you E get the right angle, pensando, né, que daqui a pouco ele vai morrer, né? Que ele vai fazer com a vida dele e tudo mais. while he's off the screen, and then it just starts the cutscene immediately. E aí o Zidane fala pra ele Walking into the room. não se preocupar muito com isso. E ir pensando aos poucos e vendo a vida dele. Yeah, this game has like hardly any skip. It has like a few skips that save like a couple seconds each, and there's like no real major skips in this run. I guess the Mistodon is like Yeah, the as good Mistodon as it skip gets. is, yeah. That one saves E aí agora eles vão 30. em direção ao santuário, né? Que na verdade é chamado de You guys Leaf mind if I just Tree? keep coming in with Yeah, donations? Yeah, absolutely. All right, cool. Just make uma árvore $25 here from Dragon Hero Zero. Blind que lá é um Spot lugar Menuing, que sign me up. Finally got que eles paid. veem Happy to o help PCS. Kuja, né? Thank you for Voando helping out there. de vez em quando. I've also got $10 here from Doc Cobran. Hello, everybody. I want to meet that final donation goal. Let's not lose this Smogo opportunity pede to see pro blindfolded Zidane menuing. cuidar da Eiko, né? Que ela tem, acho que ela tem 8 anos, se não me engano. So now we're gonna head back the way we came and actually go the other direction. É When aquele we famoso passinho do defeated Hilgard, passarinho. Eiko actually told us like that the Aoife tree was in one direction and that her house was this other way, which is the way we went. And now we're gonna double back and go up the north path on that fork in the road and head to the Aoife tree. Aquela doação dos amigos do Steve And era yes, it is de... the Aoife tree, or Foi as às 2 da manhã. mistakenly called Resgataram many lá de times, trás. the Tava procurando ela aqui. Aoife tree. The capital I looks like a lowercase L, so a lot of people will call it the Leafa tree, but it's IIFA. Was that 24?
24. Okay, I can't keep track anymore. It'll work É, out. agora ele falou uma coisa que eu nem sabia aqui também. You're just doing change there to, like, buff É the Infantry lead o nome at the do beginning of the lugar. turn, É 2I, but it's not really working. FA. Eu achei que era LIFA. É, faz sentido. IFA em vez de LIFA, né? Oh, sorry. No, go ahead. All right. $110 here from Zeph. Loved your guys' run at RPG Limit Bom, Break last year, and I'm excited to watch this one. Aí Good luck. Thank you. comentou Yeah, que actually, when I first played this game, I thought it said Tifa because a Lifa Tree tá selada on the com intro screen, the way um the summon, né? makes it look like a T. E selaram esse lugar aqui porque sempre que algum summoner perde o controle do summon dele e causa muito dano e tudo mais, eles extraem o summon dessa pessoa e depois eles selam em outro lugar, né? E aí acabaram selando aqui na Lifa Tree e colocaram outro summon como meio que uma barreira, né? Pra ninguém chegar perto. I'm awake and loving it though. Keep up the great work, guys. Thank you, Hobbs. I want to know who his roommate is. Aí aqui também eles falam que Check on that. Yeah, at least in this version, it's Aí actually pretty com- clearly a capital I there. tem um chifre, né? E o chifre que ela tem é usado pra poder conversar com os They summons, need né? Ico to sort of break the barrier. E ela vai usar esse chifre pra poder quebrar essa barreira e transformar uma pedra, que é um rubi, né? Esse rubi é o Fake dialogue here where she's é o like, carbunco, né? Okay. my É um call outro upon summon. me. But then she's Que like, também não vai usar, né? "Let's show." She's a real summoner, okay? So this is a really volatile part of the run. Yeah, this Essa parte aqui é interessante Infantry, porque where we go through tem alguns the encontros que você that we can get consegue encounters on. terminar. Como eu posso falar isso? Que você consegue usar o soft, que é um item, né? E matar o inimigo 25. instantaneamente, né? So, yeah, you can E aí é um get, lugar bom pra você conseguir pegar XP e AP. get like 2. Vamos ver se ele vai achar aí. É esse aqui. Ele vai usar um soft e vai fazer com que apareça a mensagem que ele tá muito mole pra poder viver, né? You tell me this now? E aí Oh my god. morreu. Yeah, these are like the most efficient enemy to kill in terms of like routing AP and such. Aí é bom porque We generally look to a kill batalha é bem one rápida player e in this area, so it's qualquer um pretty consegue easy matar to eles, do. né? This screen is like Aí também tem alguns really hard to zumbis, get né? without an encounter. I've only had it O zumbi only done no, once. na série, né? Ele sempre toma dano de cura. This is one Você of vai those tentar screens curar where ele com sometimes I uma just, like, try o to último emulate elixir, até com as, magia mesmo. just, like, Eles by tomam default. dano. E se você usar um Phoenix Down, você pode até matar eles, né? Com Did stop and go uma única Phoenix Down. and, managed to get through it. But yeah, usually you just hold straight up and Hope for the best. hope Yeah. you don't get more than one, or at least not more than 2. Hopefully he doesn't get two. He got his first one there Really early, pretty yeah. early. É, tá quase no final do segundo CD já. Ooh, this could be 3. Tem acho que mais uns 30, 40 minutos. É, você vê que o encontro é bem complicado. Ele saiu de um, deu 4, 5 passos, já entrou em outro. Yes, math is also hard at 5 in the morning. And I got Bom, one aqui more can ele of pode energy fugir, drink, but I'm saving it for me here, guys. mas também I ele love you pode all, really. I've got Alright, I usar got todo mundo, these magia de in the todo car. mundo pra poder matar eles com and cura. I have a $5 donation from Red Queen Running. Só que ele tá For the bem longest run. overleveled, então ele vai escapar mesmo. Yeet. Praise the Yi. I don't know what's going on with that Yi stuff, man, but it's catching. Reminds me of the mewing earlier at the Diablo 2 run. Hey. Good job, Tojju. Aí deixando aqui no You, interior Held da, up like a You- champ. you willed us to that one. da Lifa This Tree, was né? like one of the most difficult turns, E I think, in the entire run as far as movement goes. It's really difficult. tem um elevador, I tem really um sinal meio estranho ali, né? Que é first de bit, like Tojju
uma civilização It's hard to find the right angle antiga. there, actually. Yeah. E ele só responde quando o Zidane chega perto, né? Por quê? A gente vai descobrir depois. Little more love from the viewing Mas essa audience. parte I've aqui é got bem $5 here from linear, Mango não Fed. tem muito I had to donate again just to say I'm also passar pra lá e an pra cá. unironic Eiffel 65 fan. Off the top of my head, Europop and Too Much of Heaven are other great songs of theirs. There are dozens of us. Dozens. Dozens? Okay. That's what he says. How many band members are there in that band? I mean, I would guess 65. Like, it's Oh. right there in the name, you know? Man, that feel when you have 65 members in your band, you only have 12 I mean, fans. They have a song about the PlayStation, by the way. Did you know that? I did not know that because I don't If listen. you Uma want. doação I que would tô like to hear tentando that. buscar ela de novo. Mas ele dizia que faziam Don't do Be that. careful 2 what you wish meses for. exatamente que o pai dele tinha morrido. E a AGDQ era pro câncer, obviamente. E a AGDQ era um excelente momento para distrair a cabeça dele. Ele não quer que ninguém passe pelo mesmo que ele passou nos últimos meses. Ele fez uma doação de... Não tem o I've got valor aqui. $5 here from Skate. So you're saying the runner's favorite band is Ico? Essas doações tem bastante, né? Sim. Put É this que o forward, pessoal the que- blue o pessoal folded, se perdeu alguém, né? blindfolded menu. É. Principalmente com a situação de câncer, What is porque that quando ele não é right now? diagnosticado muito cedo, For the blindfolded algo que menu? às vezes aparece Não, 2 não, meses não, depois não, a não, pessoa não, já não, não, morreu. I'm losing track again. É, né? Então é algo Skate, the person that que just donated assim, that, pode de um dia pro he has outro a mudar really completamente a vida da interesting piece of pessoa. trivia for him. He actually E o tratamento também é algo set que é up muito a, pesado, né? Você fica speedrun mais de that he 2 did anos em quimioterapia, with a power que drill não é um as a tratamento trivial. controller. So he is the only person I know that has literally done a tool assisted speedrun. Uma nota mais alegre, a mãe do Tojju doou aqui $10. Oi, Tojju. It's a thing. Peguei sua mensagem um pouco mais cedo. Eu I'll run mandei that one by Dwango later. I'm not sure cuecas if he limpas fits pro that. hotel e tá na recepção. Pô. Ela mandou bem, né? 30. Sim, a doação é a mãe Still dele on that aqui. screen is Eu acho que vão ler, hein? The outside was really good. It was only Actually, free. surprisingly, É, for as aparece bad aquele as dragão my zumbi ali, luck was, ele I pode really feel like usar uma Fênix Down nele pra poder matar ele, só que neither of ele them preferiu fugir, né? were sort of okay. Really weird to get 2 encounters on that screen, yeah. I've got a $20 donation here from Tadek. Love the FF9 run from 2013 with Poexel and Spike Vegeta, and this year's run does Aqui not também perto disappoint. da The speedrunning community is IFA such a 3, né? wonderful crowd that I'm thinking of Eles starting percebem running que tem Final Fantasy VII and uma 9. grande quantidade Do de you have any tips for a de Final névoa, Fantasy né? beginner É runner? aquela Good mesma luck névoa for the que rest of the run. aparece Tojju, no, Sweden roots for you. Thank you, thank no you. continente All three of us on the couch da névoa. both of those games, and if you want to get into speedrunning, E aí também que a gente vai descobrir por que que essa névoa aparece naquele continente, né? I say just pick one that you're really going to enjoy and just try to have fun with it, and definitely I guess like the PS1 era games really like lend themselves to learning like a disc at a time and just kind of starting from there. Definitely getting involved in like a community. We have a community Discord that has all of the Final Fantasy games represented in its own channel that are chock full of new beginner runners and veterans. que tá bem no final já do to help people out and answer their questions. dessa sessão aqui We have a lot de of public se os encontros deixarem chegar lá, né? The guides for FF9 and FF10 are really comprehensive and super beginner friendly that you can find on speedrun.com. This is one of the most annoying screens to navigate in the entire game. You can get 0 on the screen, you can get 4. I mean, just the spiral you have to do with this. It's really hard to find the right angle. Ele fala aí que só essa tela aqui você consegue achar até 4 encontros, se você não tiver sorte. Constantly brushing up against the wall. 33. Was that 10 in Aphitry? 9, wow. 9? 6 downstairs. This is in a K-Rob Yeah, yeah. tree. It started very promising, actually. Yeah, with the first 2 screens. No, I only had 3 going down the elevator. Okay. Oh yeah, that's true. That's good. You guys started some here. I've got a $25 donation from Ladson. Who doesn't remember Bom, Eiffel depois de 65's subir album toda in a árvore e depois 1999 começar a descer por aqui Europop? dela,
With other classics Ele like chega Move Your nessa Body, Hyperlink, and seção My aqui que vai ter Console. um elevador. I'm gonna go Circular. out on a limb and say almost everybody here. Você pode ver que aí tá pulando no elevador, só que o elevador não dá nenhuma reação. Too much, but E apenas quando o Zidane sobe no elevador que ele vai. Que ele ativa, né? I thought you were gonna say you just realized that you have two friends. Nesse elevador aqui vai ter alguns encontros forçados, né? Kara's never felt São bem less fáceis agora, alone só as uma much magia de than cada um right e acaba a batalha. Becky Chan sends in $8.44. Final Fantasy IX, my favorite game of the series. The story is great and so mysterious. No matter if you play it on PS1 or PC, it's always loved to a very high Andamento degree. devagar, não. I hope you have lots of fun Blindfolded during this menu all-nighter run. And in case you didn't see, the donation amount is Não, mas esse menu acho que vai alcançar sim. And that was an Ah, se o 844 casamento donation. alcançou isso. Check that. so much. É. Thank you. So here we have two É, essa parte aqui eles veem que tem bastante The first névoa one has a little bit em of cima do. variance in the dentro da formation that you árvore, get. né? Tojju got the one with E agora vai ser three uns. zombies, Acho que 2 zumbis, but se you não me can get engano. one that only has 3 zumbis. É, aqui vai ser basicamente um ataque do Zidane, vira ou cura com as White Mage, que também mata eles. Se o cara tá morto, se ele tentar reviver ele, ele perde a vida dele, né? Porque ele voltou à vida. Meio estranho esse conceito, só que Faz sentido. Reviver um zumbi, ele deixa de ser um Definitely zumbi. until blindfold menu is met. Go for Se that. bem que se você reviver um morto, ele vira um zumbi. o que vai ser também uma mecânica que vai ser usada no próximo boss, que vai gente encontrar daqui a pouco, né? E aí aqui eles ficam meio que se perguntando, de onde é essa névoa, né? Por que a névoa tá aqui, não tá do lado de fora e isso vai parar no outro continente lá, né? Aí eles meio que comentam aqui que essa névoa aqui é a mesma que eles encontraram em Dali, né? Que tava fazendo aquela fábrica de Black Mage. Another unironic Eiffel 65 fan here. Eiffel 65 got me into techno back in the day. Europop is probably the best song off that Estavam album. comentando de música e um falou que gostava de Eiffel 64. Pra quem não conhece Eiffel 64, eles tinham aquela música Blue, Also love the run, guys. que ele falava que tudo era azul. Que era mais ou menos assim, I'm blue, That's actually okay. That's actually better than it So is. this is why, like I said, E eles this is começaram a why rir we porque get um to cara the doou magic 5 bags dólares e and falou the que visual é outro that we fã, need to não show ironicamente, the de Eiffel 65. Suzu here. E ele inclusive comentou de outras músicas aqui e de outros álbuns. Unironic Eiffel 65 fan. Yeah, the guy that's wearing the Sabaton shirt is. Certo. É pra matar esse boss aqui, Now we're assim, talking a about batalha Eiffel aqui, né? 65. Você consegue só usar um life nele, né? They're great. Só que também tem chance de ele falhar. E aí teve que esperar outro turno pra poder usar de novo. Hi, this is Google. Why are people suddenly searching for Eiffel E isso também é 65? um lugar bom pra poder ganhar um pouco de experiência e AP, porque depois dessa parte eu acho que não tem mais lugar assim que ele abusa desse tipo de encontro assim, né? And a question for the couch with this $10 donation from Doc Cobran. Why do you only need to have brains to play Final Fantasy IX? Because the game already comes with brawn. Ah. Ta-da. There we go. E something eu like achando que as piadas daqui que That tava. doesn't work if you pronounce it Queen Brain, though. I don't know. It is brawn, right? It's brawn? Yeah, I think it's Again, fun. it's I whatever think you want Uma to do. doação de 5 dólares do Here, Google they aqui, ó. actually place it in a Perguntando por que as pessoas começaram de repente a pesquisar Eiffel 65. Of, this next boss. You didn't pick up on how much undead stuff is in this area, and you know we find that the boss is no different. There's a É, aí $25 como donation here from eu havia comentado aqui, o próximo boss ele é currently working an overnight shift in at a children's dead, né? hospital and checking Micro in on my zumbi assim. downtime moments. Final Fantasy IX was my first RPG E and I'm a batalha loving aqui, se não me engano, ele vai usar só um Thanks for a great elixir no run boss and keeping me awake. e o boss vai morrer. My man. Se não fosse dessa estratégia aí, a batalha até que um pouco complicada pra poder lutar ela. Well, and on that note, Agent Jones has sent in $25.
Sorry I can't donate Eiffel $65 right now, my man, but I hope he can understand. Good luck with the run, Kupo. I don't know why I keep pointing at you guys every time I do that. Like you're looking at me. You can point all you want. Just gonna be flailing around over here. It's gonna be great. So there's some pretty important dialogue going on here. Aí aqui é o Soul Cage, né? This tree is like E aí ele explica que the source of the mist of ele the que entire controlava region, o and he makes a comment saying, "Oh, it's fluxo not Kuja." da névoa, né? They realize that Kuja has been going here, and now they're going to E aí jogava the enemy to ele que mandava para eliminate the mist. por outro Although it continente. is a plant, and you can E cast eles acham fire on que it, like a esse devastating monstro way aí, just to get obliterated. ele trabalha pro Kuja, né? Well, then Já que a névoa é do set ablaze to, like, é a mesma que o Kuja criava, flames upon só que na verdade ele é meio que uma proteção que foi feita por uma outra pessoa And yeah, here we go. You should use que a gente vai encontrar mais pra frente. I think we're fine. Yeah. I don't think anyone's a multiple 5. If Also- there is, it's usually Oh, never mind. She doesn't have enough MP. You know it's not been a good area if Aiko runs out of MP. Yeah, you can cast life with Aqui você pode usar o Life, né? Pra matar ele, ou o Elixir, né? O Elixir a gente usa bastante mais pro final da pro quarto CD, por aí. Você também pode usar uma Phoenix Down, só que a Phoenix Down ela não chega a matar ele, né? Ele deixa ele com HP crítico, vai, 10 HP por aí. Aí você teria que mandar um outro personagem atacar também pra poder atacar. E aí depois que eles mataram o Soul Cage, toda a névoa que tá em volta, né? Desaparece. A computer chose the name Eiffel randomly from a group of words the three had selected, but the number 65 was added by mistake. The producer had written a phone number on a piece of paper, and 2 digits of it ended up on the label copy. The graphic artist who que received it absurdo. assumed that it had been added afterwards, so he just fused it to the Fiz band uma name for doação their first falando release. de To unsubscribe, please Pog. informações aí relevantes sobre iPhone 65. Falando que o nome foi escolhido por um programa de computador e o número 65 foi adicionado sem querer. Ele só estava anotado num pedaço de papel quando mandaram o label pra fazerem o CD. Like, I'm gonna leave this run knowing way too much about it. Você descobre que é uma banda de qualidade. Tipo. So here they're planning on they do this to try to bait Kuja into coming. Vamos ficar a run inteira falando sobre isso aí também, tô vendo já. Com certeza. But now we're going to see one of the Mughals is going to come and tell Aiko that someone is doing up this Spotify mischief back end. e iTunes ganham Made it dinheiro com o starring, iPhone so 65 Dane is novamente. gonna tell her that they're gonna Novamente não, accompany porque her eles back acham que to nunca what's tinham wrong, ganho and dinheiro that com isso. Kuja can wait and, like, they'll come Morreu back muito antes de começar later on. essas coisas. Bom, é que depois eles saíram da Infantry, né? E quando eu estava pronto para poder voltar, veio um Moogle e falou que a Madame Sara estava sendo atacada por algumas pessoas, né? An unironic Eiffel 65 fan or an unironic Ariana Grande fan? Nossa, Asking for a friend. fez uma doação com a pergunta o que é pior, um fã não ironicamente de iPhone 65 ou um fã não ironicamente de Ariana Grande. Pediu ajuda. It was magicked from the Elysian fields of music heaven and fashioned in the form of MP3s onto my Spotify library. Did you tweet at her this time? No. I have tweeted at her before other marathon runs in hopes of getting her to watch. I really, if someone could just tell me that Ariana Grande watched 5 minutes of this run. 2019 would be made already, you know? It is pretty good Eu acho stuff. que esse vai ser o tema agora até o fim da run. Ariana Grande e iPhone 65. Eu tava pensando aqui também, é uma coisa que faz uma boa diferença do tempo, assim, desse jogo pro... Digo, vai, Final Fantasy VIII, assim. Final Fantasy VIII tem uma habilidade chamada
He answered my question before I asked it. Whenever he encontro. said that, I was gonna ask if that was Que basicamente elimina todos os encontros, He né? was like, I listened to it. E aqui dá uma liberdade de você That's pretty rough. só derrotar os chefes. No offense, Will Smith, if you're watching. All right, let's help some people stay awake out there. KO says sent in $10. Oh no! Fred, I você forgot já to viu equip o Insomniac. clipe do Before I sleep, I wanted do to donate for do that blindfolded iPhone menu. I 65. better see it in a highlight reel when I wake up. Good luck on the run. Eu acho que não vi não, cara. Você viu já? Já, velho. É excelente. You always got some hype in you. It's great. Porque ele é todo azul, porque é There's o also tema an da anonymous música. $100 donation. I have E eles estão forgotten numa what nave, sleep is assim, this week. é sensacional. Me too. And on behalf of everybody here at Awesome Games Done Quick, I can say, É que na hora que eles voltam aqui pra Madansaren, So we're back in eles falam pra Eiko que é uma pedra checking out especial the area and see what happens. See if anything's que foi o avô dela que deixou pra ela. Ela sumiu a pedra, né? Mas o Tepedino com o verdadeiro comentário aí, que o Ariana Grande tem no Final Fantasy X, views. Aiko's character model, like I mentioned Não só ela, earlier. como And if Katy you Perry take e outras the personalidades. horns, the ribbon, and the wings off, it's Ficamos no aguardo almost de identical iPhone to 65 the model. It probably is identical to the model no they used próximo for update. Young Garnet. Yeah, so the stone of the village has gone missing, and she thinks it's her fault. So she says she wants to go pray to the É, a her Eiko é o último sobrevivente dessa Madansaren, né? Que é a vila dos invocadores. Depois que eles foram atacados por um olho no céu, né? Que vai aparecer daqui a pouco de novo. E aí chega o Vivi falando que... Não, aí o avô dela cuidava dela e falava assim que não era pra ela sair da vila até ela tivesse 16 anos, né? Aí como que ela saiu bem antes, né? Que agora tá com 8 ou 9. Aí por isso que roubaram a pedra lá. Aí enquanto eles estão conversando, chega o Vivi e fala que a Eiko foi pega de... Foi sequestrada, digamos assim, né? Capturada. Amaranth has the ability to counter-attack. Tivemos algumas doações de arenas grandes diferentes A aqui. really peculiar mechanic that only he has, where he kind of moves around the battlefield. Esperar liberarem o comentário pra And, gente. different positions Bom, that he can aí stand foi actually have different effects on, a Lani que how much roubou damage aquela he joia, can né? do, whether or Da not vila. you can miss him. E ela falou que I'm not sure ela quer he também aqui estar junto com a princesa. 100% every single E se a of princesa não dá pra ela, ela vai uh, matar a Eiko, né? There is there's at least one position that he doesn't counter, which we might get to see in this fight, depending on what happens. So, Eiko was kidnapped by the first of the two bounty hunters, Lonnie. Um dos caras no and couch estava comentando, né, saved que by ele the queria ver second se a of Ariana two, Grande ia ver pelo menos bounty 5 hunters, minutos Amaranth. dessa run. Despite the fact that he was hired Aí a by doação the da Ariana Queen, Grande aqui de he $10 does comentando. not like Dessa the way that GDQ she's going about inteira, her business. eu só vim Very pra assistir dishonorable vocês, that com he's amor, Ariana kidnapping Grande. someone who's unrelated to their target and decides to save her. And now he wants to fight Zidane one-on-one, fair and square. Essa equipe de aprovação lá de So yeah, comentários this is a one-on-one precisando fight. And alcançar aí. for this route, we're gonna rely. Bom, aqui eles estavam pra poder Good fight, gonna rely entregar a joia, heavily né? on getting, Pra Lani. him Aí missing apareceu and esse also getting cara aqui com Rastafari vermelho It's aqui, also really important cavanhaque. to get good ATB here, or else we E potentially miss falou out que ia on fazer uma- attack. And that's as much Uma as batalha leal, né? 1 a 1, né? E aí ele pede pra ter uma luta com o Amarante. Quando ele tá... O Amarante, né? Quando ele tá andando pra lá e pra cá, se você atacar ele, ele vai dar um contra-ataque, né? Aí você tem que esperar ele voltar pro começo pra poder bater nele de novo. And he will also counter us and do a lot of damage. Ooh, Wow. nice. In a row, wow. We actually When did used you to, equip the yeah, Distract? say we used to equip the Batalha aqui acho que uns 4 Wow. golpes Which, e... really 4 ou 5 reduced golpes e acaba ela. So
Ele vai fazer tudo uma vez, na verdade são 3 runners, eles estão se revezando pra Even without it. completar numa sentada só. That I'm doing more damage. He actually does back attack damage in that one spot only for some reason. Verdadeira maratona. And there's Ele explicou que naquele lugar ali, se ele atacasse, ele dava aquele dano back attack, né? Quando você tá de costas pro inimigo, né? Você ganha um bônus de dano. Dá 50%, se eu não me engano. $25 donation here from Steve184. Sleep deprived, blindfolded menuing sounds like a nightmare, and I can't wait to see it. Update on that, we've just crossed $24,000 on that. Dos So heading incentivos towards aí que ainda 40K, tem, you guys can do fazer it. o menu de olho fechado. Com o olho vendado, na verdade. Ainda estamos com 16 mil pra chegar. E a doação comentando, né, que é um pesadelo você tá com sono e ainda fazer de olho fechado um menu extenso desse. Como que tá o nome do Amarante aí? Tá em Arbis ainda. Arbis tá na frente por Arbis, 1.400 tá bem na dólares. frente, né? Sim. Se não vier algum louco pra sniper alguma coisa, vai ser Arbis mesmo. There's $10 donation here from O Amarante ele vai aparecer bastante no último CD, né? Ele vai fazer parte do último grupo que vai matar os últimos boss, né? Então, o nome dele vai aparecer bastante, né? I never realized that people worldwide really respect Kara Karn's eclectic taste in music. Yeah, have a pretty strange assortment of music. I'm just gonna say this now. If there's any VNV Nation fans, Que ela pergunta se foi culpa dela, né? Que quase roubaram a joia, né? Porque ela não foi ela não seguiu as ordens do vô dela, né? Antes dele falecer. Que não era pra ela sair da vila antes dos 16 anos. Aí o Dani fala, não, tá. Não foi culpa sua não, você tem que fazer o que você quer na sua vida e tudo mais, né? E é essa parte aí que aí como é que pensa, né? Se ela vai seguir o Zidane ou não, né? Pra conhecer o mundo. Liberaram as 2 doações da Ariana Grande que estavam faltando aqui. Uma delas de $5 para todos os meus fãs no sofá de trás. E a outra aqui, ó, a Ariana Grande, dou $25. Há muito tempo fã de Final Fantasy IX, primeira vez doando pra AGDQ. Continue o grande trabalho, eu continuarei assistindo. Seria bacana se um cara doasse, tipo, 5 mil agora, colocava lá, nome da Amarante. Ariana Grande. Ponto grande. Now they know if anyone's ever wondering what people at AGDQ talk about during the overnight runs at Cypher 65. We haven't talked about the Mighty Ducks though, so there's that. Yeah, that hasn't happened. Typically Mighty Ducks and chicken and waffles are a hot topic. Oh yikes! Don't get me started. Don't get me going. Nessa parte aqui ele fala com a princesa aqui, aí ela vai meio que lembrar uma coisa que aconteceu quando ela era mais nova, né? Tá. Aqui ela pergunta pro Zidane por que ele tá ajudando ela, né? Aí ele fala assim, não, por que você tá ajudando? Aí ela fala, não, porque eu queria te ajudar. Aí começa com a musiquinha. Passinho de barco desse. I can't wait till hashtag unironic 65 fan is gonna be trending on Twitter. I actually wish I had an Eiffel 65 shirt to just like pull out here, like. More love from around the world. $25 here from Smooshy Duck. The PlayStation song from Eiffel 65 is literally one of my favorite jams. Precisa ter uma visão do passado, né? Eiffel 65 was one of the bands on rotation when my older sister and I PTSD. would play this game as kids. Haters gonna hate. Also $25 from Bushman.
I have absolutely no idea where this Eiffel 65 thing O started, Couch but there is a comentou que não lot tem of uma chuckles camiseta in do the Eiffel chat. 65, mas é Proves me right mentira, for coming porque in só a late. Good luck camiseta on the azul rest já of é the uma run. camiseta Love da from banda. Australia. Mal How saber did ele it que todo start? mundo que anda com a I camiseta azul é fã I da made a banda. comment about Kara being an unironic. No, no, no. No, I mean, how did it really start? Dude, does anyone even remember? I don't I remember at all. honestly don't. The only thing I remember is Blue came up and É, que meio que mostra that's not even the best song on the a album. princesa, né, e a If mãe anyone remembers dela how it started, please send in a fugindo donation and da remind vila us. enquanto está sendo atacada por aquele Now I know that olho people no that céu watch lá. FF9 speedruns, that's what they E watch. aí que I'm a gonna make princesa a fala Spotify que ela playlist. acha que That's all we're gonna be listening nasceu to. nessa vila aqui. So in that cutscene, Garn started having flashbacks of Eidolons and this village, and she realized that she's Eles actually comentaram from, de onde this veio, né? village, just Esse like meme Aiko, do and she's do iPhone from there. 65. Aiko realizes she isn't in Ele fact the last começou a owner. tocar Blue, né? Eles And Garnet is comentaram. one of Aí o que tá de preto e de blues ali no meio do couch atrás, ele falou, pera aí, Garnet essa não é does nem a not melhor have música do porn álbum like deles. Aiko, and, you find E out aí eles pretty foram quickly from questionar the mais how sobre much isso, longer porque they quem conhece o álbum talk deles, about além how da she música lost her Blue, horn. descobriram que ele é um fã, não ironicamente, do Yeah, she's iPhone the 65. Kamari of this game. Hornless. See, I really like this pan shot. You can see quite a few of the paintings here. Yeah, she realizes now that Fizeram a piada do Final Fantasy X ali que daughter to the queen of primeira vez que eu vi, né? and she had a mother É, that she lost when she was todo young. mundo que nasce agora, She que arrived nasceu, to nasceu, né? Alexandria, Nessa vila dos invocadores aí, elas tinham Fairly certain that that's actually not an Eidolon and it's chifre na cabeça, né? E Seto. essa vila foi atacada há uns 6 anos atrás, 8 anos atrás, Only had super e ela conseguiu escapar com a mãe dela pra Alexandria. Quando ela chegou em Alexandria, a mãe dela faleceu e a filha real da rainha, né, Brahmin, tinha acabado de falecer, né? Aí ela falou assim, não, ela parece com a minha filha. Aí tiraram o chifre dela e adotou ela como uma princesa nova, né? Pra poder substituir a outra. Aí falaram assim que ela não tem um chifre, né? Que no Final Fantasy X lá, se você não tem um chifre, você não tem a honra mais lá, né? I am convinced Aí eu achei interessante essa comparação aí. that when they write the songs, they had to have like a Wu-Tang Clan like name Homem sem generation. chifre é Like, homem this is- indefeso. click. All right, this is what Os we're calling antigos. our next song. So Amaranth's come back and he is just Aí aqui ele se junta com Amarante, né? Rather than do that, actually invites him to join the party. So that's what's going to happen. And we're going to need the name for E o Amarante, ele tava há um bom tempo atrás do Zidane, né? Pra poder lutar com ele. O que aconteceu? O Amarante, ele era um guarda-costas, né? Arby's. Em treino. Shoutouts to Arby's. Não tivemos Certo. o A ponto grande. O Amarante, ele era um guarda-costas em treino, né? Daquela casa de leilões lá, né? Aí um dia o Zidane foi lá e roubou um item da casa de leilão e tava correndo. E na hora que ele tava pra sair, o Amarante encontrou ele, né? E falou assim, não fugir não, bora lutar comigo. Aí quando estava para começar a lutar, os outros guardas do leilão chegaram para poder parar o ladrão, né? Aí o Zidane falou que quem foi que roubou foi o Amarante, né? Não, aí falou assim, não, olha para ele, cara com Rastafari aí. Cavanhaque, ruivo, vale e tudo mais, é claro que foi ele que roubou. E aí o Zidane saiu correndo e colocaram toda a culpa no Amarante, né? Aí depois disso o Amarante ficou desempregado. E desde aquela época a lei tá querendo encontrar o Zidane pra ver se consegue 36 lutar com ele, né? encounters. Só que o Zidane nem sabe dessa história aí. Mas ele lembra ainda, o Amarante. I mean, there has been a lot, so. I was about to say I might actually have the CD in my car, but no, I don't actually. I left it at home.
How unfortunate. I think the worst part O of que that tá story surgindo is de that you fã listen dessa to banda é até Hey, I estranho have a 2005 car. Do you have a pensar que ela long não way existe to- mais. Pô. O que tem Yeah, de doação aqui comentando de música, de álbum But deles like que an MP3 player one. Okay. ninguém saberia que existe. It has shock protection. You can even walk with it for real. You can shake it. I'm starting to wonder if this game like is a new release or something, because I feel like I'm in Os 1990s. grandes hits dos anos 2000. This is probably the largest amount of internet exposure that, like in advertising that Eiffel 65 comentando has que é o ever gotten. maior I campanha aí seriously want to see the Google Analytics de drop marketing do, 5 on this. If their career gets a da revival, banda. they know who to thank. On Já that note, estão com esperanças de a banda $25 voltar. Sharknado. I'm blue. If I was green, I would keep up the good work. We're still watching. Era uma banda europeia que Changing fez gears a bit, hit, teve with sucesso. username sends in $10. Nunca mais viu a Final luz do Fantasy dia. trivia. Many Exceto people know hoje. a lot of Final Fantasy monsters come from Dungeons and Dragons, but here are 2 uncommon ones. Did you know Stroper comes from Stone Roper, and that Tojju is a mistranslation of Otyug? I did not know that. I know that. The stone thing does make sense, considering you can use softs on them. I wish I had my monsters manual up here with me. Usar os incentivos faltantes aqui da GDQ. So here's Estão Kuja falando da coming back iPhone like 65, predicted, com o famoso conveniently, hit right, Blue. as we reconvene at the Com a letra- E3. We have to eu get vou back pegar a up the letra same 4 correta Vine aqui. screens that we did earlier, but we don't have to A do anything letra é further than that. Sou Azul, Dabadi, Dabadá. 36. Dabadi, Dabadá. Dabadi, Dabadá. Dabadi, Dabadá. We've got Dabadi, Jusla Dabadá. coming in to Dabadi, jog our Dabadá. memory with Dabadi. $25. Dabadá. Says, I'll donate 25 more if Kara admits his love for Ele mora numa casa azul com uma janela azul. Azul é a cor que ele veste. Azul são as ruas e as árvores também. Eu tenho uma namorada e ela é tão azul. Azul são as pessoas aqui andando em volta. Azul como o meu Corvette. E ele é dentro e fora azul, é claro. Azul são as palavras que eu falo e penso. Azul é os sentimentos que vivem dentro de mim. Sensacional aí. iPhone I was 65. just able to catch the second half of the Final Fantasy IX Time Zones. Olha, eles FF9 têm- was my first Final Fantasy são game and outras still my gravações dessa favorite. música. Keep up the great work you guys are doing. And Mr. Game Shot, horns up to all the metalheads. E I love you out aparentemente there, brothers. um dos caras no couch, aquele que está com a mão levantada agora, é um fã de iPhone 65. I mean, I don't Exatamente, know, with Ico Summer here, though, Electro would it just be like a Hits. single horn up? Like, does that change things? Just one. Pra quem tem saudades aí dos anos $5 here 2000, é from Blue uma Corvette. excelente música. All right, hosting mode here. $5 É o Corvette from Blue azul Corvette. aparecendo aí nas Roses are red, doações. houses are blue. iPhone 55 is God tier. Dabba-dee, dabba-dee. Eu preciso achar essa doação aqui. 2 marathons in a row. Super de que rosas são vermelhas, violetas são azuis. Não, rosas são vermelhas, eu tenho uma casa azul. Eiffel 65 é... Eu preciso achar aqui, mas seria excelente. E eu não lembro o I'm resto. getting word from the production team that they have checked Google Analytics. And in the past few hours, Bom, depois que eles entraram na e foi a primeira vez, eles conseguiram parar a produção da névoa, né? E com isso eles pensaram assim, já que a névoa é produto do Kuja, como ele vê que parou, ele vai voltar aqui para tentar arrumar, né? E aí depois que eles passaram um dia lá na dar ensaio lá e decidiram voltar, na hora que eles voltaram eles encontraram o Kuja, né? E aí o Kuja fala assim que ele essas armas, ele que deu essas armas pra rainha pra ela começar a guerra, né? E dominar o continente da névoa.
E a rainha, com tanta ganância que ela tinha, ela decidiu se armar também. E aí a única pessoa que consegue ficar no caminho dela com a dominação total do mundo é o Kuja, né? Então ela sai de Lindblom, controla essa frota aí e vai até o outro continente para poder caçar o Kuja. Oh boy, I'm not ready for this. Is there any other obscure dead 90s bands that everybody knows one There's gotta be more. Everybody knows one song. Any one Eles hit estão wonder. querendo levantar as outras bandas obscuras dos anos 90 e 2000. Que o pessoal viu no Analytics aí, subiu um absurdo do iPhone 65 na última hora. Our recessional was 500 miles by the Proclaimers, and we went stomping out of the room to that. It was great. But did you know that's not even the best song on the album? I'm really Tojju coming in here with the hot take. Mas então aí a princesa, a rainha vê que não precisa mais do Kuja, ela volta pra poder matar ele, né? Só que isso tudo é um plano do Kuja para tentar controlar o Summon que a rainha chamar, né? Pra, como que eu posso falar? Escravizar ele pra ficar no controle dele em vez da rainha. E aí ele fala o que tá planejando pra princesa. E a princesa fala, não vou deixar minha mãe morrer, né? Eu vou tentar ajudar. E aí ela lembra que a Aiko tinha falado que tinha um summon que tava selado na Refactory, né? E aí ela pergunta onde que é e decide ir pedir ajuda pra esse summon pra tentar ajudar a mãe dela, né? E aí ela começa a descer a árvore. Encounters can have one or two Mastodons, so it's nice when you only get the one. They are undead, so Aiko can, in fact, one-shot them if she lands a life. If you throw a Phoenix O down, it has incentivo a do menu ele deu uma 10% estagnada chance of agora. getting an instant Ficou nos kill. 24 mil And if aqui. it does not, and does hit, Precisa it de will 16 mil reduce por the HP 40 to mil one, dólares. so then you can physically attack with Meta do any incentivo. character and one-shot. Acho que falta umas 2 horas ainda pra poder chegar nessa parte ainda. Okay, so yeah, this. Então até ela this tem screen chão here, ainda. This screen is kind of weird. O tanto de doação que entrou pro iPhone 65 aí já chegaria nos 30 mil ali. Okay, so we're running down this branch here, and we get a Mastodon encounter. They come chasing after us, and hopefully we'll only get one of these. It's some kind of weird RNG that determines whether you get. Bom, aqui agora estão tentando chegar no lugar que tá com o Summon selado, né? Pra tentar pedir ajuda dele pra poder enfrentar o Kuja. I mean, have to have some TS person look into that. It was pretty early, actually. Yeah, but I mean, it's we'll see. Don't say it. Just wait. $25 donation here from Eiffel 65. Aqui você pode encontrar uma ou duas vezes encontros, né? Se tiver sorte, você só encontra um deles aqui. E parece que vai ser só um só. Ó, só um só. Aqui chega na estátua que tá o Summon selado, né? O Eidolon. Que é o Leviathan. Só que aí na hora que ela pega o Summon, ela percebe que ele é muito fraco pra combater o Kuja, né? E aí ela fica desesperada, só ela conseguir assistir só enquanto ela e a rainha, né? E o Kuja se enfrentam. E aí a rainha tá usando esses Black Mage, né, pra poder juntar magia, né, pra poder invocar um Eidolon pra
protective properties derrotar it o has, Kuja. so it doesn't really help anything. And here we see Bahamut being summoned by the Queen. With E aí ela glorious chamou 2001 FMV. Bahamut. O nosso dragão Bahamut. favorito. We just got a $5 donation from iTunes. Why are people downloading Eiffel 65 songs at 5 in the morning? iTunes deu $5 aí. Perguntando por que estão baixando iPhone 65 essa hora da manhã. So Kuja is kind of letting the Queen do this as a sort of a weird flex to show that she really O has Bahamut, power. ele é considerado o Lorde dos Summons, né? Here too. Yeah. Um dos mais fortes que He has tem. one. He has a cut across his forehead. Nobody makes me bleed my own blood. He look, don't mash it very fast yet. Alright, when it gets to that part, you can see it. Eu acho que deu uma cortada na sua voz. First line of dialogue. Qual parte? É What else? o $65. Bahamut, ele é o Lorde dos Summons, né? Dos mais fortes que tem. Not sure how Eiffel 65 got into the mix, but it's as good a reason as any to donate $65. Can't spell Eiffel 65 without FF. That is technically true. So this is the E aqui o Kuja chama o Invincible, que ele consegue capturar e escravizar, né? O Summon. It sort of shows up out of nowhere and completely wipes out her entire fleet. E aí ele consegue controlar ele em vez da rainha. It should look familiar because in Garnet's flashback sequence, she recalls the eye appearing before the destruction of her city or her village, and so this is not the first time she's witnessed this. And now, although Queen Braun has been like a terrible individual for the entire game and wanted to kill Garnet, Garnet still is quite upset that Braun As has been cinemáticas desse killed jogo são muito bonitas, né? time. Considerando que é de And PSX. Kuja just rolls out on his dragon to end just Eu acho que teve um belo aumento, né? Porque no Final Fantasy VII foi começar essas cutscenes, né? Aqui na época ainda era bem um monte de polígono e tudo mais, né? Aí pro Final Fantasy VIII melhorou bastante já. Só que ainda tinha uma boa... Era muito bom, só que os personagens, tipo assim, humanos assim, eram bem estranhos que ficavam, né? E aí agora, no Final 19 conseguiram meio que melhorar isso aí, né? Só que foram com um estilo mais minimalista, né? Cartoon assim, né? Digamos. E melhorou bastante. O único defeito que tinha, eu acho, né? Olha aqui o Kuja conseguiu capturar o Bahamut e fazer ele virar contra a rainha. E aí depois eles encontram a rainha na praia ali. Aí a rainha pede desculpa pra a princesa, falando que ela teve aquela ganância de poder controlar todo mundo, em vez de buscar a felicidade deles, né? Aí a rainha também, antes de morrer, ela fala que quer que a princesa seja a próxima rainha de Alexandria. Que meio que vai ser a parte inicial do próximo CD que vai mudar agora. E ali é o túmulo, né? O cemitério da rainha. Garnet proclaims that she will become a great queen. And that's the end of me for now. So I'm gonna Vou fazer uma throw it pergunta over. rápida aqui. Durante a speedrun, ele pausa o timer quando troca o disco ou não? come around this way. Não, o tempo sempre continua. Yeah. Quando eles estão rodando o jogo, tipo, pessoalmente, assim, eles têm a split de trocar de disco também. And as you're getting in the chair there, I've got a $19.99 donation from Sanusin89.
Never thought I would hear Eiffel 65 referenced on a Twitch stream. I bet we could get a donation train going if Luzbelheim were to perform a spoken word version of Too Much of Heaven on stream. What? That's exactly the correct response. Pediram pra ele cantar uma parte da Too Much Heaven na stream aí pra fazer uma donation hype de $65. Aparentemente não vai rolar. Mas aí colocaram outro cara pra poder trocar o CD também, né? Fica ali esperando ali. Speed Strats. Eles também trocaram de controle. Porque não sei se você sabe assim. Speedrunner assim tem essa mania de só joga com o controle dele, né? Se pega o controle de outro cara aí, ele já nem quer nem tocar. E também ele não quer. E também nem presta pra ninguém com o controle dele, né? É por isso que eles também trocaram o controle. O controle é sagrado. Oh boy. Você já vai pros eventos com 2 controles. Porque você vai deixar as pessoas tocarem que ninguém vai ver. Garnet is going to prepare for her coronation. While the rest of the gang is also convened here, so all of the characters are finally together for the first time in the game. Aqui vai ter bastante história, né? Basicamente, a princesa vai virar rainha, né? E vai ter a coronação daqui a uns 2, 3 dias. E ela tá se preparando lá junto com o Tojju e a Beatriz e o Steiner, né? Enquanto isso, tá lá o Zidane lá, que meio que tava começando a se interessar por ela e tal. E aí agora ele fica pensando assim, pô, eu sou um ladrão, um cara qualquer aí, e ela é uma rainha do reino lá e a gente não consegue ficar junto e tudo mais lá, né? E aí ele fica naquela deprê ali. Aqui eles encontram os outros membros do Tântalos, né? Que é o grupo de bandidos. E vamos dar um menu aqui porque é muita. O que é mesmo? Costume, né? Cada um tem os settings de acordo com o que eles jogam o jogo, né? São os dois. É o grupo de. É o grupo de bandido disfarçado de grupo de teatro. É que o Vivi vai assistir uma peça da Ruby. Pretty much no reason. Garnet is like really distraught, like still over her mother's death, and again they're just prepping for the coronation ceremony. Aí ela fica naquela lá que você não sabe se vai ser uma boa rainha e tudo mais, né? O pessoal fica incentivando ela, falando que vai tudo certo e tudo mais. Reminder on that, my choice is currently the blindfolded menuing. We are at about 25,500, just short of that, heading towards 40,000. You guys can still do this. Aí o Torch também dá algumas pedras, né, os cristais lá, são acessórios que ensina a princesa a usar os summons que foram extraídos delas no segundo CD, né? Que foi Shiva, Ifrit, Atomos, Odin e Bahamut. O que a gente não vai usar porque a gente não usa mais ela no jogo agora. Princesa. Early in the game, when she still has her Eidolons, they are accessible, but the MP cost is. Uma diferença agora é essa que fala comentar agora também, né? No começo do jogo ela tem o summon já aprendido, só que o custo de MP é tão alto que ela não tem nem como utilizar, né? E agora se ela for aprender eles, ela consegue invocar eles com um custo bem mais baixo do que o anterior, né?
Aí aqui tá, aqui tá a Eiko, né? Ela quer fazer uma carta de amor pro Eiko. E aí o Dr. Tot, pra poder escrever uma carta pra ela. Quando o Dr. Tot acha ela, ele percebe o shift na cabeça dela. E aí ele lembra que quando a Garnet, né, chegou em Alexandria, eles viram que ela tinha o shift também, né? E aí foi aquela parte que eu falei lá, que a princesa real da rainha morreu. E aí decidiram tirar o chifre dela e colocar a Garnet como a nova rainha, a nova princesa, né? Aí aqui já posta uma parte aqui, um tempinho, né? Aí fez aquela famosa carta de amor lá pro Zidane. Ela decide lá entregar a carta pra ele. Enquanto tá no caminho, o Baco consegue travar ela ali no pilar ali. Não tem muito como tirar de lá, porque não tem como alcançar ela, né? E aí ela fala, não, então deixa pra lá então, tenta pelo menos entregar a carta pro Zidane. E aí fala, não, pode achar que eu conheço ele, eu vou levar pra ele lá, né? We've got a $5 donation here from Die Chip. Hi GDQ, long-time watcher, first-time donator. Wanted to say this for a long time now. Final Fantasy IX is the one that doação, introduced me to que o this cara beautiful viveu um franchise pesadelo na and in vida general dele. got me into JRPGs. Um cara com I want to thank all the flashbacks. runners for showing me this game Ele with falou such que ele love and só passion. conhece It's essa truly música awesome. Much e love essa to everyone banda, involved in the porque event. quando ele era mais novo ele ia pra escola numa van I escolar. also have $25 from E Chumbawamba. o motorista só tinha um Let's not CD forget that com Blue uma doesn't música hold a candle que era to my exatamente epic hit, essa, por Tub quase Something. 2 anos. E ele fala, quem você seja, motorista de ônibus desconhecido aí, eu ainda não consigo entender como você conseguiu ouvir só essa música por tanto tempo. A gente imagina ir pra escola todo dia ouvindo essa música. I'm excited Eu tinha visto uma notícia um tempo atrás aí, acho que foi na Noruega, uma coisa assim, né? Tinha uma mulher assim que o vizinho dela tinha uns cachorros que ele ficava fazendo um monte de barulho, né? Tipo assim, atrapalhava bastante assim. Aí o que ele decidiu fazer? Ele decidiu colocar uma música de tipo vai Beethoven assim, sabe? Tocando assim na casa dela todo dia, direto, das 8 às tipo 10 da noite, assim, tocando um volume bem alto assim, né? Ela contratou um cara lá pra poder colocar o som e pediu pro cara colocar uma bateria pro som não parar de tocar mesmo quando acabar a energia, né? Depois de 4 anos, fizeram um monte de coisa lá, chamaram a polícia ia e falou, não pode fazer nada contra ela, né? Aí depois de um tempo lá, eles conseguiram fazer uma liminar pra poder prender ela. Do som. 4 anos, cara. Todo dia, velho. O dia inteiro tocando. Agora imagina o cara todo dia indo pra escola, só uma horinha só. Esse daí tá tranquilo. Era. Mas então, tava lá o Baco indo levar a carta pro Zidane, né? E quando ele tava pra poder pegar o barco pra poder ir pra parte da cidade, ele acabou perdendo a carta. E depois a Beatriz foi lá e achou a carta de amor, né? É algo do tipo, contra as duas luas ficarem no topo do céu, vou te encontrar tipo na praia ali, não lembro. Eu esqueci daquela parte que fica os barcos ali. E aí ela fala assim, quem será que vai deixar essa carta aqui? Acho que foi o Steiner, né? Que ela viu o Steiner acende lá. E aí tudo bem, né? Aí chega o Vivi e fala que quer falar com o Kais ali. Né? Chega o Vivi e fala que quer ir ver a princesa. E os Daniel falam, não, vamos lá então. Aí os dois vai. I've got the best job in the world. We've also got $5 here from COD Misplays. Speaking of 90s one-hit wonders, House of Pain, anyone? Temos algumas doações aqui do Unironic Low Bega Fan.
Four Non Blondes, Luzbelheim. Todas aquelas bandas dos anos 2000 e anos 90 fizeram uma música só e nunca mais apareceram. Essa parte aqui, a Freya e o Amarante se encontrando, né? Na hora que esse vídeo deu aquela estranhada ali, quase era no braço ali. Aí o Dan chegou e conseguiu separar os dois. E aí chama eles sem poder acompanhar até o castelo. Poder ver a princesa. $100 donation here from a tower in Paris. If you're having trouble staying awake, just move your body. Did someone say the tower? Oh, don't. So he's doing a few pickups here, the most important of which, or the only of which in this case, because of our 100 nobles, is the Lapis Lazuli. And this is exceedingly important As because runs it vão teaches the até ability accuracy plus, madrugada de which sábado pra without we have a domingo, chance to miss, which, acabando as we've com seen throughout this Super run, is Metroid. apparently very likely. So we're going to mitigate that completely by teaching all of our physical damage dealers this ability. There are previous routes that, particularly Tantarian routes, I actually didn't need to pick that up because Que eles tinham no castelo aqui, eles comentam do Lápis Lazuli, né? O Lápis Lazuli é uma recompensa de ter conseguido impressionar os 100 nobres, que aconteceu nos 20 primeiros minutos do jogo, né? E só pega agora a recompensa, né? E se tem ele, ensina o Accuracy Plus, que faz com que você nunca erre um ataque físico, né? Aí depois que chegaram no castelo aqui, conseguiram uma audiência com a princesa antes da coroação, né? Hey everyone from Germany, having a blast with AGDQ so far, thanks to all the runners for running for a great cause. What gets me really going is the Eiffel 65 talk. Seems like they're a really big deal, and I am flabbergasted that an Italian Eurodance group is a big thing in the US. They reunited in 2010, so maybe someday Eles we will all voltaram em meet at an 2010, Eiffel temos 65 esperança deles voltarem de Hope novo. you're not feeling blue that you have to run a few more hours, but after that you can turn off your Só está console surpreso and que move a your iPhone body. 65 era famoso nos Estados Unidos. Um grupo italiano com um nome francês. So they all came to see the new, now Queen Garnet. They asked if Zidane wants to say anything to her. O Darude Sandstorm doou $5 e perguntou pra falar em outro nome de uma música no álbum. Fica um mistério aí pra vocês. Se tem outra música além de Darude Sandstorm. So here is the great conclusion. Bom, e depois de... Ah, tá, é. Aí tem aquela carta lá que a Eiko tentou mandar pro Zidane, que o Baco acabou perdendo, né? E depois a Beatriz achou. E agora é a hora que as duas estão no topo do céu, né? Algo do tipo assim. E o Blank também recebeu uma carta parecida com aquela, né? E tem alguém que chamou ele pra esse mesmo lugar aí, né? E aí chega o Steiner, e aí ele acha a carta que o Blank também perdeu agora há pouco ali. E aí quando ele acha a carta, ele cata e pensa que foi a Beatriz que deixou lá pra ele, né? Aí de toda aquela cena de romance de anime, sabe como é, né? Boy, I feel old. Okay, Anonymous, I'm going to tell you right now, John Larkin, I love that guy. I love his music. I'm not ashamed of that. Sim, ele falou aí de um excelente cara dos anos 2000 aí, Scatman John. Vocês não ouviram, eu recomendo. Final Fantasy IX as a related topic with Eiffel 65. They know! Ei, no Google agora, iPhone 65 é relacionado a Final Fantasy IX e vice-versa. Bom, e aí que agora eles voltam pra taverna lá, né?
Ironically, Aí chegou Aqua o or Ariana Dr. Tucci e falar que ia What falar is com a the Eiko. couch's opinion on Ele roller quer conversar com ela e conhecer mais sobre o lugar onde que ela nasceu. What is? Aí a Eiko fala que quer falar sobre isso na casa do Totti, que é em treino, né? Aí todo mundo decide ir pra treino. O Zidane tá querendo ir lá porque tá tendo um torneio de Testra Master, né? Que é o torneio de carta do jogo. E ele quer participar lá. E aí todo mundo se junta pra ir pra treino. E é interessante porque se você ganhar o torneio, você ganha um item chamado Liberty Ring, né? Liberty Ring é basicamente essencial, né? Porque ele tem uma habilidade que ensina, né? Autolife. Autolife é quando o personagem morre, ele revive com 1 de HP. E tem uma batalha que quando o boss morre, ele dá um ataque que basicamente mata todo mundo. Best part of the run. part of the run. E se você perder o torneio, In the heart of the cards. se você perder o torneio, tem um backup, só que demora acho que uns 2, 3 minutos pra poder ir buscar. Luzbelheim never let me down. E Yeah. We've gotten some really, really strong até agora a gente não jogou nada do jogo de carta, né? Watch them have like no arrows. E aí, So yeah, uma maneira Zidane wants to de participate in this card tournament, and ganhar carta, in só terms of this aqueles que ele ganharam for some são reason, this com card o tournament is actually plot related, de so batalha. Depois da batalha sempre ganha we need to win algum 2 item ou, games, no matter what, no matter how long it takes, no matter how many we lose, we need to win 2 ou games. carta também, né? Once we win those 2 Aí games, quando ele chegar lá, ele vai we'll verificar as win cartas or que ele lose tem, ver se tem against carta the boa, champion. pra poder That has some repercussions based on the prize, lu- but, participar do torneio, né? most important thing E we ganhar can do is também, get the claro. first 2 wins out of the way. Ele tinha que confiar no coração das cartas. Going to save, yeah. So Então, eu tinha comentado também um tempo atrás aí que eu tava assistindo o Tojju, né, fazendo fazendo uma prática esses dias aí. E basicamente deu um game over ali no jogo de carta ali, né? Que ele perdeu o torneio e tava bem atrás do PB dele, ele falou que ia parar também. Ele tá salvando aqui, será que ele vai dar reset se ele perder? O jogo é bem complexo até, digamos assim, né? It's pretty funny that where Amaranth disappears there on Toda carta Big tem Boss Tower. It doesn't expect you to be leaving that 8 flechas, né? 8 flechas é aquele ataca, digamos assim, né? E aí, quando ele coloca uma carta perto de uma outra e a carta que ele colocou tem uma seta apontando para aquela outra, ele você consegue virar a carta e pegar o controle dela, né? E aí ele tá basicamente fazendo isso, mas se você colocar uma flecha sua perto de uma outra carta, e essa outra carta tiver uma flecha apontando contra a sua, acontece uma batalha de carta, né? E aí ele usa esses valores que tá nesses embaixo, esse vai 2P01. O primeiro, 2, é o poder de ataque dele. O segundo é perder a primeira batalha já. Ele tem que ganhar. RNG aí. Que ele vai precisar. Ele tem que ganhar 2 vezes, se não me engano. E se ele não ganhar, ele tem que resetar ou desistir, né? The main thing you need to know is that you want to look at the numbers, and obviously higher number means stronger. The arrows, Mas então, aí o primeiro número é o poder de ataque, né? Ele vai de 0 até F, né? Aí o segundo número pode ser uma letra, na verdade, né? É P, M ou X, né? P é ataque físico, M é ataque mágico. E é o terceiro número. É a defesa física da carta e o quarto número é a defesa mágica, né? Aí você tem que colocar a sua carta e ver qual que é a defesa dele para tentar ganhar. E se você ganhar essa batalha, você consegue fazer um combo. A carta que você virou, todas as outras cartas que estão na seta daquelas, elas
também vão virar. Vamos ver se vai ter alguma chance de mostrar. Essa aqui é basicamente a segunda batalha, né? Se você conseguir ganhar ela aqui, tem mais uma outra, só que ela é tão fácil que você não tem muito o que se preocupar. Acho que ele perdeu de novo. Perdeu. Oh, nossa. Então ele quase perdeu ali, conseguiu um empate. Se tem empate ali, ele rejoga de novo a partida, né? Clutchou no fim ali o empate. E aí no final, quem tem mais cartas, você pode ver o score ali no canto esquerdo ali. O azul é ele e o... Acho que ele ganhou, hein? Aí deu pra ver que ele fez um combo ali também que pra poder virar o jogo, assim, senão não conseguia. Aí agora tem um campeão, né? Que é o regente Cid. Que na verdade ele fala que é o... a Eren, né? Que é essa piloto da nave dele lá. E aí na verdade é ela que joga por ele. Só que quem escolhe as cartas é ele, né? E essa aqui é bem mais fácil que o outro, porque ele só usa um tipo de carta, e a carta que ele usa é uma carta de level bem baixo, né? Então não tem muito preocupação depois de passar daquela segunda batalha lá. Agora temos doações com nomes de bandas ali, semi-desconhecidas dos anos 90 e 2000. You got this. Easy. Eu acho que perdeu aqui, hein? Come on! Quase. No. So yeah. That's why we gotta. Bom, So it's not the end of the world. What you missed out aí se ele ganhasse, ele ia ganhar o Rebirth Ring, né? Aí agora ele vai ter que ir numa outra cidade pra poder comprar o item. Que é uns 45 segundos, é 1 minuto, vai. 2 minutos pra ir buscar ele. E aquela é fácil, hein? Só pra você ver como que é difícil esse jogo de carta aí, cara. Você tá ganhando, daqui a pouco o cara revela aquela carta armadilha lá e já era. Aí enquanto isso o Ku já aparece na Alexandria, né? Invoca o Bahamut e começa a atacar a cidade. Safe to get some more donations in? Yeah, it should be good. All right. I've got $2 here from Aí o pessoal começa a evacuar, né? E tem uma side quest, digamos assim, né? A princesa tem que... o Steiner ele vai juntar toda a frota, né? Que ele controla lá, né? São 8 cavaleiros, né? Que tem aí, Knights. E aí ele vai ter que falar as ordens pra eles, né? Tipo assim, evacuar os civis, pedir ajuda pro Lindblom e tudo mais aí, né? E aí se você conseguir achar a combinação certa, você ganha um item bom ali que... Deixa eu ver qual que é o item. Você ganha um Angel Rearing, que ele te dá algumas habilidades, uma delas é o Level Up, que aumenta a experiência que você ganha depois de uma batalha. Bom, aqui, começou a falar também, esse aqui é o maior skip, digamos assim, né?
sort of advancements in routing. Tem como você dar skip no, nesse mistodon ali, que normalmente você é forçado a enfrentar ele, né? Ele vem pra direita aqui um pouquinho, depois vai baitar ele aqui pra esse lado e correr pro outro lado. Deu skip no primeiro. Aí segundo aqui, o mistodon ele aparece em cima do telhado. Você consegue andar até embaixo aqui da tela e devagarzinho e achar a transição da tela antes de achar a transição da batalha com o outro mistodon, né? That was when we were speaking earlier about like the biggest skip in the run. That's it right there. Yeah. Skipping those battles. Yeah. Mainly the second one. The first skip is mostly just good movement. It's not not so much a glitch. That one is The second one is certainly more of like a more of a skip, proper yeah. glitch, yeah. So you would skip an entire battle, not unlike this. Esses mistodon aqui, se eu não me engano, também são undeads, né? E aí ele vai usar o life One-shot them with Steiner and, no, use life no outro, with né? Beatrix. Wait, those things are undead? Aí vai ter acho que 3 ou 4 batalhas desse tipo assim. E vai ser basicamente o mesmo You guys know I've got a combinação. Vai ser um ataque do Steiner que vai matar um hashtag revive automaticamente e the 65. depois será um life da Beatriz ou um cura se for mais de 2, né? I've also, oh god, this one's great. $25 here from Dusseler. These one-hit wonders are killing me. I guess you Cara, eu get what you pesquisar give. iPhone 65 no I'd Google. love if Muttski aparecer could aqui kiss nos me beneath the milky twilight, but nothing's right, I'm torn. I suppose we could always save tonight and fight the break of dawn. The other day I turned the radio on, I turned the radio up, and this woman was singing my song. How bizarre. If you think about it, we're all just living this semi-charmed life. This run is turning into Esses mistodons aqui são produzidos que nem os Black Mages, né? Que o Ku já não chegou a passar pra rainha, Good work. mas ele também comentou um tempo atrás que ele conseguia fazer, só que não passou pra ela porque We're dropping lines from são um pouquinho mais fortes que os Black Mages também. Natalie and Bruglia, you know, you're going places. E eu também acho que o tempo de vida deles também não chega a ser tanto, não. Que nem os Black Mages. O Black Mage dura 6 meses. Hey, Macarena! 90s one-hit wonders are nothing without us. Vocês ouviram aí o Macarena? And Slapbase 91 with $25. Chickadee China, the Chinese chicken. Aí, You have a drumstick, can you entre bring essas some batalhas aqui, All right, I have loved o bare Steiner naked e a ladies since the old apartment. This may be the Beatriz. day who unironically like some bare naked. I love bare naked ladies. They're great. Yeah. Yeah. Pra They quem are tá in fact chegando Canadian, agora, yes. Much love to Canada. How you o doing cara up tá there? no couch de blues ali, de preto. Atrás eles comentaram que descobriram que ele é um fã não irônico de iPhone 65. Famoso pela música Blue. E descobriram isso porque comentaram sobre essa música e ele falou, peraí, pô, não é nem a melhor música do álbum deles. Pô. So here we E aí a have, partir daí another one of começamos these a Porsche falar de iPhone Transit. 65 Now, e todas as bandas que Steiner has his first lançaram um promotion hit nunca mais apareceram pra because of his fazer alguma love coisa. for Beatrix, I guess. Então, alguns exemplos aí são Farnham Bones, Rick Astley, So you probably saw Aqua, he very Luzbelheim, quickly queued Lowbega. Beatrix's life on the Mistodon on the left right away. That's actually pretty important because if you do it as soon as her ATB comes up, you can actually ensure that it does not get a turn. So then only então, entre essa batalha contra os Mistodons aqui, o Steiner e a Beatriz vão conversando lá e o Steiner meio que fala sobre como que mais um resolve que ele tem, né? De proteger o reino com tudo que ele puder, né? O Steiner, ele era um órfão de guerra e ele foi salvo pela tropa de Alexandria quando ele era pequeno e por isso que ele meio que se dedicou, né? A virar um cavaleiro e comandar o reino. Um tempo atrás aí ele entrou numa competição com a Beatriz e ganhou dela e com isso ele ganhou virou capitão, né? E aí conseguiu entrar no trance ali. O trance do Steiner
é um pouco diferente dos outros, que o poder de ataque dele, em vez de aumentar em 50%, basicamente triplica, né? Que é um combo mais forte que ele consegue. E aí ele volta pra essa parte da princesa, e aí ela começa a ouvir uma voz chamando ela, né? Que é o Summoner's Call, que é do Alexander. An update on that, we are now past the $26,000 mark, heading towards 40,000. We've got a couple of hours left. Come on, guys, I know you can do it. If we can get all these Eiffel 65 donations for the blindfolded menu. Eu tenho incentivo ainda a ser batido, que é fazer o menu de olhos vendados. Estamos em 25 de 40 mil. Eu acho que falta umas 2 horas pra chegar nessa parte ainda. Começou quase agora. Enquanto isso aí, que a Alexandria tá sendo atacada, eles estavam em treino, né? Receberam a notícia aqui sobre o ataque. Aí eles entram nesse airship, que é meio que um protótipo, né? Que o regente de Lindblom construiu. Só que ele tá com vários defeitos, porque você tá vendo essa tremedeira aí, né? E aí a Eiko também, né? Ela recebe o mesmo Summoner's Call, que é o chamado do Summoner, né? Pra poder chamar ela pra poder proteger o Alexandria. Essas CG aqui que tá seguindo isso aqui é uma das minhas favoritas também da parte desse jogo aí. O que seria esse Summoner's Call e o Alexander, né? Sempre que tem um summon que ele fica muito forte e sai do controle do invocador, depois eles extraem esse summon, porque ele é muito forte e pode acabar causando muita destruição. E há uns 500 anos atrás, o invocador da Alexander aconteceu exatamente isso. Ele saiu do controle e depois eles extraíram o summon e dividiram em 4 cristais, né? E para evitar que esses cristais nunca fossem mais se reunissem, né, para poder invocar de novo o Alexander, eles colocaram um em cada um dos grandes reinos do continente da névoa, né? A Alexandria ficou com um, a Lindblom ficou com outro, Burmese estava com um, que foi aquele que a gente viu eles capturando na harpa lá, né? Em Cleira. E o último, eles decidiram sair de Alexandria e ir para outro continente e fazer uma vila só com os invocadores para poder estudar essa parte de summons, né? E aí agora eles conseguiram juntar todas as pedras porque a rainha que estava fazendo a guerra para poder conseguir as joias, né? E depois que a rainha morreu, ficaram com eles, a Garnet e aí com essas joias. Eles fizeram um anúncio lá na stream que uma das doações o cara descobriu que o Eiffel tá ativo em um turnê em 2019. E o hype is real aí pra turnê do Eiffel 65. Algumas outras doações pra One Hit Wonders aí, como Vanessa Carlton com 1000 Miles. Shimup aí, que exímio conhecedor dos One Hit Wonders também. Eu vou até pesquisar se vai ter show no Brasil. Esse Final Fantasy IX aqui, o recorde mundial dele da speedrun é 8 horas e 44 minutos. Pelo próprio Luzbelheim. Que tá fazendo a run agora. Ele também tem um recorde mundial do Final Fantasy VII e do Final Fantasy VIII. O Final Fantasy IX numa partida casual assim seria entre 30 a 40 horas. Dependendo de quanto você conhece, né? E o quanto você quer fazer do jogo, né? Se eu querer fazer uns 100% assim, já demora umas 80, por aí.
Aí aqui a gente viu o Bahamut tentando dar uma no Alexander. O Alexander só voltou ali e destruiu, né, o Bahamut. Quando o Cuja tava pra poder começar a escravizar o Alexander, né, poder controlar ele, capturar ele, o Garland, que é esse cavaleiro de armadura negra ali, controlou o navio, né, que é o mesmo que faz essa captura, e mudou o tipo de laser que ele usa, né. Em vez de usar o laser de captura, ele usa um laser de destruição. Que aí começou a atacar o Alexander. So at this point, things are looking pretty bleak for Alexandria, and you know the soldiers are looking around for the now queen. Imagina se a banda e começa a lutar The chuva, gang você that não just sabe nem arrived por with quê. Fate are just trying to figure out what they're gonna do, and Zidane obviously wants to go Eles look têm uma for turnê grande Garnet. agora. 2019. Austrália, Itália, México, França, So you just Suécia, take the same path that we Suíça, took with her up the stairs, except for this Lituânia. time, like none of the magic stuff happens. Like these swords won't descend and lock you out. Pra quem que tá chegando aqui agora, essa run aqui é feita por em revezamento, digamos assim, né? Nas primeiras 3 horas era o Muttski que tava fazendo a run, e aí depois trocou pelo Tojju, que ele fez o segundo CD, e agora a gente mudou pro Luzbelheim, que tá fazendo esse restante da run aqui. And thanks to everybody. If you're in the States and you've stayed up for this run, thank you so much. And people that got up super early, closer to the GMT time zone, thank you guys so much. Eles estão comentando aí também que tem pouca gente porque agora é o quê? 5 da manhã, lá 6 da manhã? Sim, 5 da manhã, mas 5h50. Aí é só os fãs mesmo assim que tá lá. This is awesome. We've got $10 here from Tantalus, Ireland. Our theater group got its name from Final Fantasy IX and changed our lives. So happy to see it being played for a good cause. Put this towards the Aqui é o laser de destruição, né? Em vez do de captura. I've got a $5 donation here from Legacies 15. Whoever mentioned John Scatman Larkin, I love you. Scatman John is pure excellence. That was me for the record, and I agree. I'm the Scat Man. Do you know he had a stutter? Like a terrible stutter in real life. He got into scat because it helped. Interesting. Yeah. Nice. So this is, I like this FMV, especially because of the look on Aika's face coming up here. She looks really disgruntled. Mad Aiko. Because there's the cute romance. Scatman John começou porque ajudava ele era gago, então ao fazer o sketch, que é o tipo de som que você faz com a boca que ele fazia, ele ajudava ele a desgaguejar. I have $5 here from Marky Mark and the Funky Bunch. You want to be blue? I just want some good vibrations. I've also got an old friend trying to troll me here. $25 from Dr. Isix. Mr. Game and Bom, depois daquele raio de destruição do Invincible lá, eu decidi dar um outro tiro, né? Pra destruir o restante que sobrou. Please palliate my perpetual periodicity practice. I almost made it through that one. Not bad. Yeah, that last one got me. Well, thank you. I'm working on it. And if anybody else wants to send in tongue twisters, I'm always down for a challenge.
So this is sort of another time we see the mysterious eye, which apparently has an unnamed or up until now an unseen character in it. Depois daquela Destroys Alexander and sort of aquele laser, aquela explosão lá, todo mundo So now meio que we're in Lindblom, fica and we see that they're still, like, dormindo por alguns well dias, underway né? on the rebuilding process E eles of, reaparecem Disc 2's destruction. em Lindblom, And they've kind of vai made fazer aquela this reconstrução depois daquele ataque operations for da most of the rest da of the rainha, game, really. usando o Atomos. I have a $25 donation here from Rory Extra Life 200. Hey, Rory. Morning, boys. É, I tried to aí wake o up Blank earlier chega to catch aqui, more of the run, fala but que unfortunately I had work last o night, so I regente needed quer falar that com whole ele sleep thing to happen first. para poder Good luck with the começar rest of the a run. pensar I qual hope que vai you ser get o an nosso encounterless desert palace, próximo and plano de enjoy ação, your né? trip to the town of shame for the rebirth ramp. Depois I know que that somewheres Alexandria Muttski foi is waking destruída, up in a o que eles vão war fazer? sweat, being not proud about something and unsure what he's not proud of. Donation goes to my boy, the Muttski. Good luck. You're all my boys. Also, 4,900 across the board for Death Guys. Calling it now. That was such a good subtle reference. yeah. You guys are all my freaking boys, dude. If any of you have seen, there's a YouTuber called the LA LA Turtle who has a video called Dying. Eu tô recebendo algumas informações internas do evento. Stupidly hilarious. And Tojju made a joke about Não posso dizer muito, mas tem uma foto like com duas TVs num finding corredor. him and asking him to make a video message of himself. Mais informações em breve. Duas TVs num corredor. Interessante, hein? Elas deveriam estar num quarto nesse momento. Where he says Ico sucks. He does say Ico sucks, yeah. And it's really, it makes my day every single time I hear it. I've got a $5 donation from a Poem 65. Roses are red, my playlist is blue. Let's listen to Eiffel 65 for blindfolded menu. Eu peço que todos façam um esforço para juntar músicas de One Hit Wonder e convençam o Fordin a cantar aqui pra gente. From Gandlos. Greetings from Germany. Thank you for showing off Final Fantasy Temos IX. mais 3 horas de Was run and aí still para is one que of isso my seja favorite realizado. games. I lost so many hours just for that card game. You guys are doing a great job. Keep it up. So Garnet's kind of been hit with some more, Essa parte que eles começam a decidir que vão ir atrás do Kuja, né? Porque foi ele que foi o culpado de toda aquela destruição que aconteceu. Só que eles descobrem que a princesa, depois de toda aquela que aconteceu lá, que a rainha morreu, o reino dela foi destruído, tudo mais aí, ela acaba tendo uma crise, né? E acaba perdendo a voz. Now Vivi's getting really mad here. E enquanto isso também eles recebem informações que eles viram o Kuja em um airship junto com os Black Mages. E esses Black Mages sabiam falar, né? Igual os do Black Mage Village. Então eles vão decidir ir até o Black Mage Village para poder ver o que aconteceu, para saber por que os Black Mages estão ajudando o Kuja a espalhar maldade. Shoutouts pro Vini, que nos anos 2000 estava mexendo a cadeira. There's also $10 from Mordaunt. Passed out at the beginning of the Final Fantasy E aqui também ele demonstra que o Thorne e os Zorn, né, que eram os magos da corte de Alexandria, depois que eles foram dispensados pela rainha, né, eles acabaram sendo contratados pelo Kuja, né. Porque o Kuja, ele tá atrás do poder do Summons, ou Eidolon, né, para poder se voltar contra o mestre dele, né, que é aquele cavaleiro de armadura
negra que aparece dentro do navio, do Invencible lá. Que o sumo é uma das coisas que ele meio que tem medo, assim, que teme, né? There's $25 here from Yuki Mizuno. Is that Aí eles falam que uma maneira de Moon reference? Hello. ir atrás A little do late here in the States, but I felt like donating during the Final Fantasy IX run. Kuja seria FF9 is one ter of my favorite um enemies, airship so I para felt poder like I needed to show my ir atrás love for the deles, game né? by Só que donating depois que a bit eles of money to the conseguiram cause. Thank you. parar com a produção da névoa em Leaf 3, There's also os airships $50 que from funcionavam Ultra.io. antes apenas I just com woke up and come to na the presença da stream to see névoa my já não most funciona favorite mais. Final Fantasy, E aí teria and que I fazer get um my outro, full stick of 5 outro meals. airship, This is the best morning. que nem aquele que ele acabou perdendo, né? Que roubaram dele, para poder conseguir ir atrás do Kuja. Now we find out Aiko was just checking up on E aqui ela Garnet fala and que notices that she's lost a her princesa não voice perdeu a voz dela, né? because of what has happened to her, and she just, has like succumbed to severe depression, and now she can't even speak at all. Her ability to focus actually affects her ability to use commands in battle as well. Which actually It's it very could come into significant. play here Yeah. later in this theory. Nosso incentivo do menu vendado está indo devagar e sempre. Agora está em quase 27 mil. Isso provavelmente vai ter um rush final aí. Quando faltar uma meia Depeche hora ou Mode 40 donates minutos. $9.65. If we're talking about unironic musical loves, I'd love to forward Men at Work's Land Down Under. Can you hear? Can you Deixa eu ver hear aqui that quantos inputs que tem que fazer nessa parte, porque é interessante essa parte. Comentaram sobre Man at Work, só que eu devo discordar aí, porque eles não têm só uma música. There's also $25 here from the Torin Rogue. Third year running of watching these events. I couldn't resist donating during this 9 Da hours. artwork, é isso? Sim. On the subject of one-hit wonders, É. I'm pretty certain there's nothing better than four Outra coisa também que eu sempre vejo dos Final Fantasy assim, né? É que tem aquele chamado o Big Three, né? Que é os três mais famosos, assim. Que é o Nobu Uematsu, né? Que ele fez essa parte das músicas do jogo. Desde o primeiro Final Fantasy até o Final Fantasy X. Aí tem um outro também que é o Yoshitaka Amano, que ele é fez a ilustração e tudo mais. E ele faz o logo do Final Fantasy até o Final Fantasy XV, que saiu agora, foi ele que fez o logo também. E o último, que é conhecido como o pai da Final Fantasy, né? Que é o Hironobu Sakaguchi, que foi ele que fez o conceito, fez o primeiro Final Fantasy, né? Quando eles estavam em 1987, a Square, que fez os Final Fantasy, né? Ele estava bem mal, sabe? Aí eles disseram assim, vamos fazer o último jogo, e se não der certo a gente fecha a companhia e cada um vai passar a casa, né? E aí eles fizeram esse último jogo, e aí eles decidiram colocar o nome de Final Fantasy, que era pra ser o último jogo da companhia também, né? E aí o jogo estourou, né? Isso foi em 87, se não me engano. E tá até hoje. Tinha mecânicas que na época, a história em si também na época era inovador, né? Hoje, Ah, sim. Que todo RPG da padrão minha é época, 4 né? anos atrás. Mas se eu pego um jogo desse aí no NES aí, vixe, passava horas jogando. Eu cheguei a jogar o remake dele, acho que pra GBA, se eu não me engano. Eu gostei muito. Tem o 2, o 1 principalmente, né? Tem remake pra tudo. Tem pro GBA, tem pro Play 1, tem pro Acho que até pra Android iPhone. Então, iPhone, Android. também.
que o remake eles mudaram um pouco, né? As magias, eles usam MP em vez de... Ah, sim. Você tinha um Sempre limite, né, por nível. Também tinha um monte de glitch também, né? Alguns Não, é eles que aconteceu. deixaram aquela península que você consegue acessar os monstros de cima, os encontros de cima, ele ainda tem. That's actually not a punishment at all. Right? I mean, did we make your day worse or better? Yeah. Thank you. Certo. Aí eles, aqui no jogo, eles continuam com aquela There's also $10 ideia de in seguir payout. atrás do cujo, só que pra poder fazer isso eles têm que ter um airship. Aí o regente, que é o Globe agora, né? Fala que tem que, se ele fosse humano de volta, ele conseguiria se concentrar para poder fazer um outro airship que consegue se mover sem a névoa. Aí o Dr. Tucci fala que So if you're an astute viewer, you might recognize these tem uma two poção characters here as que the couple existe, that we né? gave back in Bermesia in disc 1. E tem 3 ingredientes que ele precisa. E agora o Zidane tá andando por Lindblom para poder pegar. Os ingredientes acho que é um usual potion. Deixa eu ver se eu acho aqui. Strange Potion e a última, deixa eu ver se eu lembro. São 3 potions lá e depois ele tenta juntar elas pra poder fazer uma poção pra reverter o regente de volta a um humano, né? Eu falei anteriormente já, o regente de Lindblom, atualmente ele é um Oglope, né? Que é uma espécie de joaninha. Isso aconteceu porque ele tava num bar aí e começou a trocar mais ideia com uma novinha aí, não, brincadeira, uma outra moça lá, aí a mulher dele, a rainha, né? Viu que ele tava traindo ela, né, digamos assim, e colocou uma maldição nele, que transformou ele num Globe, e fugiu com o airship dele. E aí ele tá tentando voltar ainda a ser humano, né? E olha que novinha nesse jogo, tem que ser muito nova, viu? Porque casamento com 6 meses de idade aí... Não, mas ele é o homem. Acho que pode sim. Só que ele pegou meio que uma coroa ali, com 89 anos, né? O Queen, né? So we just got our second of 2 potions from the Tantalus hideout. That was the unusual potion, and we also got the mas beautiful tá safe, potion Furning. from Parecia ter 9 anos. the woman outside the shop where we bought the coral Segundo swords. We'll jogo. need only one more. So we're gonna duck into... Well, actually, he's gonna go back for some safety chests here as well. After that, we're gonna be ducking into a house on our way back to the castle and pick up the final potion that we need, as well as an additional lapis. It's not just any house, it's Bob Ross's house. So yeah, someone Só currently já começou a doar pro blindfolded aí. since disc 1 Yeah, because there's we were so much just more talking. We were just talking about how. Eu acho que falta uma hora e meia. Não sei, mais ou menos 8 horas que ele vai chegar naquela parte lá. Isso acho que vai ser mais tranquilo. Aí que a última pra bater. potion. There's a $5 donation here from Myohel Zero. Speaking of unironic fans of 90s music groups, any unironic Dream Street fans? Late 90s, early 2000s pop boy band. The voice actor for Roxas from Kingdom Hearts was a member. It happens every time, man. I guess my summer vacation is over. I've also got a donation here, Torch2424 sending in $500. There we go. Eu nem joguei o jogo pra Hello, evitar. been watching GDQ for years and donate every time. Always empathizing with those loved ones with cancer, but never actually facing it myself. Well, not too long ago, my father was diagnosed with lung cancer, and we're fighting through it. This one's for you, Dad, and anyone else who may be facing this as well. P.S. My company match will double this donation, and thank you for the amazing event. Ah, eu tava com essa doação aberta aqui. Eu tenho um tom mais triste, Now eu that we've gotten all the acabei deixando ela potions, pra we're gonna depois go, aqui. Head back to Sid's throne room and É que eu não consigo pegar todas as poções, né? Pra poder fazer aquela. Elixir pra poder curar a doença dele lá, né? Maldição. And it's definitely going to work. There's a $10 donation here from Zerodl.
The blue alien in the iPhone 65 music video and others actually has a name, which is Zerattle. If only we had a character we still needed to name. Well, I'll tell you what we do have is descobriram o that nome do blindfolded alien do menuing incense. We are clipe now do- past da música $28,000 Blue. on that out of 40,000. We Que still got a aparece, little esse bit of alien time left, aparece but em the sooner the outras, better. I need your help for this, guys. outros Make clipes this happen. também. So yeah, he's a frog now instead of an Owlglop. I'm not sure if that's an upgrade or a downgrade. Maybe O que aconteceu ali foi que And it's a certainly poção ali não funciona muito bem. Hey, that's what you think, but E acaba shortly, transformando there's a ele num- particular Oh, character yeah, in our sapo. party that is Yeah, yeah. really fond of eating amphibious beings. Você quer ver você quer rever os nomes dos personagens aí? Vocês ganharam? Claro. I don't know what I expected. Vamos lá para um a Donation um. goes to announcer's choice. Amarante. Hey, thank you so much for that. Ganhou com nome Arbis, $1.469. We also got $25 from Earl A of Aiko Wales, ganhou, 139. essa foi no I último just woke up segundo and com I'm o being Ye. bombarded with one-hit wonders. Que Anybody tem uma brought up doação the de Spin $500 Doctors aí yet? no Two último Princes is such a bop minuto that I possível bought que their snipou CD and still a have only vitória. listened O to Orbi that estava song em on. segundo, em Money primeiro. goes to runner's choice. I love that. Freya ganhou com Undyne, logo em seguida de Hammer por $10 aí de diferença. Garnet, melhor nick de todos aí, My Man, meu macho, meu homem, meu cara. O casamento foi extremamente interessante aí. Em seguida teve Clage ali, $40 atrás. A Kina ganhou Maite, tranquilamente aí, a comunidade francesa em peso. Steiner ganhou Reinhardt, may have moved up the food chain, but 1.500. there's a specific like Vivi ganhou KD com $3.000, o Sbiz em segundo. a bit of a crisis of whether or not E o Zidane, o nosso Zidane aqui, Zizou, himself. She's kind of like conflicted. grande because she rapaz da notices cabeçada the aí. frog can Real talk, Madrid sem saudades. But she's like, maybe I Goku eat ficou em it. segundo com Alright, so the $1.200. chocobo that we left behind at Incentivos on the faltantes petty aí em Final is actually Fantasy. still Temos there. On that new fazer o chocobo route menu that de we're olhos talking about, vendados. one of the things Está em uh, 27 de that we $40 mil do is dólares. we actually park the chocobo closer to this beach. 28 de $40 mil dólares, foi atualizado. So we get to the chocobo faster. That's since we there's only two E a gente teve aquele casamento, hein? we can pick up, Sim, velho, casamento, revejam aí o save one of o the clipe. chocobos. Teve casamento dublagem do- dos It runners. makes you have to stutter step Do an extra Vivi time in e o disc two, Quina, o Aquina. less in disc three. É, Yeah. e também teve Throughout here. o voice action aí do pessoal aí. Hey, you guys know something Aí tá called fazendo aqui o El Starter Step aqui. Yes. Great. A gente viu aqui They agora just spent $100. há pouco tempo Hello, aqui. mates. Great job so far. Quando ele tá andando Good luck no for the World rest of the Map, run. You will need tem um it. contador de I'm passos, glad né? I Quando ele learned this alcança o game contador de recently and got to passos, know ele something vai a little better. You guys ser are forçado a entrar numa awesome. I was batalha. going to donate for Aiko to have the correct name, but Ele I cancela don't o have enough passo in my pocket for that. antes de completar um passo inteiro, né? Então ele acaba não aumentando o contador e ele, por isso ele pode andar pra onde que ele quiser sem ter nenhuma batalha. E se ele conseguir uma batalha, ele tem que correr, usar o free, né? E cada batalha que ele encontra dessa maneira é 30 segundos, né? Então um tempinho Thanks so much. considerável aí. He's being very. You can tell he just woke up briefly, like not too long ago, because if he heard what we said about him earlier. E a gente Bom, teve depois de que pode El seguir. Magus, by the way, if you enjoy Final Fantasy speedruns, Depois you que saíram definitely de follow that kid. Lindblom, He runs eles decidem de verificar que every game Black ever. Mage Village He's very good at pra most of them. verificar He even runs por que eles Final foram Fantasy junto com o Mystic Kuja, Quest, né? which we all know is the only Pra real good SNES Final Fantasy game. espalhar maldade, é mais fácil. Tô perguntando no chat lá sobre a quest ali. É uma quest, ela é muito, como eu posso falar, obscura, né? Agora que eu lembrei. Vou falar aqui. O que acontece? No último CD tem a dungeon final, né? E quando você avança na dungeon, tem uma cutscene. Depois que você ativa essa cutscene, não, no total da dungeon tem umas 20 cutscene, né? Umas 20.
Depois que você ativa a primeira, você volta pra Lindblom e tem alguns NPCs lá chamados de Penero, Genero, Menero, Menero, vai indo assim, né? E aí acontece, você tem que ir na última dungeon, avançar um pouco, pegar a cutscene, voltar lá pra Lindblom, falar com eles, aí vai aparecer um membro da família. Aí depois tem que voltar pra última dungeon, avançar mais um pouco pra segunda cutscene, depois sai da última dungeon, volta pra Lindblom. E aí você vai continuando dessa maneira até o 12º. Basicamente é 1 hora dando pra ir pra cá só pra poder fazer essa side quest aí. E você ganha, acho que uma equipe que nem é tão útil assim, né? Mas eu acho que ele faz parte ainda de uma side quest do jogo, que tem dentro do jogo, que é um cheque pra ver se você tem o 100% do jogo completo. Estão confirmando ali que é um Protect Ring. Protect Ring você consegue achar num baú e no leilão, se eu não me engano. Bom, aqui eles voltaram para Black Mage Village, descobriram que os Black Mages que moravam lá só estão seguindo o Kuja, e o Kuja prometeu que ele vai estender o tempo de vida deles, né? Como eu havia comentado anteriormente, os Black Mages têm um tempo de vida, desde que eles foram criados, assim, né, de 6 meses. E depois de 6 meses eles morrem, né? E o Kuja falou que ia aumentar, então ele falou assim, não, mas se for mentira, né, pelo menos eu quero tentar pra poder em vez de ficar esperando a morte chegar, né? FF10 is nice because it's very straightforward in like what your destinations are and it's really easy to never be. E aí eles descobrem que o Kuja tem um lugar chamado de Desert Palace, né? E uma maneira de chegar nesse localização é cair naquela Sand Pit ali, como seria um buraco ali na areia. Tivemos uma doação anônima aqui de $1000. O câncer é totalmente chato. Você sabe o que não é? O luz vendado, o gosto musical do cara e as calças do Tojju. O moletom, calça de moletom dele. Let's not forget about vitamin C. So put a smile on your face and make the world a better place. Vitamin C, tinha a música da Also $10 abertura here de from Dilling. I fell out of As bed Férias to do this Pikachu, run. Not the worst way to wake no up. Pokémon o filme. Alright, so now we have to decide. We have to split our party up. Bom, depois que ele entrar naquela Sand Pit lá, né, Who we're gonna take, eles acordaram e descobriram que tinham sido capturados e separados, cada um na sua própria cela, né? E o Kuja chama o Zidane e fala que precisa da ajuda dele, né? Pra poder pegar uma pedra especial em um lugar lá. E esse lugar você não consegue usar nenhum tipo de mágica, né? E o Kuja ele é meio que orientado pra magia. E então ele não consegue muito se cuidar, né? Nem os Black Mages. Aí ele fala, não, já que você é meio burro, né, Zidane? Vai lá você então que você não precisa se preocupar com isso. Aí ele fala assim, não, já que você vai lá pra mim, né, eu vou deixar você escolher 3 pessoas pra poder te acompanhar. E aí ele chama o Vivi, a Freya e o Amarante pra poder acompanhar ele. Mesmo não precisando do Vivi, né, digo assim, ele não consegue usar magia lá, ele tem que deixar os outros personagens pra trás porque eles vão ser úteis numa outra parte que vai acontecer daqui a pouco. E o Kuja fala, não, já que você tá indo lá pra mim, pode usar o airship. E esse airship foi aquele airship que o Cid havia construído, que a mulher dele, Hilda, fugiu com ele. E
o Cujo acabou achando a Hilda e o Airship e acabou capturando os dois, né? And didn't Luzbel get 0 encounters on this screen on like his first run or something? Which is like, it's incredibly. Esse aí é o Airship lá, que é o Hilda Guard 1. I don't think I've ever had that. And that is 37 encounters. Guys, El Magus just followed up with another $5. Says, Kev, I'm É, watching ele falou ele o but I don't hold grudges. I appreciate it. Good guy, Magus. Nice quick escape there. ele falou que os encontros aí tá aí no número 37. No run a média assim é entre 50 e 60, né? Shortly will Então be tá, the não second tá tão longest, bom yeah, não, the mas second longest stutter step. tá na média, né? Não tem muito como There's reclamar. actually another route you can take that would be the longest one, but it hardly Considerar stays que in time. It may not even Já stay. passamos aí de 2/3 da run. I think you have to do it really, really well. Yeah. Actually, if you cut through the forest on the normal route, Dá uma atualizada nos incentivos aqui rapidamente. Yeah, so we actually Nós temos alguns para mais tarde. Um deles é o jogo bônus, o Bloodborne, que só vai acontecer se chegarmos a $250 mil. A gente tem 49 mil. Otherwise, he'd have to stutter step a long E no way Super Grace World jogar to Thumb another Shredder, que $90 mil, estamos em 10 mil ainda. Na Run de Odyssey, a primeira coisa que se fazer é pegar o Boxer Shorts aí pro Mario ficar no calor aí de I've got a bermudão. $10 donation here 9 from mil de Zeno from 35 mil Canadiaville. alcançado. Sorry for interrupting, eh? But I thought I'd say hello and 250 thank mil. you for keeping me relatively sane during the night Atualizando shift. aqui o By Kill the e way, Save the Sabaton Animals. is an amazing Save the band. Animals está ganhando Love you com all 3 from mil de Canada. diferença, 15 mil e 12 mil. E o menu aqui de olhos vendados, estamos chegando a 29 mil. This is their platinum shirt right here. Sweden since 1999. You know what other album was released Yeah, in 1999? As doações ainda estão voltadas às músicas dos anos 90. I've heard a lot about it. Separei uma aqui até esperar chegar o comentário pra gente. There's $10 here. Eu acho que eu achei aqui o comando que ele vai fazer com dois vendados, né? Se ele conseguir alcançar o incentivo, é basicamente 20 a 25 habilidades e equipes que ele tem que trocar nessa parte aí. Also $25 from Deadly Booster. Been vai ser watching interessante. AGDQ since Vou tentar 2016 acompanhar and I quando ele love for começar a every fazer. moment of it. Shout out to my brother watching Cada at um home, tem o que? No L4L. mínimo 4 inputs. Let's get to 2 Movimentar million. ele, Instead it goes selecionar to e Final trocar. Fantasy Blindfolded. And an update on that, É, we're eu tinha almost visto at $29,000 uma outra planilha que agora não tá aqui out of comigo, 40,000. que ele tem basicamente todos os inputs, assim, tipo assim, pra baixo, aperta R 2 vezes, seleciona, tira esse item, R uma vez, coloca isso e tal. Então ele não é tão complicado, não. Tipo assim, depois que você faz a receita, digamos, né? Sim. He's actually gonna go around the forest here. Aquela memória muscular aí pra. You can actually get a interesting encounter in forest. É que eles estão no Ragtime mouse. em outro continente, né? Que é chamado de continente. For some reason, the stutter step mechanic, Agora eu esqueci se é when used in the forest, continente esquecido ou continente will work perdido. for everything except that encounter, and it's really bizarre, but É o continente esquecido. it's just he'll give you a E quiz você tem que ir até o centro dele, que é bem longe do. wrong. Or, well, if Onde you você pode flee- parar. if you try to flee, which is what pretty much Na everyone verdade, does in ele the parou ali first automático ali, o round. airship ali, que você não tem controle dele, né? So PSA, É Forgotten Continent. attack him. That is the correct decision. E That's actually kind of ele vai agora em direção ao. coming up here. Tem esses nomes difíceis aqui que complica pra mim. Olivert. You're gonna be buying 3 silver forks. E logo no começo aqui tem um shop também, né? Que These are gonna be really powerful throwing items. que ele vai comprar 3 Silver Folks. Eu acho que eu não cheguei a comentar do Where do you Amarante. want your silver forks? O Amarante, a classe dele é meio que próxima do Ninja, né? But,
que usa aquelas garras de equipamento e tem uma habilidade chamada de throw, né, que é arremessar. Ele basicamente atira uma shuriken, shuriken, arma e qualquer tipo de coisa. Eu vou comprar esses Silver Folks aí para poder dar dano em um boss que vai ter daqui a pouco nesse lugar mesmo. We've got $50 here from Demon Smalls. Donating so more people can be as blown away by Luzbel's menuing as I was the other day in the practice room. Good luck, guys. Thank you. A lendária Practice Room aí. Tô falando que já viu no Practice Room e achou sensacional. One feature of this route is that we do not elect to kill any single ogres at the beginning here, at least. Instead, we're going to be doing an interesting strat with epitaphs that we'll show when we get there. But in the past, most routes have chosen to go for ogres because, oh wow. Wow, 39. That was really unlucky. Ele tá explicando aqui que mudou um pouco a rota também, né? Aí outra rota que usavam, eles enfrentavam esses ogros aqui, né? Um deles aqui. Pra ganhar principalmente AP, né? Pra poder aprender a habilidade. E também o AP. Só que mudou um pouco a rota. E agora eles enfrentam os monstros chamados Epitaph, né? A diferença é que aquele outro monstro ele consegue utilizar o soft do monstro e o monstro morre, porque o monstro é considerado de pedra. E o soft ele é usado para remover petrify, esse tipo de coisa. E é mesmo o conceito do usar cura em um zumbi, esse tipo de coisa. Especially against an encounter like that where they do physical damage. It's actually homicide because Freya is the one that. Yeah. Aí essa parte aqui do é chamada de Oliverte, né? Ele conta a história de um planeta chamado Terra. E o que aconteceu com ela, né? Ele tem que ativar os... É mais ou menos, né? Aí aqui é o planeta, né? Que é a Terra. Aí fala assim que o único que consegue ler essa parte aqui é o Zidane, os outros não conseguem nem entender o que está escrito ali. Aí fala que é um planeta que floresceu bastante, né? Ah, tá. Entendi. Aí essa parte aqui ele tem que selecionar esses hologramas aqui que mostram a produção de umas armas de guerra, né? E tem que acender eles na ordem certa para poder ativar o switch lá pra frente lá. E o último ali é o holograma do Invincible, que é o protótipo, né, daquele airship que estava sequestrando, capturando os Eidolos lá. E também é aquele que destruiu a Vila dos Invocadores, né? Que aquela lá é a única coisa que o Gallant, né, tinha medo. Os Eidolos, ou Summoners, né? Eles são guardiões do planeta que eles vivem, né? O planeta que eles vivem aí é chamado de Gaia. Ele explica aqui que a Terra, o planeta Terra, né, floresceu bastante, só que depois de um tempo o planeta começou a morrer, a falecer, né? O tempo de vida dele começou a se extinguir e até sobrar só uma cidade só. É tipo um Battle Royale de cidades, então o que vai acontecer?
Na verdade, eles foram morrendo mesmo. E aí só sobrou uma lá que foi a que mais conseguiu se segurar, né? Pra não se destruir. There's a $25 donation here from Artifall. Tem uma First time boa história, donating, explicação, but aí don't só get tô tentando meio que full of esperar o... yourselves. This run still has a ways to go. Donation goes towards the runner's choice. There's also $50 here from Woodborg. I've been watching since 5 a.m. in the UK to catch this run. Já I've been chegou having a a 50 blast. mil no Been Blind unable to Fold. donate the last couple of years, but I como was que tá o able to get some microfone money aí? together just in time for Tem my um favorite chiadinho game. baixo aqui. Keep up the great work, all of you. Tentar arrumar aqui. Vou ler uma doação que está $25 here separada from aqui. Polytopes for the Brave Fencer Musashi reference and blind menu. Torch doou $500. Two of my favorite. Olá, estou Alright, assistindo a so he GDQ has por not anos gotten an epitaph yet. e eu dou toda vez. We actually really need to get one. Eu So sempre we're actually empatizo gonna com be forcing aqueles an encounter here. com aqueles que perdem as pessoas por câncer, mas ele nunca tinha enfrentado isso ele mesmo. E aí há um tempo atrás o pai dele foi diagnosticado com câncer de pulmão e eles estão lutando para passar por isso. E essa doação é pro pai dele e para todos esses que podem estar enfrentando câncer agora. E ele agradece o evento incrível. Part of the route to actually force an encounter here. Fortunately, epitaphs are really common on this screen, so we should be getting one here. And we get double not. ogres. That is very 39. unlikely. Yeah, that's. I'm not sure I've ever. had double ogres on 39º this. And there's the trouble knife again. encontro e eles não estão conseguindo sair. Yeah. Okay. There we go. Deu um pouco ruim ali. A very aptly named. Ah, status. conseguiu. Yeah. Jogou um flare ali pra fugir. Please, flat. Menu, I've eu got a $10 acredito que donation sim. here from Radioactive EMP. Donating Ver se donating trago to mais cheer for informações Luzbelheim aqui. and to pray to RNG gods. E isso é durante o pandemônio no 40 encounters. logo mais. Pá. Alright, now we get the. Se chegarmos lá é de olhos vendados. Pá. These things are stone, so you can just use these soft on them. But if you just use these soft on them, they just will give you no XP. But if you hit this thing, it will actually spawn a doppelganger. A random doppelganger of one of your party members. Então, o Shark aqui doou $150. Olá, GDQ, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo às 3h30 da manhã, acordado. Tá 6 horas atrás aí no fuso. Mas de qualquer forma, continua. E um shoutout gigante ao cara com a camiseta do McGinn, que é do Sharks. Sharks é, se eu não me engano, é um time de hockey. E aí o incentivo é pra escolha do fã do Sharks. Yeah, the idea to do that is pretty unique to this route. Because, like I said, normally you would just elect to kill a single ogre. Temos fãs de hockey aí no chat. This way you get a lot more value out of what singling. Mas, olha esse menu que ele tá fazendo. Yeah. Aí você imagina ele fazer o menu. Vai demorar muito mais tempo que isso de olho fechado. Não necessariamente na mesma velocidade. Screws up the optimizing. Yeah. It screws up the optimizing on that menu, and then it screws up optimizing in later menus. DJ aí trazendo conhecimento do rock. O rock eu só sei que tem um disco que você não consegue ver direito e pessoas se batendo. Mas é um Bom, excelente aqui ele chegou, aqui na parte que ele vai pegar a pedra que o Cu já pediu, né? Que é o Glugstone, a pedra. Só que aí tem um guardião chamado de Ark. Essa batalha aqui é
É bem difícil, né, digamos assim, né? Que ou você mata ele ou ele te mata. By the time you get to at RPG Limit Break, if you É que ele vai tirar os Silver Fork. this disc are gonna change. This fight in particular is pretty rough without auto haste, so that's the main reason we choose to take Amaranth. The Silver Forks, as you can see, do a lot of damage. Zidane is hitting for around 1300, but we're hitting Silver Forks for as high as like 45, so it really is significant damage. Rapaz, Smoke, que There's a few tristeza. things you need to be watching out for. Vivi's mostly here just to heal for safety. Mas ele tá fazendo vários saves durante o caminho. O Smo mandou um gif aí no chat de 8 horas de run no CD4. O time inteiro toma uma lapada aí e vai pro saco. Ah, sim, o CD4 ali é bem perigoso, principalmente o antepenúltimo boss ali, principalmente ali. Ó, se ele quiser que você morra ali, ele mata todo mundo ali e acabou. Não tem muito o que falar não, eles têm que só dar aquele Blazer RNG e ir pra frente. Como o Furem comentou antes aí, normalmente nas runs você não salva, porque salvar perde tempo. Aqui não é o caso, ele tá salvando em cada momento aí crucial do jogo, para garantir que teremos uma run até o fim. Aí, pelo que eu vi também, eles tinham até uns save ali, né? Se por acaso eles morressem, né? E não estivesse salvando, aí eles conseguiam até usar o save antigo, né? Eu acho que teve um ou dois jogos que aconteceu isso. Aí ali depois da batalha, antes de pegar a pedra, ele abriu o menu e desequipou uma boa parte dos itens. Um desses motivos é porque agora ele vai controlar o restante do grupo, né? Quem ficou pra trás aí com a princesa, Queen e o Steiner, né? E se ele não desequipa aqueles itens que deixou pra lá, que ele não ia ter nenhum equipe pra poder utilizar. E uma boa diferença também é que como o Zidane não vai estar aqui junto com eles, ele não vai conseguir dar o free, né, e correr da batalha. Ele consegue correr normalmente usando R1 e R2, né? Só que ele não é muito confiável, né? Quando você usa o free é 100% que vai correr, né? Aqui agora tá contando o Cid, né? Que ele que vai pegar a chave pra poder salvar o... Nossa, ele vai fazer isso mesmo? Tá. O que acontece aqui? Tem esse minigame aqui que você tem que apertar o bolinha perdendo esse espaço aqui com o sapo, né? Pra poder chegar perto e pegar a chave. Só que a estratégia aqui que eles fazem é falhar o jogo 5 vezes, porque aí depois que você falha 5 vezes, o ouriço ali ele para de ficar dando essas viradas rapidinhas, sabe? Aí fica mais fácil. Ele tá indo antes de de falhar pra poder ficar mais fácil depois, né? Oh, 5. Boa. Okay. So, that's Olha lá, really hard. Bem difícil essa parte aí. So normally you actually want to get caught 5 times on purpose, because he actually stops doing the like instant turnaround after that. E se você for pego assim na metade, ele te assusta e o sapo sai correndo e tem que contar do começo, né? Aí depois ele tem que fazer esse puzzle aqui, né? Que ele tem que colocar os pesos pra fazer uma escada pra ele conseguir subir e girar o... que mesmo o nome daquele? Ampuleta. Yeah, if ever there was an indication as to why Pra poder salvar o pessoal. you saw how aggressive he was in terms of turning around really fast, so that is the reason, but if you're really good, you can definitely get through it the first try without failing on purpose. So is there no strat to that? You just do it? You just do it. Wow. You just gotta be good.
Bom, aqui voltamos agora para controle da Eiko. Ele vai salvar, né? Essa parte aqui pode ser bem complicada, principalmente porque ele não tem muito dano, né? O único dano que ele tem aqui é o Steiner. E essa localização que eles estão agora, que é o Desert Palace, ela tem uma side quest para poder facilitar a luta contra o boss. A luta contra o boss dessa localização que é chamada de Valia Pyra. E ele tem vários mecanismos de defesa. Você consegue remover o mecanismo, que é essas Bloodstone que eu vou remover agora. Quando você remove, ele te dá um equipe, né? Ali ele pegou um acessório, que é o Promised Ring. Bom, esse jogo aqui ele tem vários stats, né? E tem 5 slots de equipe. Uma arma, um chapéu, uma braçadeira, uma armadura e um acessório. Cada tipo de equipe ele altera o seu status diferente. A arma aumenta o ataque, o chapéu aumenta a defesa mágica, a armadura aumenta a defesa, a braçadeira aumenta a evasão e o acessório ele é meio que aleatório, né? Então ele vai passar por essa localização aqui e removendo essas Bloodstone. Cada Bloodstone é referente a um tipo de equipamento. Aí vamos ver qual que ele vai pegar aqui agora para ter uma referência. Aqui é o Anklet, né? E como ele removeu do sistema de mecanismo, quando ele for encontrar o boss vai ver assim, não, ativando o sistema de defesa. Ele vai ver assim que não tinha o Anklet ali, e ele vai ficar com um poder de magia mais baixo. Ali ele removeria o Shield Armor, então quando ele for enfrentar o boss vai estar com uma defesa bem abaixo do que deveria estar. E ele vai ser assim no jogo inteiro. Ele vai pegar uma espada aqui, depois vai pegar um chapéu. E isso faz com que a batalha contra o chefe seja basicamente muito fácil, né? Aqui ele não conseguiu nenhum encontro ainda. Esse aqui é um dos lugares que você consegue fazer ele inteiro sem tomar nenhum encontro, se tiver sorte, né? Mas a média mesmo assim é de 1 a 2 encontros nessa parte. No final. O encontro começa a contar de acordo com a tela que você tá, né? E ele tá bem no último passo ali, quase para resetar ele. E acabou pegando o encontro, né? Eu entrei aqui só pra substituir rapidamente o Sonic. Ele vai almoçar. Eu vou ficar alguns minutinhos enquanto ele se prepara pra voltar mais tarde. Um bom dia aí pra todo mundo. Bom dia, cara. Ali teve uma amostra da Strat que ele usa bastante, que é o Night Lock que eles chamam, né? A gente aprendeu aquela habilidade chamada de Night em Fossil Row, depois de pegar o Quina, né? Aquela habilidade, o que ela faz? Ela coloca todos os aliados, assim como os inimigos, em sleep. Que não consegue... que tá dormindo, na verdade, né? Só que aí tem algumas habilidades, de acordo com os equipamentos que ele equipou agora, e deixa colocar uma habilidade chamada Insomniac, que é basicamente insônia, né? E previne que os aliados dele caiam no sleep. Ele vai usar algumas vezes a mesma estratégia durante a run para poder matar alguns bosses que são bem complicados se ele não tivesse, né?
Acredito que seu microfone cortou, Frame. Já tá cortando? Tava. Ele tava um pouco robotizado. De repente, reconectar no canal de voz. Ajude. Eu vou tentar aqui. Alright, now this fight in this route in particular is pretty annoying. Because we have to rely on dagger casting. Enquanto a gente espera o Prime voltar, só dar um update no menu vendado, né, lá em Pandemônio. Aquele menu grande, tá em $30 mil de 40 mil, tá perto. Eu tenho um pouquinho de run ainda pra chegar lá. Estamos confiantes. Que a gente tá vendo aqui que ele ativou o sistema, né? E começou a procurar o sistema de mecanismo. Aí eles viram que falhou de achar os mecanismos, né? Porque ele roubou as Bloodstones, né? Isso aqui vai ajudar porque vai diminuir a defesa, a magia dele. E o outro, qual que é? Deixa eu ver aqui. Very good start. Unfortunately, you didn't get the knight off. You did get. Diminui também a evasão dele. A estratégia aqui é simplesmente colocar o Steiner em Berserk. Quando o personagem está em Berserk, ele basicamente ataca sempre que chega ao turno dele. Também aumenta em 50%, se não me engano. E outro efeito também é que quando o inimigo está com o Sleep, ele também toma um dano adicional. Se não me engano é uns 75%. Aí ele dá um dano de 5 mil, ele vale a pena ter uns 12, 13 mil de HP. E acho que um hit, no máximo 2 hits, ele vai terminar a batalha. Sobreviveu o filho. Esse feat. You need AP for Queen, because she needs to learn Insomnia. Foi bem. Essa batalha aqui, ele queria ter o Steiner, a Freya e o Kina vivo pra ganhar o AP. E o XP também. Aí que podia até morrer e não ia se importar muito não. Não, pera aí, a Freya foi junto com o outro, né? Ele queria pelo menos o Steiner e o Queen vivo pra poder ganhar mais experiência. Sim, este é o CD3 First Magic. Estamos no CD3, né? O CD1 durou 2 horas e meia. O CD3 começou às mais ou menos 6 horas. 5 horas, 5 horas e pouquinho também. Mas tem uma referência ao... Tá jogando bem safe aqui, fazendo bastante safe, pegando um pouco mais de level do que pegaria normalmente. Os CD1 eles terminam em 2 horas e 15, 2 horas e 20. Acabaram perdendo uns 15 minutos aí por causa de fazer channel saves também, né? Poderia ajudar bastante. E colocando o nome no personagem também. A terceiro CD acho que é umas 2 horas e 50, quase 3 horas. O último CD é 1 hora. Por aí. O último CD é basicamente um boss gauntlet, né? Só boss atrás de boss atrás de boss. Tem mais o último CD é basicamente uma Doom. Chat says that was 42 fights. Okay, 42. Man, you can always rely on Twitch chat, right? Also, so you guys know, we've got a $20 donation from o recorde desse jogo aqui é 8 horas e 44 minutos pelo próprio Luzbelheim, né? Ele tá um pouquinho longe do recorde mundial. A ideia dessa run aqui em maratona é um showcase, né? Uma demonstração. Até por isso mesmo que eles estão fazendo esse revezamento, né? Essa run aqui começou o Muttski jogando, ele jogou as primeiras 3 horas, mais ou menos. Depois trocou pro Tojju.
Que ele jogou das 3 até as 5 e 50, que foi até o final do segundo CD. No terceiro CD começou agora o Luzbelheim. O Luzbelheim deve ir até o fim agora. Certo, aí o Zidane, a Amarante, a Freya e a Vivi voltaram do Oliver Vert, né? E o Zidane foi lá sozinho lá pra poder trocar o Glugstone pela liberdade do grupo. E aí quando ele chega lá, o Kuja mostra uma célula lá com todo mundo lá, só que na verdade era uma ilusão. E aí depois o restante do grupo tinha conseguido se escapar sozinho, né? Chegou aí e pra tentar evitar que eles dessem a pedra pra ele. Saíram correndo e atrás acabou sendo capturada pelo Thornsdorn. Só que mesmo assim ele consegue pegar a pedra e ir embora. O pessoal batendo palma aí de acordo com a música aí. Essa música aí é o tema do Kuja, né? Chamada de Death Messenger. Acho que é Death Messenger. Engraçado que a música é bem dramática e tal, eles dando palmas de forma bastante empolgada. A voz do Furaime tá um pouquinho robotizada, mas isso é devido ao fato que ele já tá aqui há bastante tempo comentando e capaz do Discord tá uns probleminhas pro lado dele. Geralmente o microfone dele é muito bom. Really lucky. That's like the dream, honestly. Yeah. And it's the dream encounters too. So we wanted to fight one more ogre, and that's exactly what we got, fortunately enough. For Steiner here, it's pretty much free, because we can just do 2 attacks and GG. E aqui ele tá falando o Dark Messenger, o tema do Kuja. Que ele tá falando a contagem que ele tava tendo do AP, né? Pra poder aprender algumas habilidades. E depois ele vai trocar os equipamentos atuais por outros e ele precisaria ensinar. And Sophie will like it. Aí o Kuja acabou capturando a... Aí eles tentaram correr atrás dele, só que chegaram tarde. E o Airship foi embora. E eles decidem descer aqui a montanha, voltar pro navio pra poder correr atrás deles. Prime, tu se importa se eu tentar mudar o server aqui do Discord pra ver se arruma a sua voz? Vai cair rapidinho a voz de todo mundo. Pessoal, mas a gente já volta. Beleza. Eu botei Brasil agora. Só tava meio cortando também um pouco ali. Agora a tua voz tá um pouco melhor. Vamos ver se ela se mantém. Aqui é meio estranho aqui, porque é um airship aqui, né? E tá conseguindo... E o navio tá conseguindo acompanhar ali, né? Vai saber. Será que consegue acompanhar assim um barco acompanhar um navio? Um navio acompanhar um avião? Aqui é um barco a fumaça, né, cara? Boost de velocidade. Timpano. Chegaram aqui agora no último continente, né? Digamos assim. Que é o Lost Continent. Essa parte aqui eles normalmente também gostam de vir com o Chocobo também para cá.
Como que ele manja do passinho aí, ele vai no passinho mesmo. Esses encontros no Overworld são muito perigosos. Não vale a pena, não. Na verdade ele gosta de evitar todos os encontros, né? Mas tem alguns lugares no Overworld ali que... E por falando em encontros no Overworld, tem um lugar do Overworld, acho que é uma ilha, fica no meio do mapa. Essa ilha tem uns monstros que é mais forte que o último chefe, praticamente. Eles usam Comet e um outro skill que empurra a galera. É o lugar mais fácil pra você fazer grind de XP, né? Só que também é difícil. Perguntaram se em runs longas as pessoas têm pausa para comer e ir ao banheiro. Você pode parar, mas o tempo vai continuar rolando. Isso nunca vai parar. Se você quiser tirar 10 minutinhos ali pra hidratar e ir pro banheiro, fica à vontade, mas... Nessa run aqui, eles estão fazendo aquele revezamento, né? Então, cada um joga uma parte. Então, eles conseguem ir no banheiro enquanto não estão jogando. Só que normalmente na run, assim, eles aproveitam o cutscene, assim, pra poder ir no banheiro. No começo do disco 3 teve várias cutscenes uma atrás da outra, né? Que cada uma era uns 2, 3 minutos. Acho que não chega nem a isso, mas dá pra fazer um break e não perder muita coisa, né? Ou você pode ser bem hardcore e pegar uma garrafa, né? Em alguns jogos, como Final Fantasy IX, o 10, que tem AMV, as cutscenes mais longas, aí até consegue encontrar algum ponto durante a run que pode ter um descanso. As outras runs já são um pouco mais complicadas, né? As mais curtas, 4, 5, 6. Vocês têm até a ópera, né? Dependendo da categoria. Ah, sim, esse aí é o descanso que eles fazem, né? He's going to be buying a few things, but the most important of which for the immediate future is going to be the Octagon Rod for VB, which gives him some very powerful spells and also gives him some very... Eu não sei como é que o ratio, né, a fração de cutscene e gameplay do Final Fantasy IX, mas no 10, acho que mais de 50% do jogo é cutscene, do texto ou olhando o texto passar. Actually seems like it might be stronger than Sword and Shape because of just the way that por isso que é uma run bem longa, porque as cutscenes não são skipáveis, senão a run seria 5 horas, 5 pouquinho. É um jogo bem curto, entre aspas. So this weapon is actually stronger than the Angel Blast, which is what Rouse had in the past, because you wouldn't synth the Angel Blast and then buy the Zoran Shape typically. So Zanin got a lot stronger here, and we're going to actually need the extra damage very shortly. Especially as the fight that's coming up is uma coisa também de Final Fantasy IX é que todo o texto você pode passar machando 2 botões, o X e o bolinha. E os runners eles costumam, né, usar uma posição ali que eles batem os 2 textos ao mesmo, macham, né, os 2 botões para passar o texto mais rápido. E por conta disso, alguns runners, apesar que eu não sei se no Final Fantasy IX em particular já teve isso, mas já desenvolveram um túnel carpal, a síndrome de túnel carpal, fazendo speedrun. E... sim, no Final Fantasy IX tem isso também. Principalmente machando os textos e fazendo aquele stutter step no world map. Vai ser uma run longa e tá constantemente com o braço pressionado, né, fazendo um esforço com ele, acaba se tornando um esforço repetitivo, isso acaba sendo perigoso se tu não faz massagem. Eu falei com um outro runner do jogo aí, ele falou que faz... Como assim, no primeiro CD dele tem uma técnica ali pra poder dar o mashing, né, pra dar o texto. No segundo CD dele já muda a técnica pra não ficar forçando na mesma posição a maneira que ele pressiona os botões, né?
Bom, aqui eles chegaram em... Deixa eu ver... Em Estogasa, né? Que tem o Gulug Mountain. Seguindo o Cujo depois que capturou a Eiko. Aí, quando eles chegaram, eles descobriram que o Cujo realmente tinha passado por lá. E descobriram que tinha ido mais a fundo na montanha. Aí ele compra ali o Octon Rod, que é uma equipe para o Vivi, né? Que ensina o Firaga, Bizaga e Tandaga, que é o último tire, né, de magia elemental. E você pode ver que tá dando um bom dano aqui. Outra característica desse Octon Rod é que ele dá a habilidade do Vivi absorver Wind Attacks. Wind e... vento e terra. Só que ele tomou um hit ali de uma garra ali e acabou morrendo. A estratégia aqui já mudou um pouco aqui, depois que eles mudaram para uma rota que ele não enfrenta o Tartarian, né? E não pega o Running Shoes, que dava o Auto-Hast, e usando o Nightlock. Aí como eu não tenho Auto-Hast, o Nightlock fica muito difícil de fazer essa parte. E aí eles trocaram o Quina pelo Amarante, porque o Amarante você dá um dano mais alto atirando os equipes lá. E aqui agora eles mostram qual foi o motivo que eles que ele foi sequestrado, né? E aí foi porque o Kuja também queria extrair os summons da Eiko pra poder adquirir o poder delas, né? My man. There's $5 here from Vinny Baz. Been watching this run for 7 hours straight now and definitely want to see that blindfolding. $5. Esse nome da princesa foi bem um snipe. E no último segundo lá tem a doação de $500, né? Pra conseguir colocar o nome dela aí. There's also $25 here from Prof Yogurt. I just worked all day listening to GDQ while I got paid overtime. I can afford to ride the train. Can you? So here's Mog popping out and trying to scare off Zorn and Thorn. And this will be the one and only time in the entire run that we'll actually see any summon because you are forced to do it. The entire fight is an auto-scroller. You don't actually have to even input the summon yourself. Yee, thank you for everything. E aí eles estavam tentando extrair as magias dela, né? Só que só é seguro de extrair a magia do Summoner depois que eles fazem 16 anos, né? E como ela não tem 16 anos ainda, o Torn e Zorn falaram que podia acabar matando ela. Só que aí o Koji falou, não me importo com o que ela... com a vida dela, pode extrair que eu não tô nem aí. E aí eles foram tentar extrair, só que aí o Mog ali, né? Que nasceu no mesmo dia da Eiko e sempre andava junto, né? Protegeu ele. Protegeu ela, né? E na verdade aquele Mog era um Eidolon também, né? Chamado Madin. Madin? Acho que era Madin. O Maiden. Madin. Tá ótimo. E ele aparece aqui, salva ela.
even the ones that go by fast are still E going to be around a minimum of depois 30 seconds, so it's very significant. morre. It's just a really good like frame of reference to know like more or less how the RNG for your run has been across. Estou de volta. Yeah. Obrigado Opa. pela cobertura. Só Na queria, verdade, o summon ali também Certainly é not the FME only também. thing boss RNG is queria as anunciar que Ó. o Askite tá na canga ali. together. Tentem encontrar ele. Yeah, encounters and boss fights combined make up a very huge portion of the final time you're gonna get. Plus, someone said that they would donate some amount. Shoutouts pro Askite aí, It's not looking too promising right now, dos but membros da nossa it could happen. comunidade, Anything can happen. responsável por organizar também a transmissão I aqui, don't even remember. além who de donated that acompanhar for. os nossos runners lá And so now that Mog is turned into na Vila da Pedra, D&D, Terra da we Maria. actually get the ribbon that they had as friends, and the ribbon is actually one of the best add-on accessories. Vou saindo daqui então. Boa resto de journey pra vocês. Valeu, Smoke. Valeu. Quite a bit for most É. of the rest of the run. Aí também, quando eles estavam lá em Batalha em Sara ainda, a Eiko e o Mog haviam trocado de lacinho, né, do Ribbon lá, né? E agora que o Mog se foi lá, o Ribbon se transformou num outro item. Que, se eu não me engano, ensina a habilidade pra ela de invocar aquele summon lá. Porque a gente não vai usar a Eiko mais nessa partida, então, nessa run, né? Então não importa muito. Yeah, so this is Melty Gemini. E aí agora os torne os Orn aí, acabar fazendo aquela famosa fusão lá, Have Relaxing Sun, so it's gonna be scary. e virar o Melt Gemini. This fight is in this route it's almost Essa batalha aqui é um basically pouco essential to have the Zoran shape because perigosa you just também, cannot porque afford to have, você consegue can't afford to have any missing damage at all. morrer bem Big fácil. move, Aqui. viral smoke. This basically gives everyone a status where they can no longer get AP and they all take a que- lot of damage. Normally you'd want to have some Vamos ver rising como suns tá. to do some extra damage with Amaranth, but as you can see, já Steiner with the morreu Flame já. Saber really is holding down the fort in terms of heavy lifting the damage. Nossa, esse Steiner tá bem forte, hein? Now, like I said, a lot of old routes used to have the Angel Bless on Zidane. Tá dando 5 ou Really 6 mil de do the dano. extra little bit of damage with the Zoran shape. A Wings with a Miss is very, very nice. So if you do Mas have aqui tem uns auto-haste on this 25 mil de fight, you HP, can então ATB wait with Zidane, but is mais uns very, 3, 4 very turnos já tight. It's a terminou very já. tight window. It's one of the most difficult Yeah. ATB ways to get in the entire run. Yeah. Yeah, the timing window has almost no room for error whatsoever. So without that, we need to make sure that we are set up in the best way possible. Você pode ver que essas batalhas tem bem um setup já, antes de começar ela já. Ele equipou ali o Steiner com uma outra habilidade chamada de Antibody, que é anticorpos, né? Protege ele contra The fact that we have virus poison. doesn't really matter. The menuing is the same whether E we get AP on this fighter or not. That makes aí faz com que fique bem mais forte, bem mais fácil, né? you had to like do different Essa stuff batalha. based on whether you got viral smoke or not. Yeah, the route that you would have seen at AGDQ 2013 would have had Freya here. And what the route used to do is if you didn't get viral smoke, O Steiner é o primeiro personagem que alcança o limite de dano, né? Que é 9.999. Ele consegue isso antes de. Ele consegue dar esse dano quando ele entra em trance, né? Porque quando ele entra em trance, ele consegue dar 3 vezes o dano. E depois disso, ele consegue também usar sem entrar em trance quando ele pega a Excalibur 2 no final do disco 4. E aqui eles descobrem que tem uma mulher aqui presa aqui, né, que eu já havia aprendido, e que na verdade é a Hilda, que era a esposa perdida do Cid. E eles se reúnem aqui, né? Tem aquela velha história lá do... eu não lembro, né?
Que é o sapo lá que ele ganha um beijo da princesa e vira um humano. Eu esqueci que história que é essa aí, mas basicamente é aquela mesma história lá. Pra pegar a Excalibur 2, que é a espada que tem o maior poder de ataque no jogo, você tem que derrotar o quarto boss elemental da última dungeon do jogo. E ele vai estar num baú invisível. Tem que chegar lá em 12 horas. Isso também é uma outra coisa assim que eu nunca fui muito fã do Final Fantasy, ver como acontece, né? Ele sempre tem uma side quest bem longa, assim, bem difícil de fazer, que você tem que matar um chefe que às vezes é até mais difícil que o chefe final. E aí você ganha uma arma, só que aí você, tipo assim, essa arma aqui é tão forte, só que não tem ninguém pra usar, sabe? Isso acontece aqui no Final Fantasy 9 também. Você ganha essa espada aí e depois você mata o último boss. Só serve pra isso. Você vai uma batalha com ele. Uma batalha não, 3 batalhas, vai. Outro desse aí também era tipo Final Fantasy. Final Fantasy 10 também acho que tem isso também. 10 nem tanto. Final Fantasy 12. Tem que pegar todas as hunts pra poder pegar uma espada. E aí quando você pega a espada, você não tem nada pra matar com ela. E depois eles voltaram do Glug Mountain, né? Depois que resgataram a Hilda, e a Hilda transformou de volta o regente em humano. O Cid, assim como algumas outras coisas, ele é recorrente da série. E é meio que ele é muito um easter egg, só que aparece em todos os Final Fantasy. Depois do Final Fantasy 2 ou 3, foi o Chocobo também, que ele virou recorrente também. Todo Final Fantasy tem um Chocobo. E tinha uma outra coisa agora que eu esqueci, qual que foi o nome? Which, if you remember the holograms we saw in Oilvert, they kind of showed 2 planets kind of merging into one. Kuja wants to fuse Terra and Gaia into. Temos o que? Mais 1 hora mais ou menos pra chegar no menu do Pandemônio? Vai ser uns 40 minutos, eu acho. Então é hora de entrar essas doações aí. Tem uns 30 minutos. Faltam $8.000 pra alcançar o incentivo. Mas deve chegar. Ele consegue alcançar sem problema isso aí. Não, depois do casamento lá, não duvido mais de nada. Aí é que o Cid tá trabalhando pra construir o. Aqui não é o Cid ainda, né? Aí, enquanto eles estão conversando lá, o Cid tá tentando fazer um novo airship, né? Que consegue voar sem a presença da névoa. E para tentar agilizar a construção, ele vai usar a carcaça daquele navio que ele tá usando para poder seguir aquele outro airship. O nome daquele navio era o Blue Narciso. E depois disso eles começar a ir atrás do Kuja de verdade mesmo. Certo. Essa parte aqui é o Steiner procurando a princesa, né? Porque a princesa, por algum motivo, sumiu. Ninguém sabe onde que ela foi parar. E aí ele pede o grupo aqui pra ele ajudar a procurar ela. E eles não conseguem achar ela e descobrem que ela não tá mais em Lady Bloom. All right, we got a follow-up donation here, another $25 from Shazamistan. As promised, here's the extra 25. You'd be amazed how many people get it wrong. Question for the couch. What's your favorite summon in the series? Uma pergunta interessante aí.
Furem, se puder responder qual o seu summon favorito da série. Eu gostava do Diablos, do Final Fantasy VIII. É, mas pela animação mesmo. É, o do trem também é bom também. Eu meio que gostava também daqueles que é o... que tem aquela animação longa lá, principalmente o Eden também. Acho que a animação do Eden, que é o último som do Final Fantasy VIII ali, acho que é 2 minutos e meio, 3 minutos. A animação do golpe dele. Eu literalmente colocava ele pra rodar, saía, tomava uma água, voltava e tava terminando ainda, tá na metade. Esses tratos aí pra descansar os dedos. Só que o problema do Final Fantasy VIII é que a Summon tem animação muito demorada e o dano não é tão grande assim, né? E aí depois de um tempo você percebe que como ele só tá daquele ataque básico, né, padrão mesmo, que o DPS vai ser bem mais alto. E aí eles perceberam que a princesa não está em Midbo, e aí eles pensam assim que o único lugar que ela pode estar é em Alexandria, né? Porque ela não voltou para Alexandria depois daquele ataque do Bahamut. And let's make sure everybody's still awake out there. I've got a $75 donation from Titus244. Always remember to laugh once a day. Essa risada. Alright, I'm gonna crack open my second can of Monster then. I don't know what y'all are doing. Come on! O pessoal não gosta dessa cena aí, não. If you think the Titus laugh is bad, you should hop on YouTube and check out my Eu favorite song. lembro que eu colocava no mudo isso aí na hora. Someone took dialogue from FF10, primarily Waka's, and overlaid it to Tipo, até que eu entendo, né, cara? Porque aquele lá foi o primeiro Final Fantasy que eles colocaram voice action, né? Então, aí sempre fica daquele meio, né, que forçado. Acho que voice action nos jogos foi uma coisa que demoraram pra levar a sério. E sempre tinha muito dessas coisas assim, colocavam um pessoal meio aleatório pra fazer as vozes. Aí, ou tinha zero emoção, ou não tinha interpretação. Ou tinha interpretação demais, né? O ruim mesmo era quando ia fazer em inglês, né? Porque eles têm que tentar acompanhar a boca do personagem lá, né? E aí ficava aquelas aberrações lá que eles fazem. Sim. Esse hahaha é o mais famoso, só que tem umas 2 ou 3 cenas ainda que, se você parar pra ver assim, você fala assim, o que tá acontecendo aqui? Por que tá acontecendo? O cara dá umas gaguejadas no meio da fala, assim, só pra poder acompanhar a boca. Bom, aí depois ali o Zidane tava procurando a princesa e acabou achando a Beatriz, né? Que a Beatriz estava sumida depois daquele ataque do Invencible. E aí eles viram que ela tá bem. E ela falou que estava procurando a princesa, só teria um lugar que ela conseguiria achar. Que é ali no cemitério ali, na frente do túmulo da mãe dela. E ela não tá conseguindo falar ainda, se não me engano. Coming up here is a couple of interesting little moments here. Garnet is given an actual Garnet, which allows her to summon Bahamut. And then she's going to ask to borrow the dagger that helps her name herself My Man earlier in the run to make her next big decision. And it's a nice little visual metaphor for, like, you know, leaving your baggage behind. Nossa, o mashing que ele tá tendo, os botões ali, dá pra ver agora que ele levantou um pouco o controle.
A técnica dele tá meio, sei lá, hein. Porque ele tá dando mesh mesmo quando não tem texto nenhum. Mas tem um personagem aí que ele... Os runners, né? Ele sempre muda a maneira de segurar o controle pra não ficar dando problema na mão, né? Ele parecia até um pouco que ele tava batendo com o controle na mão em vez de bater com o dedo no controle também. Ele tem aquele corte de cabelo, né? No Japão tem bastante disso aí, né? Sempre que a mulher tem aquela resolução, né? Tipo assim, vou mudar não sei o que lá. De mudança, né? Sempre que quer tipo, mostrar que tem uma mudança, vai lá e corta o cabelo. Shoutouts pra laços de família, pô. Combatendo câncer já ia há muito tempo. Icônica cena de raspar o cabelo. Ficava melhor antes, eu acho, hein? Eu tenho que concordar com você. Aí aqui ele terminou aqui o último airship, né? O Rio da Guard 3. Que aí agora ele consegue voar em qualquer lugar mesmo se não tiver a névoa, né? Que era o que eles queriam. Depois que eles resgataram a Hilda contou pra eles qual que era o plano do Kuja, né? Porque ele ficou preso durante uns 3, 4 meses. E nesses 3, 4 meses aí o Kuja ficava conversando com o Kuja começava a falar com ela pra poder explicar o plano dela. O plano dele pra ela. E aí depois que ela foi resgatada, ela contou pra eles qual que era o plano, né? Será que já falou essa parte já? Aí você me pegou, que eu não tenho conhecimento suficiente pra... É que eu não sei se já passaram essa parte da explicação na run, né? Mas então, ela falou assim que tem uma localização que o Ku já havia comentado, que é esse lugar aqui, é o Y Castle, né? Um castelo invertido. Que tem que ele vai mostrar qual que é o selo para poder entrar numa localização que é chamada de Shimmering Island, né? Que é a conexão dos dois mundos. The stronger the attack power of your weapons are, the less damage they'll actually do, and so you're able to do more damage using some of the weakest equipment that you had from the very beginning of the game, and it's just kind of a cool gimmick because the pieces are all there and you're able to figure it out after. Não é Eurobeat, é Europop. Ouviremos Eiffel 65 no Airship. Bom, é que tem aquele Y Castle, né? Que na verdade é chamado de castelo invertido. E quando ele chega aqui, o Amarante fala que por que a gente tá trabalhando tudo junto, sendo que eu posso trabalhar sozinho e fazer melhor que vocês, né? Aí o Amarante faz uma aposta com o Zidane e faz uma corrida também, né? Pra ver quem vai chegar no topo do castelo pra poder chegar pra poder ver o selo lá que tem. If the announcer tells Matt to go on a coffee run, I'll donate $50 more. Okay, so Matt, go get coffee. Bring me one while Uma atualizada nos incentivos que estão chegando aqui. We are almost at 33K on that one. Que eu acabei de perder a tela que eu estava. What number encounter was that? Aqui o Blindfolded menu. No fim quase no fim, né, do disco 3 aqui. Ele vai fazer uma parte longa no menu, ele tem que trocar, se eu não me engano, o frame até eles são 25 ou 26 equipes que ele tem que fazer. E se chegar a $40 mil, ele vai fazer de olhos vendados. O menu que é o true final boss de qualquer run de RPG. Lembramos a run Symphony of the Night Blindfolded, que um menu quase ripou a run inteira. Tem 32.800 de 40 mil.
Ele não vai acabar antes do tempo, até porque a gente viu algumas cutscenes a mais, eles estão salvando bastante o jogo pra não ter risco de perder a run. Então a expectativa é que seja acima de 9 horas mesmo. Ele tá tendo um número um pouco mais alto aí de encontros, é o 38º, apesar dele ter falado que é o 37º. Esse, numa run normalmente ele tem em torno de 50, 60, então... Tá um pouco alto pra altura da run que a gente tá. The main sort of technique we use in this speedrun to defeat bosses is to, like we said before, stack multiplicative abilities like MP attack and the killer abilities. One of the most useless abilities in the game is a killer ability, and it's called Stone Killer, and it's used on like 3 enemies. That's one of them. The epitaph is another. Tem uma. Eles usam pra matar a maioria dos bosses, eles destacam as magias, né, as habilidades, então eles vão adicionando uma em cima da outra pra dar o dano todo de uma vez. E uma das habilidades mais inúteis pra speedrun é o Stone Kill, que é uma habilidade de matar, que só serve num dos inimigos que apareceu lá, mas eles não enfrentam ele. Essas Killer Ability aí, né? Tem várias habilidades, né? Bug, Killer, Beard, Man Eater, Devil Killer, Dragon Killer, tudo mais, né? E cada habilidade que você coloca, ele aumenta o dano em 50%. E alguns monstros tem mais de uma das características, tipo Bird e Bug, né? Se você estiver flutuando, se estiver voando. E aí aumenta em 50 e na verdade ele dobra o dano, né? Que é 50-50 e dá o dobro. Aí aqui eles terminaram de subir o castelo e aí eles veem que o Almarante conseguiu chegar lá antes. E agora que ele mostrou que ele consegue se virar sozinho melhor do que eles se abrindo em grupos, aí ele fala que vai se separar deles. E aí, como a Hilda tinha falado, tem esses espelhos aqui que tem a localização dos selos. Que são 4 localizações meio que elementares, né? Aí cada uma delas vai ter um boss de terra, água, fogo e ar, né? The train is coming, don't you hear? I guess the blindfolded menu will soon be here. Shoo shoo and greetings from Germany. And on that note, we are officially over 33K for that. There's less than 7,000 to go for that blindfolded menu. Let's keep it coming. Yeah, we've got probably another 30, 40 minutes? 40 minutes? I think they can do it. Alright, so I'm actually going to be utilizing essa batalha aqui, ele só toma dano só de magia, porque ele é imune a dano físico. E ele vai ficar usando o Firaga. Vai ser basicamente o Firaga da Vivi, o Magic Sword do Steiner. Acho que vai usar o Lancer com a Freya. Enquanto isso, vai usando Poison com o Zidane. Yeah, so this is pretty well timed. As I mentioned before, there are some routes that have elected to use Broadsword on Steiner to do extra damage and cut down on Firagas, but that right there is one of the reasons why it is a problematic strat, because once he curls, his defense rises significantly, and you essentially can't do any damage to him with physical attacks. So there is that inherent risk if you're going for... Quando ele se enrola ali, aumenta mais ainda a defesa dele, né? Tem essa outra fase aí, né? Acho que é por isso que tá tentando controlar o dano pra poder... Nossa, esse dodge rate dele tá muito alto. Tanta vez que eu olho os bosses atacando ele tomando
E aí ganhando o Miz dos bosses. Yeah, other routes, that boss is actually vulnerable to the heat status ailment. So previous routes actually equipped the Flame Saber and add status on Steiner there for a 10% chance of landing heat, which makes Aí depois que ele tá aqui quase morrendo aqui, ele fala que die instantly when it takes a turn. eles não vão conseguir remover o selo que tem nessa área que eu tinha comentado, que é o Shimmering Island. Você vê aí um outro belo menu que ele faz aí. E o outro é um pouquinho maior. Um pandemônio. I love that AGDQ is supporting cancer prevention. Eu, se bobear, ficava 9 horas só pra fazer aquele menu ali. If the couch can name the summon that defends Alexandria, I'll donate another $10. My donation goes to blindfolded menuing. Porque também ali tem o que ele vai colocar, o que ele vai tirar, tudo mais ali. Se você fica pensando, vou colocar essa habilidade aqui, vou colocar essa habilidade nesse aqui, aí depois você vê que colocou uma equipe no cara errado, tem que tirar daquele cara, colocar em outro, você fica vendo tudo essa parte aí. We've got another $50 from Hey Matthew. Here's the other $50 I promised. Also, yes, Matt, you really have to go get coffee. Just do it, Matt. And since Matt's going, anybody here in the room want something? Yeah, we got a few. Okay. Yeah, Matt, just bring a couple extra, all right? We'll need like 7 or 8. Yeah. O Matt tá dando uma cochiladinha ali, falaram pra ele que ele realmente precisa buscar café. That was encounter number 50. Considerar que lá é começo de dia ainda, 7 da manhã. Lá tá naquele inverno também, né? Sim. Chegaram a mandar aqui 2 graus lá, médio nos dias. This is one of the few areas where zero encounters is fairly common. One of the most common outcomes. É que essa dungeon aqui, né? Se eu não me engano, eu acho que todo o dano físico que ele for dando nas batalhas aqui é cortado pela metade. E é melhor correr mesmo do que ficar batalhando esse pessoal aqui mesmo. Ele já correndo de tudo, basicamente, né? Great job so far, and hope we get to see the blindfold incentive. Also, a quick update for you, Matt. We've just done a head count. There's about 39 people here in the room. So, 39 coffees, that shouldn't be too bad. Anybody who wants to donate $39 wouldn't be too bad either. 39 pessoas lá assistindo no momento. Shoutouts to Matt. Inclusive pediu pra buscar café para as 39 pessoas. O incentivo tá subindo tranquilamente aqui, devagar e sempre. Quase nos 34 mil já. Você tem o cabeleireiro estilista brasileiro, que eu esqueci o nome agora. Ele trabalha nesse tipo de cabelo e outros estilizados. So we get down here to regroup with our friends and we find out that temos algumas doações de $100 entrando aí. And we don't know where he is. And so we're gonna send Matt here to Zweihander, os $100. Because he is the pack várias vezes assistindo a primeira vez doando. Finalmente numa posição que eu consigo doar. Muito obrigado pelas muitas horas de entretenimento durante os anos. O Muck 1000 aqui doou $100. Tenho que doar durante o melhor Final Fantasy. A detecção logo no começo fez a batalha do meu pai com o câncer curta e com sucesso. Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. Lembrando que todas as doações arrecadadas elas vão direto para a Prevent Cancer Foundation. Elas não passam nas mãos de ninguém. Era isso que eu lembrei que eu tava procurando aqui. Nevermind, a Prevent Cancer Foundation, ela é uma organização não governamental que ela trabalha muito na prevenção do câncer. Ela tenta parar o câncer antes dele começar. Então, eles investem muito em pesquisas de diagnóstico, pesquisas com o câncer.
Eles têm a operação mais focada nos Estados Unidos, mas eles também trabalham com outras entidades contra o câncer internacional. E é aquilo, né? A pesquisa que eles descobrem lá, eles conseguem distribuir pro resto do mundo. É que eles saíram do Ipsen Castle, né? E aí quando eles saíram, eles perceberam que o Amarante não tinha saído e tava lá dentro ainda. Aí o Zidane decide voltar sozinho pra poder procurar ele. O que aconteceu foi que depois que eles chegaram no topo, ativou todas as armadilhas do local aqui, né? E quando o Amarante foi tentar sair, ele caiu num buraco da armadilha e caiu naquela posição de bêbado ali. Já teve run de Valkyrie Profile? Boa pergunta. Eu tô achando que talvez tenha. Não, eu tô achando que teve não, hein? Que eu me lembre, assim, nesse evento eu sei que não teve, mas em outros eu também não lembro de ter visto. Não, eu acho que o 2 teve algum daquele do RPG Limit Break, se não Ah, me sim, engano. no Limit Break com certeza teve. Então, lá eu tô achando que teve. Tem aquelas maratonas de Star Ocean barra Valkyrie Profile lá e deve ter tido. So now we've got these 4 mirrors that are placed on a world map, and they're Aí depois que showing us eles the locations of 4 elemental removeram ali shrines, os which selos is ali, né, a com os really, really espelhos, obvious allusion ele mostra a to, localização do FF1 if you've played it with the 4 guardians. And when you então acho see que tá the guardians that are os at selos, the né, que shrines, they will look protege awfully familiar, a if entrada you've played do FF1. And they need to break into parties of 2 outro planeta lá. and place these mirrors on the shrines all at the same time to unlock the portal to the other world, which is Terra. And again, if you notice, like they E aí pra poder remover right at the direction that you need to be going. o selo, né, tem que colocar aqueles espelhos lá em todas as localizações no mesmo tempo pra poder remover o selo, né. E aí com isso eles decidem dividir o grupo, né, de 8 pessoas em duplas de 2 e colocar ele em cada uma desses shrine que eles falam, né. Essa parte aqui eu achei interessante, só que eu também achei meio que como posso falar? Eles cortam uma boa parte do jogo, né? Porque normalmente quando você vê esse tipo de jogo, eles vão de templo em templo fazendo essas removendo esses selos, né? Aqui basicamente eles colocaram dividiram em 4 e vai dar só uns QT aqui e ali e vai pular tudo. Dupla de 2. Dupla de 3. Also, update, we are now over $34,000. There's less than 6,000 left for the blindfolded menu. We're running short on time, but we can do this. I believe in y'all. Got about another half hour or so. About another half hour, all right. So yeah, he's gonna make a little pit stop here to o Anonymous dou $250 aqui, situação similar a de alguns. Eu desmaiei no meu computador enquanto você tava lutando contra o Zamaluk. Acordei e você tá voando no airship. Perguntou o que ele perdeu. Bom, aqui o que acontece? Como ele acabou perdendo lá o torneio de cartas no começo dos D3, ele não ganhou o Liberty Ring, né? Aí agora ele vai ter que vir aqui pra poder pegar ele. Liberty Ring dá uma habilidade de Auto Life, né? Que tem duas maneiras, né, que ele consegue. Duas utilidades, né? Uma delas é pra poder sobreviver a alguns bosses que dão. Depois que ele morre, dá aquele dano lá que basicamente é um hit kill no grupo. E a outra é pra fazer uma técnica com uma habilidade do Steiner, que vai ser bem útil no último CD. It's also pretty convenient that town is very close to the shrine, so you don't really have to go that out of your way to get it. É que esse dividir aqui
Yeah, Vivi has to walk behind A Steiner. princesa e a Eiko ficaram no templo da água. He's a little too aerodynamic, A Amarante e a Freya ficaram no templo do fogo. O Steiner e Vivi ficaram no templo do vento ali, né? E no último é o templo de terra, que vai ser o Sidani e o Quina. There's an anonymous donation here for $250. Yeah, there we go. I passed out in my computer chair while you were fighting Gizmaluk and woke up to find you flying around in an airship. What did I miss? Blindfolded menuing, please. Lembrando aí que estamos em quase 35 mil aí dos 40 mil necessários para o menu com os olhos vendados. Ele deu aquele save ali pra poder, antes de entrar aqui, né? Que aqui nessa localização a única coisa que tem é uma batalha contra um boss. E tem uma estratégia para poder evitar de tomar muito dano dele. Só que mesmo assim ele consegue matar a parte bem fácil. O menu tá a 35 mil de 40 mil. Thank you very much. Yeah, so all the parties at their respective shrines are kind of going through various trials. And we're just Ele getting, não faz o menu vendado na mesma velocidade que ele faz os outros, né? one wonders how they Faz sim. simultaneously Rapaz. exactly, but Eu acho que no máximo ali ele vai fazer um pouquinho mais devagar para ele poder. So you see, if you look at them, like Quando ele coloca uma habilidade aqui pra algum item assim, sempre tem aquele. A sound kill, né? Tem aquele sound effect lá, né? Pra poder confirmar se funcionou mesmo, né? Então. Mas tirando esse aí, acho que ele vai na mesma velocidade. Bom, como eu já comentaram também que ele usa elementos dos primeiros Final Fantasy, né? Depois do NES, do SNES. E aí, se eu não me engano, esses guardiões aqui são guardiões que são os bosses tentam imitar o do Final Fantasy 1, né? Sim. Que é o Lily, o Lich, o Marilis. Outro tipo. Eu acho que o Lich, a Gaia, tinha o... Não sei se era a Morte ou Death Knight. Tinha o Kraken também. Sim, sim. O Kraken e o Tiamat. But it is very useful in this fight in particular because this guy has a few different spells that can do a lot of damage. He also has Earthquake and he also has a very strong physical attack. But we're going to be using a combination of regular attacks as Pra well quem as nunca jogou Final Fantasy e não quer um jogo muito longo pra jogar, eu recomendo os primeiros. Porque praticamente o primeiro, tudo que tem nos outros vem da base do primeiro. Até em questão de, claro que a história desenvolveu muito mais, né? O jogo se desenvolveu muito mais. Mas pra você ter uma ideia geral do que é Final Fantasy, eu recomendo bastante o primeiro, os remakes principalmente. É que tá fazendo a batalha contra o Earth Guardian, né? A estratégia é o seguinte, né? Ele tem algumas habilidades que causam dano de terra, né? E por isso ele colocou uma equipe no Quina que absorve terra. E colocou uma equipe no Zidane que causa esse status de float ali, que tá flutuando, né? Como o ataque é de terra, é que nem Pokémon, né? E aí ele não é atingido. Enquanto isso ele tá usando o Knight com Quina pra poder colocar o boss pra dormir. E depois dar mais dano ainda. E esse é um dos bosses que você consegue usar o It com Quina, né? Que ajuda bastante. Faz a batalha ficar mais rápida. Vocês têm que... O monstro, ou o boss, né?
tem que ter a menos de 25% do HP para poder usar o Witch. E aí então ele basicamente bateu 25% do HP ali. O Kuina tem essa habilidade chamada de Blue Magic, né? E para ele aprender habilidades, além das que... a habilidade do inimigo, né? Ele tem que comer o inimigo. O Kuina é um gourmet, né? Então... Bom, aí depois da batalha lá contra o Earth Guardian, ele vai lá e recupera todo mundo que tava no grupo, né, dos outros Tireno, como posso falar? Outros templos, né? E agora ele vai ter acesso ao Shimmering Island, né? Que é a conexão de Garnet. So we've made our way now to the Shimmering Isles, which, as it turns out, is sort of a gateway to the other world, if you will. The world that we've been on, esse lugar aqui é is known as Gaia, but, uma conexão, né, entre Gaia, que é esse mundo que eles estão, e Terra, que é o outro mundo que eles estão para ir, e também aqueles que eles estavam vindo, que eles viram, né? Vários acontecimentos naquele Willivert lá. This is a pretty important plot section of the game. I really like how they transition from like the iris of Zidane's eye into the. Ele tá indo agora pra Terra, que é o outro planeta lá, né? Earlier when he mentions like all he remembers is this like bright blue light, and now that's like the first thing that we see when we get to Terra before we actually get to see the backdrops. And now we see this character that we saw earlier that we have an idea is not too good of a guy, but esse incentivo de 40 mil tá bem alcançável do menu de olhos vendados. O que tá bem longe ainda é o Bloodborne no setup Block 6, hoje à tarde, quase no fim do dia já. É de 250 mil. A gente tá em 50 mil ainda. Se rolar vai ser 8,5 Bloodborne. E tem um de 90 mil também pra jogar o Tomb Shredder, a fase Tomb Shredder no Super Grace World. Então ainda tem bastante coisa pra rolar aí. Aqui agora chegaram aqui em Terra, né? E a primeira coisa que ele encontra aqui é o Garland. Garland também, quem jogou o primeiro Final Fantasy, é uma referência a ele também, né? O Garland ele vira o caos no fim do jogo, né? Isso. O Black Knight original praticamente. É basicamente isso, mano, que ele era o cavaleiro de um reino lá perto, não era? Sim, aí ele sequestra a princesa e vai pra um local que há muitos anos atrás era a casa do Chaos. These are actually an undead enemy, so you can actually kill them with life as well. There's $100 here from Seriously Surly. E outro undead, né, que ele consegue usar as magias de cura dele e de vida pra matar eles. Of course. Oh, naturally. E se você dá vida aos mortos, eles deixam de ser mortos e deixam de ser seus inimigos, aparentemente. This is actually one of my favorite songs in the entire game. It's just called Terra. Se considerar que assim, tem muito pouco skip na run, então ele praticamente joga o jogo inteiro na raça. O skip que você tem ali vai 40 segundos pra você skipar uma batalha, digamos assim, que é os maiores que você tem. Tirando isso aí, ele basicamente passa o jogo inteiro. Ali, o Dana chegou ali na terra, ali contra o Garnet. A Garnet fala pra ele que você não sabe de nada, esqueceu tudo que você aprendeu e tudo mais lá, né? E aí ele pede pra aquele gnomo ali, né? Que vai poder acompanhar o Zidane e levar ele até o Garnet pra poder explicar ele como que
we've got a qual que é a origem dele. $150 from Kipanjin219. Recently picked up Final Fantasy IX and enjoy it. Loving this speedrun and wanting to see the blindfold aspect of it. Hype! Hype. 55. This is some next level. You know, I already know. Listen, right? If ever there was a total encounter number that a run was destined to have, this is the aproximadamente há 20 anos atrás, Europop do iPhone 65 ficou preso no CD player do carro do pai dele. E por muito tempo eles andavam num carro que eles só podiam ouvir as músicas do iPhone 65. 2 décadas depois essa piada é mais ou menos interessante, é finalmente relevante para alguma coisa na minha vida. Obrigado, AGDQ. And they say, about 20 years ago, Europop by Eiffel 65 got stuck in the CD player of my dad's car. And for a very, very long time, we drove a vehicle that could only play Eiffel 65 songs. 2 decades later, this mildly interesting anecdote is finally relevant to something in my life. As pessoas ficavam, por algum motivo, obrigadas a ouvir iPhone 65 por um longo período de tempo. É, porque já é a terceira, quarta assim já, né? Sim. It actually has a very good chance it happens. Yes, it does. At this point. Yeah. It's like a very realistic number now. A gente quer chegar em Brambal, né? Que é a última cidade do planeta, né? Que todas as outras foram destruídas. So this is the second airship of this disc that we've seen. We encountered it earlier. It's called the Invincible, and Kuja is actually aboard it. And we kind of saw that this is the eyeball in the sky that Garnet had seen as a child. And now that when she sees this here, and she like kind of makes that connection subconsciously and has that flashback, Aqui de novo a princesa lá vê o Invincible aqui, que é um airship, né? E aí lá daquele PTSD aqui. E lembra que foi o airship que destruiu a vila dela lá, que era Madansari lá. And we see, this is what I was saying earlier about like the plot line of Vivi, like his character arc and him trying to understand his existence and where he came from, like directly parallels Zidane's, which is going to unfold now. Aqui tá meio que uma mensagem do Garland pro Zidane, né? Falando que agora você vai entender qual que é a sua origem e existência. E agora eles vão procurar um lugar para poder colocar, para poder deixar a princesa descansar, né? There's a $25 donation here from Matthias. Not my favorite Final Fantasy, but it's Aqui eles estão fazendo um revezamento, né? Primeiro foi o Muttski que começou a partida, a run. Ele jogou as 3 primeiras horas praticamente. Depois trocou pro Tojju, que fez o restante do segundo CD. E aí no terceiro CD ele trocou agora pra Luzbelheim. And on the opposite end of the spectrum, $20 from Solace184. Had to donate for my favorite Final Fantasy. For the runners who stayed up all night, don't forget you weren't alone. Pondo dinheiro aí no for the first Bloodborne. time, we actually passed the crystal that's in the Final Fantasy IX logo, and kind of like the emblem for this game. Every game has its own like cover artwork, and the crystal here is it for this game. And we see that it's actually like quite a large. Outra doação de $39, $1 para cada pessoa assistindo lá no momento. Very, very small. With the perspective here, kind of shows you that these people kind of like worship it. Você quer? There's $20 Olha, não sei não, cara. Tá na mochila, tá bom. Arieza's 215. E se vocês quiserem doar, coloquem a tag BR no nome pra gente identificar ele aqui ao vivo pra vocês. A doação. Inclusive, a única forma de saber se estamos ao vivo ou não é doando.
porque a gente lê a doação. O dinheiro vai direto para a Prevent Council Foundation, não passa na mão de ninguém antes. Os prêmios que eles mostram, eles não estão sendo enviados para o Brasil por questões alfandegárias, então vocês podem participar dos incentivos, mas não dos prêmios. E caso vocês queiram algum merchandising aí da GDQ, temos 2 lojas da Yeri que vende camisetas aí. As camisetas da GDQ, uma parte da venda delas vai para doações. E a Fangamer também, que tem alguns outros produtos além de camisetas. Tem blusas, cadernos, livros, tem chaveiro, tem vários pins. Demora para chegar aqui, é claro, porque é envio internacional, mas do pessoal que a gente conhece, todos que pediram, chegaram os produtos. E ainda assim você vai estar ajudando uma boa causa. Além de, é claro, você pode também se inscrever no canal da Games Done Quick e doar bits por lá, que todo o valor arrecadado com bits e subs, eles vão fazer uma doação no fim do evento. E durante todo o mês de janeiro, os subs da GDQ vão direto para a Prevent Cancer Foundation. Sim, o Furaime tá aqui interminável. Você vê o MVP da run narrando desde o começo. Tem alguns guias ali com mais de 90 páginas acompanhando a run. Tem todos os detalhes da história e das techs utilizadas. Nos hosts a gente tem feito uma rotação aqui. Ele está no CD3 ainda. Inclusive, se chegarmos a 40 mil aqui no incentivo, que tem 37.200, ele vai fazer um menu do Pandemonium de olho fechado. Vai equipar 25, equipar e desequipar, né? Em geral, 25, 26. Equipes e habilidades, né? Isso de olhos vendados. Nesse menu que vocês estão vendo aí, que não é nada trivial. Checker sends in $20. If you're so good at this, why don't you do it with your eyes closed? Teve uma doação falando, mas é tão boa assim que você não faz de olho fechado. Before our run, I mentioned this song being probably my favorite in the game because of its it is also an Easter egg in its reference to Final Fantasy II's Pandemonium Castle. If you are familiar with FF2 o Castelo Pandemonium é um easter egg do Final Fantasy II também. Is actually the exact same castle theme. É o mesmo tema musical, inclusive, do Final Fantasy II. Imagina o My Man ali gritando, dá uma cabeçada nele! Dá uma cabeçada, vai dar uma cabeçada nele! E aqui, depois daqueles eventos na cidade lá, aquele outro Genoma lá, né? Fez o Zidane aqui e aqui a gente começa a descobrir qual que é a origem do Zidane, né? E eles descobrem aqui que tem esse planeta chamado Terra e que era um planeta bem velho. E o planeta ele começou a morrer depois de um tempo, né? E aí eles explicam aquele mesmo conceito que eles explicaram no Final Fantasy VII lá. Que o planeta, dentro do planeta tem um cristal que ele cria as pessoas os monstros assim, do planeta, e depois que as pessoas morrem assim, a alma delas volta pro planeta, que aí lá faz o planeta crescer, e depois o planeta usa esse tipo de memória para poder mandar de volta e fazer novos tipos de criaturas, coisa do tipo assim. O que acontece? Depois de um tempo, o planeta ele fica velho. E chega uma hora que ele vai começar a morrer. O que aconteceu foi que isso do planeta Terra, ele viu o planeta Gaia, que era um planeta novo, ele usou uma técnica, ele usa uma técnica de fusão. Basicamente era engolir outro planeta e roubar
tempo de vida dela. Só acontece que falhou esse tipo de fusão. E aí os dois planetas acabaram se fundindo. E o planeta Terra ficou presa dentro do Gaia. E com nessa fusão, né? Destruiu ambos a superfície dos dois planetas, só sobrando só algumas localizações. Esse é um outro motivo também porque esse planeta que é o Gaia tem duas luas. Não sei se vocês chegaram a perceber, né? Que é uma lua azul e uma lua vermelha. E agora o Garland ele tem um plano que ele vai parar o fluxo de almas do planeta Gaia para que ele fique mais fraco, para que então o planeta Terra consiga engolir o planeta Gaia e tomar todo o tempo de vida que ele tem, né? E era isso que fazia aquela Lifratila, aquele Soulgate, que era o guardião lá. Ele bloqueava as almas, né, que estavam indo, e transformava ele em uma névoa e jogava a gente de volta para a superfície. A névoa que aparecia no planeta no continente da névoa, na verdade eram almas que foram bloqueadas de voltar para o planeta, que depois de um tempo causou aquelas condições estranhas de um monstro, a floresta do mal petrificar, a escave daquele jeito todo cheio de gelo, e outros tipos, né? Só que acontece, uma maneira dele evitar que essas almas voltem para o planeta é quando as pessoas morrem, né? Só que aí, um tempo atrás, e quando começou essa revolução da Airship, as guerras pararam. Então o Garand ficou um pouco frustrado, né? Ele teve um plano. O plano dele era fazer um genoma, né? Que é um homúnculo, digamos assim, né? Mandar esse homúnculo para Gaia, para poder fazer com que aconteça guerra entre as nações, né? Que seria Alexandria, Lindblom e Burmester, para poder fazer com que as almas tentem ir para o planeta, só que não consigam ir, para poder fazer com que ele fique mais fraco, mais rápido, né? Nós batemos o incentivo do menu de olhos vendados. O anônimo doou $1000. Eu tava tão impressionado a primeira vez que eu vi o Luz fazer o menu do Final Fantasy VIII de olhos vendados, que eu tive que doar. Esse daqui é uns 5 minutos, eu acho. E aí o plano de fazer esse homúnculo aí, mandar pra fazer guerra em Gaia. Primeiro ele fez o Kuja, né? Só que acontece, o Kuja, ele não tinha emoções e o Garand não ia conseguir controlar ele. Então ele teve a ideia de fazer um outro genoma, só que fazer um pouco diferente, né? Fazer ele desde criança e fazer ele crescer para ele poder ganhar o poder de Trans e para depois mandar ele pra Gaia para poder o Anjo da Morte que eles chamam, né? Poder fazer todo mundo morrer. Só que o que acontece, o Kuja descobriu que ele ia fazer um outro cara lá, sabe? Outro homúnculo, né? E aí ele ficou com ciúmes, né? Aí ele pegou o Zidane e jogou o Zidane dentro do esse outro homúnculo que ele tava fazendo na verdade era e aí ele ficou com ciúmes, pegou o Zidane e jogou em Gaia. E aí em Gaia o Baco lá, o líder do grupo lá, dos bandidos, achou ele e adotou ele como filho. E aí agora que ele volta aqui pra Terra, aqui, né, que ele descobre que na verdade ele foi criado para poder destruir o mundo lá, né? Aí depois que o Zidane descobre todos a origem dele, né, por que foi criado, ele meio que
do need to get se isola de todo mundo, né? E fica nessa localização aí, que eles estão agora. E aí toca essa música aí, né? A música bem famosa até, né? Tipo, o nome dela é You're Not Alone, né? Você não está sozinho, né? Aí aparece todas as pessoas do grupo dele e tenta encorajar ele para poder voltar, né? Fala assim que você pode ter sido criado para destruir o mundo, só que essa escolha que você faz é você, a gente sabe que você não é assim e tudo mais aí, né? Aí teve a primeira batalha ali, que vou te passar, que era a Freya e o Amarante que ajudei, né? Aí depois deixa dois pra trás. Não, foi o Eiko e a Vivi que apareceu. Aí depois desceu a Freya e o Amarante, que os dois também tentam convencer ele a continuar, né, sem desistir da vida dele. E agora é o último, que é o... Esse aqui é mais difícil das 3 batalhas que ele teve aqui, que é o Shell Dragon, né? So the main there's many reasons, but one of the main reasons why we can't just skip the Rebirth Ring if we lose cards is this fight, and the conditions that we need to nessa batalha aqui, para ele poder agilizar ela, ele vai se suicidar com o Zidane, e aí vai aparecer o meu macho aí, macho dele. That attack can get him into critical HP, which it didn't happen, but it is a possibility. So instead, we're going to do the standard strat. We're going to Suicide Zidane, which will make him revive, and therefore he's in critical HP. E quando morre, aí vem o cura ele. She gets to use Kiraga, which she's never learned. Awesome. So ideally, we'd want Garnet. My man. Is this how you want to solve the problem? So we really want to get. Ela usou ali o Kuraga, só que ela nunca aprendeu ali, o pessoal não sabe como que foi aconteceu isso aí, mas né? Olha lá, aí começa o. Olha lá. Tem essa habilidade que é o Smash aí, que deixa ele com 1 de HP. So this looks scary, but it's actually completely safe. And a trance. Does that take the berserk off? Yeah, it does. Actually, yeah. That's actually. But we should be able to get solutions. It should do 9s. O que acontece ali? Quando ele tá com Berserk, ele aumenta o dano em 50%, né? E quando ele virar o Trance, ele também aumenta o dano no Berserk básico em 50%. Só que também tem outra. Só que ele ganha outra habilidade lá que consegue dar o dano máximo, né? E é um pouco mais rápido. 9999. Doações de 9999. So he's going to be doing that. He's going to be setting up the party, and then he's going to do a save. And after he saves, we're going to need complete silence so he can concentrate. And again, thank you for donating towards this. Vai salvar e fazer o menu. Eu vou deixar ele fazer o que ele fez no menu, né? Aí depois aqui eu faço o passo a passo do que foi que ele fez. Olha a mão dele fazer o que tal, olha lá. Cara, aperta os 4 botões ao mesmo tempo ali, praticamente. Vai salvar e começaremos. Mandem seus Blazer RNG pra dar sorte pra ele. Tentar prestar atenção no controle também, pra saber como que ele mexe.
Sensacional. Tentei acompanhar aqui enquanto ele fazia ali e me perdi aqui no meio aqui, hein? A velocidade que ele faz ali também. Beleza, então vamos lá. Primeiro ele começou desequipando todo mundo. Aí depois ele equipou o Javelin na Freya, ele equipou o Iron Sword no Steiner. Aí depois ele voltou pro menu, rearranjou os itens, depois foi e falou com o Mog e vendeu tudo que ele tinha, exceto vários itens aqui que vou ter que pular aqui. Aí depois ele voltou pra loja, comprou um Defender, um Holy Lance, um Avenger, um Defense Gloves, 2 Coronetes, um Minerva Plate, um Platinum Armor, comprou 40 Phoenix Down e o restante do dinheiro em High Fortunes. Depois ele voltou pro menu, deu Optimize, comprou Glass Armlet no Zidane, voltou pra Amarante, Optimize, Glass Armlet, voltou pra Freya, Optimize, Diamond Gloves. Quando você aperta o Optimize, ele coloca os melhores itens que você tem disponível no seu menu pro personagem. E aí depois ele troca pra colocar um outro que ele quer habilidade. Aí depois ele fez a Freya, depois ele foi pro Steiner, Optimize. Aí depois ele voltou pro Steiner, habilidades, HP mais 20, retirou o Devil Kidder, colocou Main Eater, tirou o ADD Status, colocou Ability Up, colocou Locomotion, colocou pra Freya, tirou o Level Up, Ability Up, Antibody, colocou Main Eater, Auto Life, trocou pra Amarante, colocou Curace Plus, Level Killer, Bird Killer, Main Eater, MP Attack, Antibody, Locomotion. Voltou pro Zidane, colocou Distract, removeu Level Up, Ability Up, colocou Alert, Counter, Main Eater, Locomotion, colocou a Freya pra frente e depois ele curou o Zidane se precisava. Acho que não precisava não. E ainda Isso aí ele fez tudo ali em... fez tudo ali em que? Um minuto? No. The standard for Luz is higher, so yes. Mas depois disso pode até encerrar. One time I got an encounter on that screen and it started playing this like really bizarre music. Does anyone remember that? Maybe not. But yeah, that was really Aí depois que ele fez todo esse menu aí, ele continua atravessando o Pandemônio, né? O Pandemônio é um castelo barra observatório que é usado para poder verificar a condição do planeta Gaia. Vai salvar, né? Para acompanhar o enfraquecimento da Gaia, para poder fazer o planeta Terra engolir ele, digamos assim, né? Just for good measure, just for good measure. Agora que já é o final do terceiro CD, né? Vai ter umas 3 batalhas. E são bem simples essa batalha aqui. I believe, guys. I believe we can do that. Chegamos aí a 50 pontos já. $12.34 from Shin David 07. Long time watcher, first time donating. Here's to my very first Final Fantasy and loved it. Eles fizeram um revezamento de 3 anos. Cada um pegou um disco pra jogar. Greetings from Finland. Awesome event you guys have. Mas normalmente cada um deles faz o jogo inteiro. Keep up the good work. So this is Lugia. Bom, aqui vai ter agora essa boss battle aqui, né, com o Silver Dragon aqui. E é bem fácil até, né? Só que também ele explica uma... posso falar? Eu vou explicar agora uma skill do Steiner, que com essa skill aí, basicamente ela que faz a run ficar mais fácil, né? A skill é chamada de Charge. O que essa skill faz? Ela faz com que todos os membros do grupo que estão com HP crítico, ou aquele HP amarelo, né? Ataquem o inimigo. Então, com o único comando ele consegue fazer todo mundo atacar. E vai. Se for ver aqui, tá dando 6 mil cada um, né? Aí imagina os 4 atacando, que vai dar uns 24 mil. E essa vai ser a skill que ele vai usar de agora em diante, principalmente
nos últimos bosses, né? Fortunately, these next two fights are essentially free. There's not really anything that can happen to die to them. So, and they don't take that many hits, so it really shouldn't be an issue. Dos arquivos de notas que eles têm tem mais de 90 páginas. Two iconic antagonists of the game. O Osmo, ele é um boss secreto, né? E para poder ter acesso a esse boss, tem que completar uma boa parte da Chocobo Side Quest, né? E além disso, tem que encontrar os Friendly Monsters lá, que é alguns monstros que, quando você encontra ele pede pra você dar umas joias pra ele. Essa run aqui, ela foi... teve um revezamento, né? No começo, as 3 primeiras horas foi o Muttski que fez. Depois disso, eles trocaram para o Tojju, que fez o segundo CD. E no começo do terceiro CD, eles trocaram para o Luzbelheim, que tá agora no controle, né? Que vai terminar a run, eu acredito, né? Mas se eu não me engano, a primeira run que teve do Final Fantasy IX em 2013, feita pelo Muttski, se eu não me engano, foi de uma vez só. Direto, né? E aquela foi um pouquinho mais longa que essa aqui. Foi 9 horas e meia aquela. Essa aqui vai ser quase a mesma coisa. Na primeira 10 horas aquela lá. Parece muito, mas para os jogadores que já estão acostumados acaba sendo tranquilo assim. Eles conseguem ficar até mais tempo jogando assim, direto, porque eles já estão acostumados. Claro que leva tempo para você conseguir ficar ali 9, 10 horas jogando direto, principalmente streamando também. Pushing Tobly into the elevator. O jogo também tem algumas cutscenes que são moderadas, né, de 2, 3 minutos. Essa parte aí ele pode dar um break, né? Sephiroth meio que era mago também, hein? Ele tem mais magia louca, né? Inclusive, as habilidades de espada dele vêm de magia. Na loja do jogo, pra carregar aquela espada Ele usava aquela katana lá, né? E a katana é meio que também tem aquelas... de acordo com o Final Fantasy, né? Tem aquelas magias lá, tipo Kotetsu. É do Final Fantasy Tactics aí. Katana de 5 metros que abre portal. A espada dele é mágica, é isso mesmo que tá falando. Also $20 from Darius Leogator. That was some impressive blind menuing. So much so that you've inspired me to try and speedrun FF9 and try to learn how to do that. Absolutely well done, Luzbelheim. Absolutely well done. Thank you very much. Yeah, if you have interest in learning this game, I highly recommend. It's really fun. Tá um pouco crítico ali, hein? Ele colocou na fraia o... colocou na fraia o Autolife lá. Yeah, the menuing, while you aren't going to be as fast as was out the gate, it is still, it's very fluid in controls. There's no lag at all, and it's really fun. Quando eles estavam em Gulag Mountain tentando extrair os summons da Eiko, o Torana percebeu que o Moogle lá, né, acabou ativando o Trance lá, né, que é esse poder de Limit Break. E aí teve essa ideia de tentar alcançar isso usando outro tipo de emoção que não é o mesmo que o grupo usa, né? E seria mais uma raiva, digamos assim, né? So now Kuja, who was earlier really interested in the fact that Mog was able to trance and defeat Zord and Thorn, has revealed that he now has figured out how to tap into trance and
Unlike our party members whose trance works for like 30 turns, his is gonna last indefinitely. And he just kicks Garland off that cliff. Bom, aí, I don't know, 300 um dos motivos que o Kuja deu todas aquelas armas pra rainha e ensinou ela como extrair os sumos e tudo mais lá, foi para poder ganhar o poder do sumo, porque era uma das únicas coisas que o Garland tinha medo, né? E foi por isso que ele foi lá e destruiu a vila dos invocadores lá, Madansari. E aí ele explicou também como o Kuja e o Zidane são que nem os Black Mages, que tem um tempo limite de vida, né? E aí ele fala assim que o Zidane tem uma vida bem longa, só que o Kuja dele é bem limitado, né? E que daqui a pouco ele vai morrer. E ele revela isso pro Kuja logo depois que o Kuja consegue o poder para poder conseguir derrotar o mestre dele, que era o Garland, né? E aí ele cata e fala assim, ó, já que eu vou morrer daqui a pouco, vai todo mundo morrer junto comigo. E aí decide destruir o planeta aqui, que é a Terra. E depois que ele destrói a Terra, ele decide ir pro outro, pra Gaia, pra também destruir Gaia. Aí tá mostrando todo o poder que ele ganhou agora, né? Depois que ele conseguiu acessar o trance, né? No, we made it so far. Eita, pá, On the subject of undying memes. Let's go back to Eiffel 65. Isso aqui meio que o motivo dele é bem diferente dos outros, né? Os outros, tipo assim, por que você fez? Sabe o que eu quis? O Kuja aqui, ele meio que tá tentando se vingar do criador dele, né? Que era o Garland. Pra tentar sair do controle dele, né? Depois que ele conseguiu sair do controle dele, ele descobre que ele ia morrer daqui a pouco aí. E fala assim, como morrer então, vai todo mundo morrer. Isso aí é basicamente o plot, né? O último chefe, assim, o motivo dele. We have $100 here from Miguel121. Thanks for putting together once again this great event. Final Fantasy IX is my favorite Final Fantasy, and of course I had to donate during Garland, this. ele aparece If there's something we can learn about this game, it's that you are not alone, so let's do this together. Greetings from Spain. P.S. Acho que talvez no Tactics. Ah, sim. E aí, como ele consegue destruir o planeta, né? Aí ele fala assim, não, vamos antes da gente sair correndo, evacuar o planeta aqui, vamos voltar pra Brambal e resgatar os Genomas lá, né? E aí ele coloca todo mundo pro o Invisible, que é o airship lá, né? Pra escapar dali. Aí tem esse outro genoma aí que é Mikoto, né? Que ela foi criada apenas para poder guiar o Zidane até o Garland quando ele voltasse, né? Porque o Garland sabia que um dia o Zidane ia conseguir voltar pra Terra sozinho. E aí, a única coisa que ela fazia era esperar ele voltar. Era a missão dela. O Luz, ele é espanhol, né? I also have $50 here from Complicated. I woke up to catch the last few hours of my favorite game being ran, and all I find is Eiffel 65? Not sure what to think. Great to see the best FF being ran this year, though. Good luck on the run. Não poderia perder a oportunidade de doar quando um dos mais incríveis membros da comunidade espanhola de speedrun tá nos abençoando com sua presença. Vá Luzbel, vá. E xalas pro Kios ali atrás. Lembrando, se vocês doarem, coloquem tag BR para localizarmos a doação de vocês. Será prontamente lida aqui.
We have a $15 donation Ainda from temos os Diablos. incentivos Hi aí com o guys, Bloodborne. my dad nearly died to blood cancer a few years ago, so I have to donate what I can for this cause. You all are amazing. Matar o Shout Worm out to the de... donation announcer, o gigante as Worm usual, no Dark cool Souls guy. 3 com a Thank you. régua Good de luck, Luz. raios aí, a Storm Ruler. Tem 33 mil de 50 mil. Eles conseguiram escapar aqui, né? Eles mostraram que o planeta Terra estava dentro de Gaia, né? Porque saíram ali debaixo do mar. E aí eles falam assim que tem uma coisa estranha aqui, chamou os Dania para o bridge ali, né? E aí ele fala assim, não, tem uma coisa de errado aqui. Não, só tô vendo umas nuvens aqui. Aí ele percebe que aquelas nuvens ali, na verdade, é a névoa, né? E a névoa é a alma do residente do planeta que não conseguiu voltar pro planeta. Vamos trocar pro disco 4 agora. Acho que o Tojju vai fazer o disco 4. Agradecemos ao Luz aí pelo maravilhoso display da skill dele, demonstração da skill. Remember, only get 7 encounters. Okay. This disc. I can do that. Acho que falta mais uns 40 minutos, eu acho. No pressure, we're counting on you. Eles comentam que só podem achar mais 7 encontros no último disco. Eles estão com quantos, será? A última contagem que eu vi tava com mais de 50 já. É, eu acho que eles falam sempre entre 50 e 60, né? Bom, depois que eles resgataram os genomas de terra se destruir, né? Colocaram todo mundo no airship, né? Invisible, que eles roubaram, né? E o Vivi deu uma ideia de levar todo mundo pro Black Mage Village pra poder morar com eles lá. Porque pra ter um lugar pra eles viver assim, né? E aí eles meio que vê os genomas conversando com os Black Mages. E falar que os genomas parecem criança, né? Que não tinha alma, assim, não tinha. Não pensava por si só. E aí eles decidem que querem proteger o mundo do Kush antes que eles destruam ele, né? Pra poder proteger o futuro dos genomas. E a população também, né? O restante. Interessante. Agora eles estão na Invincible, não, da nave. O airship ali. É que, como tá tanto aquela destruição lá, e parece que o Kuj não precisa mais dela. E aí a única maneira que eles tinham, o Invisible, ele é um airship protótipo de nave de guerra, né, que foi feita pela Terra. E aí é sempre assim. Tu trocou o menu pra azul, pô. Então que o iPhone 65 estaria orgulhoso dele, pô. Eles têm os costumes deles aí, não dá não. E aí, depois de lá, eles descobrem que tem essa fissura no espaço aí. E quando tava pra chegar, começaram a ser atacados por essa... qual que seria um grupo de dragões? Eu ia falar manada, só que manada eu acho que é de mamute, né? Sim. Um enxame de dragões aí. Enxame, acho que seria bom. Chama de Silver Dragons, tentando bloquear a passagem deles. E aí nessa parte aí que a gente viu a frota aérea de Lindblom entrando pra poder ajudar o proteger. Um cardume, pode ser um cardume também. O bando também é uma boa. A tropa. This one is a little bit harder than the last one. Kind of more dangerous. He has basically the same abilities, but it's very similar to the Silver Dragon, but has
much more HP and a few different attacks and attacks that do much more damage. Like Shockwave on this fight, which does exactly the same thing as the Silver Dragon fight. Aí também chegou much more harmful. Red Rose, né? Que é o airship oficial da de Alexandria. Que está sendo controlado agora pela Beatriz, né? Que é o comandante que só tem ela, né? De alto comando. O restante aqui, o Steiner e a princesa não estão lá. There's a $50 donation here from Anonymous. Thanks to all runners of this AGDQ. Stunning to see the stamina of the runners like Tojju with an estimate of 9+ hours. Se doarem colocarem o BR no nick para facilitar a identificação. Lembrando que os prêmios não vêm pro Brasil por questões alfandegárias, mas vocês podem participar dos outros incentivos. Ou doar dando sub no canal da AGDQ, enviando bits. Tenho agora a batalha contra o Nova Dragon, né? Ele é bem parecido com o Silver Dragon, só que ele tem bem mais HP. E a estratégia que vai usar aqui vai ser o Nightlock. Ele vai atacar com todos os personagens e depois mandar o Queen usar o Knight para tentar roubar um turno, né, do Nova Dragon. Aí tem esse counter ali. Esse evade dele tá muito alto. Tem tanto evade nessa run inteira aí. Charge, and the animation is going to be long enough that he's going to be able to get the Knight queued before Nova Dragon gets woken up. And there's yet another counter. A Freya tá aí principalmente porque ela tem uma Dragon Killer, né? Que ela nunca que tem essa habilidade. Aí você pode ver que ela tá dando um dano bem alto no Nova Dragon. E agora tem esses counter aí. Ainda bem que ele salvou, hein? Não, o que ele vai fazer agora? Ele vai usar o Knight, vai reviver acho que o Zizou e o... Ixi, deu feio ainda. Deu miss. Tá difícil, hein? Vai acabar morrendo aqui. Ele salvou antes da luta? Ele salvou, sim. Acho que vai ressuscitar os dois e depois dar um charge. Termina a batalha. E o charge ele faz todos os membros que estão mortos, né, com HP amarela em critical, atacar o boss. E como agora vai ter dois, né, porque sempre que ele cura alguém, ele volta com HP crítico. E aí ele ganha basicamente 2 ataques grátis aqui, né? 1500 left. No casamento teve uma dublagem também, no casamento do Vive. Teve aquele voice action ali. Sim. One more hit and Nice. Boa, deu bom. so really bad luck, but we got through it. That's all you can do when you get Eu comentei que tinha essa maneira de dar skip no cutscene, né, do CG, que era abrir na tampa do videogame poder dar skip, só que aí fica meio fora das regras, né. Numa run de 9 horas sem salvar, eu não mexeria, eu não chegaria nem perto do PlayStation. Imagina dar uma esbarradinha sem querer ali, para de ler o disco e nunca mais volta. Naquela categoria que eu falei do Final Fantasy X lá, que é o Final Fantasy X Nemesis %, Nemesis, né? Você tem que matar o Nemesis e depois o último boss, dura mais de 9 horas. Eles não salvam na run inteira. Que gasta tempo, né? Então, todo segundo ali os caras ficam. Tensão do começo ao fim. Bom, aí depois eles chegaram aqui no. Depois de entrar na fissura no espaço, um portal, né? Ele é um
Seria um teleporte, né? Pra esse lugar onde que ele tá aí, que é memória, o nome. Que é um lugar criado pela memória das pessoas que experimentaram esses acontecimentos, né? Só que apenas a pessoa que estava naquele lugar e presenciou aquele momento consegue ver a memória de volta no local. Só que tem uma exceção, que o Zidane consegue assistir o acontecimento que aconteceu dos outros, né? Outro safety save. Vai ter uma boss rush logo mais. So hopefully that save will, no, never mind. 59 encounters. 59 encontros. Essa parte aqui tem um encontro bem elevado até, né? Eita, rapaz, esse é aquele que o Smoke mandou o GIF lá. O cara deu uma lapada, matou todo mundo. Pra que tu vai com essa terra na gente? Ele se protegeu. Ele tá falando que esse cara é o que costuma matar runs aí. Uma porrada limpa $20 todo mundo. donation here from Project Zero. Europop is the greatest album of all time. We also have $10 from Danielle 163. Eu não vi se ele fez uma safe strats ali, né? Que antes tinha equipado o Liberty Ring na Freya, né? E quando a Freya morrer, ela consegue voltar com o HP. Essa parte aqui seria uma boa colocar no Zidane. E aí, se ele acabar tomando um hit antes de conseguir sair correndo, ele consegue reviver e conseguir correr ainda. O que eu vi, ele não trocou, não. Olha, outro encontro. You started and then change your mind at the last second. No. You did. I saw it. Don't deny it, baby. I would never pick up the tower unless coerced by Essa parte aqui, sempre que ele tem um encontro também, e se o Zidane tomar dano, ele vai ir no menu e vai colocar o Zidane em full HP, né? Porque senão ele tem esse perigo de morrer. Se o outro tomar dano, ele nem se importa muito antes de chegar no chefe, né? We were going for 65 anyway, right? Eles estavam buscando 65 de encontros aí. Pra quem perdeu aí muitos memes sobre iPhone 65, o revival da banda. Vejam o VOD para mais informações. Que agora o número dos bosses que vai enfrentar, né? Os bosses são... como que é mesmo? São os mesmos bosses que aparecem no Final Fantasy 1, esse aqui é o primeiro Maleris. Acho que é essa aqui mesmo, né, do Final Fantasy 1. Sim, ela é do Final Fantasy 1, eu só não lembro o nome. É o Maleris. Não, é a Kari. Eu sei que o próximo, os 3 é do Final Fantasy 1 mesmo, esse aqui eu não tô lembrando muito bem não. É a Kari, o Kraken, Tiamat e o Lich, os 4. É só esse aí que tá meio que diferente, né? Eles vão ver um Surge Bomb, que ele causa um efeito. Acho que ele colocou Protect contra isso. Ele colocou Protect contra aquilo. Ele causa um efeito chamado de Hit. O tipo calor, né? Aí quando o personagem for ganhar um turno, ele acaba morrendo. Porque, né, tá muito calor, assim. A batalha aqui é bem simples aqui. Ele pode... Na verdade ele tem que ficar esperto, porque quando o Maleris tá pronto pra morrer, ele usa uma habilidade chamada Blade Dance, que mata todo mundo praticamente, né? E aí que entra o... Vamos ver a habilidade que é. Blade Dance? Rain Swords, Swords.
Nossa. e mata todo mundo, né? E aí é aí que entra aquele Rebirth Ring com Auto Life que a gente tinha comprado lá. Aí por isso que tem que ficar esperto pra Freya não tomar o dano. E aí também eles explicam agora que antigamente eles colocavam Auto Life no Zidane, só que como podia acabar acontecendo que a Freya, o Zidane morria antes desse último golpe. Aí eles colocaram na Freya e colocaram a habilidade no Zidane, que é Protect Girls, né? Que aí, se ela for tomar o dano, ele consegue bloquear e tancar pra ela o dano pra não morrer antes daquele ataque final ali, né? Do Madris. Aí mostrou agora também a visão ali da memória da princesa e da Iko, né? Que era aquela destruição da Insari. Eu não sabia que tinha um save ali, olha. Also got $10 from Hikari Inu 124. Hi Tojju, Hikari Inu here. I showed up to your stream just before GDQ and we have had a great chat. Então, essa aqui vai ser a estratégia que ele vai usar o próximo boss. Ele vai deixar todo mundo com HP crítico. Pra usar. E usar o charge do Steiner pra poder ganhar 2, 3 ataques de graça. We also have $10 from ProZ. Tofu, go back. You forgot the tower. Oh, no. I forgot. ProZ gets it. Tem uma arma. Na verdade, nessa dungeon toda aqui tem várias armas, digamos, ultimates assim, dos personagens. Seria a arma mais forte de cada um deles. Tinha uma do Zidane que ele acabou de passar ali, que é a T-Tower. E ele não precisa muito porque ele já tem um dano considerável e ele precisa da habilidade de correr. E mais pra frente a gente vai ganhar a habilidade arma ultimate do Amarante, que é o Runeclaw. Acho que é logo na próxima tela. There's a $100 donation here from B93. Hey, B. First time viewer, first time donator, and I have no idea if this is actually a fever dream or not, but wow. Also, good cause. Yay! E aqui ele mostra quando a princesa e a mãe dela chegaram em Alexandria. Aqui também mostra aquele olho no céu lá que destruía tudo que tá embaixo dele. So over here to the left, you're actually able to pick up Amarant's ultimate weapon, the Rune Claws. Ele pegou ali a arma do Amarante ali, né? O Runeclaw. There's a $25 donation here from GD the Dragon. Thanks for the great FF9 run. You're really making my morning. Unfortunately, I won't be able to see the end of this run, but you really make me want to play this game again. Ele acabou curando todo mundo ali. Eu acho que essa batalha contra a Tiamat aqui não tem muita surpresa não. O Ragnarok 2 é depois do Lich, que é o quarto boss. O Tiamat é o segundo. Absorb strength on Freya. As fraquezas e as forças dos bosses são os mesmos. Tiamat era resistente a bastante ataque mágico. Se eu não me engano, o Tiamat seria o de fogo, é isso? Não, o de fogo era a Kari. O Aliris, né? Sim, o Tiamat ele atacava com de vento, não era? Blizaga. Vento e Thunder.
Alguns sim, né? O Kraken, se não me engano, ele é fraco contra Blizzaga, só que como a gente tá só usando ataque físico, né? Então não tem muito um crítico. Twister instead of the other thing. So it's okay so far. Essa da batalha ele equipa bastante equipe de proteção contra vento, então não tá muito preocupado. Só que ele tem um. O Bloodborne, que o pessoal comentou aí, é 250 mil pra bater o incentivo e ter o jogo. Estamos em 53 mil aproximadamente no momento. Se chegar nas doações, provavelmente vai ser por volta das 8h30 a run de Bloodborne. Looks like he's not doing the thing. Esse é o último jogo do setup block. Should be over with this. Sketchy, but we got through it. Alright, so boa luta. The thing that we were waiting for. Só tem que ficar esperando pra poder ver se ele vai usar uma skill lá que basicamente destrói todo mundo ali, né? E ele não usou nenhuma vez, então bem tranquilo. Yeah, this route, if he doesn't use Absorb Strength and he does use Jetfire, because everyone's full HP, you're totally fine. But because he opened with Absorb Strength and he opened with Absorb Strength on our strongest character, that is, it no longer works at that point. 62. Abafou bem aí. Esse aí ele consegue dar um dano legal também. Even though I'd count FF9 among my favorites, I only completed it for the first time just before this run started. Best of luck on the run. Also, Momatos is the best Moogle. Dr. Jones, is that an Aqua reference? Conseguiu fugir tranquilo. Maybe? This is one of the screens that I mentioned earlier. It looks like you need to use the analog stick to go in some crazy curling directions around this, but you can actually ele mostra a fusão follow the path perfectly. A tentativa de fusão, né, de Gaia e Terra, que não deu muito certo. This is one of those another weird differences between the Japanese and American version, or the NA version, that I just don't really understand. Comentou, né, que o corredor curvo ali parece que você precisa usar o analógico para fazer o movimento, mas na verdade não. Só você ficar no D-pad ali pra frente ele vai. Ah, sim, isso aí acontece bastante nos Final Fantasy. Acontece bastante no Final Fantasy 10 também. O que acontece é quando você está usando o D-pad e anda numa direção, quando a câmera muda de ângulo, se você não tirou o dedo do botão, você consegue continuar andando na mesma direção. Só que se você está usando o analógico, sempre dá aperta um pouco para cima ou para baixo, e ele acaba trocando de direção porque ele está pegando de referência a nova câmera que apareceu. É por isso que eles usam o D-pad também. Aqui tem o save aqui que vai ser antes da batalha contra o Kraken. A batalha contra o Kraken é um pouco diferente porque ele tem o corpo principal dele e tem 2 tentáculos, né? E os tentáculos eles conteram sempre que você ataca o corpo principal. Aí a estratégia vai ser atacar primeiro o tentáculo de esquerdo, primeiro esquerdo, direito, depois esquerdo de novo. E depois atacar o corpo principal. O Kraken não é muito difícil porque ele tem ataque, eu acho que é o Warrior, né? Ele bate todo mundo, só que não dá muito dano.
E o outro ataque que ele tem que é um freeze, só que o freeze ele apenas congela o personagem e não dá dano. Só que como ele vai colocar o body temp, né, que previne esses status de freeze, e aí ele consegue só ignorar esse ataque dele e ganha um turno basicamente, né? There's like a long buffer time before he even like begins to do anything. We're also going to be utilizing the water immunity of the Diamond Glow. Lembrando que os runners estão revezando, mas o nosso comentarista não. Que firme e forte desde as 2 da manhã, comentando o jogo com toda a sabedoria e qualidade. Naquela tela do oceano ele também tinha um boss opcional, né, que é o Hades. Ele bem forte. Se ele fosse tentar derrotar ele aqui, acho que ia ter uma boa dificuldade até. E depois que você derrota ele, ele abriu um Synthesis Shop, que é uma loja que você consegue fundir os equipamentos, e os equipamentos disponíveis naquela loja é um dos melhores do jogo. Só que é muito caro também, então ele não teria nem o dinheiro para poder fazer isso. E aqui foi aquela que eu falei, ele vai esperar o Kraken atacar para poder ver qual a habilidade que ele vai usar, para depois ele estar mais seguro de atacar o Kraken. O recorde é 8h44. 8 horas e 44 minutos. Aqui assim, ele salvou bastante, isso perde um pouco de tempo pra... Salvou bastante, ele fez grind, meio que esperou pra poder colocar o tempo do... E mostrou as cutscenes também. Mostrou cutscenes também. Além do próprio tempo do revezamento ali, eles trocam controle. A única coisa assim que o recorde é 8h44 e pelo Luzbelheim, né, que ele tá ali no sofá agora, que tava fazendo a run até agora. Aí tem o PB do Tojju, que acho que é 9 horas e 9 minutos. E tem um PB do Muttski, que também acho que é 9 horas e 13. Deixa eu verificar aqui. Vou mandar um shout-out aqui pra Farfetch, que um pouco antes mandou conhecimentos aí de dragões, de legião de dragões. Seria o termo aparentemente mais correto para um grupo de dragões. Essas batalhas agora vai ser basicamente isso. Ele vai esperar o chefe dar um golpe e depois ele vai usar depois reviver a pessoa que tomou o golpe, né? E mandar o Steiner fazer esse charge skill aí. E aí todo mundo vai atacar e ele ganha 4 ataques basicamente, né? Foi aquilo que eu falei. Ele esperou o boss atacar, depois ressuscitou o Amarante e mandou o charge. E aí vai ganhar 4 ataques aí, vai dar Deixa aquela batalha agora. Acabou. Ainda não. O Furaim, pra quem não conhece, ele também é um excelente runner de randomizer de Link to the Past. Leading up to the next cross. Unfortunately, even if we do get an encounter, which I hope we don't, even if we do get an encounter, none of the encounters we get além dos excelentes comentários que ele faz. So it's fairly safe. Bom, aí o Kraken foi o terceiro dos 4 finds, né, que eles chamam do Final Fantasy 1. E depois vai ter agora o último, que vai ser o Lich. Esse fundo de luta aí lembra Bayonetta. First time for everything. Aparentemente copiou aí com os relógios de fundo, um pedaço de pedra caindo. We have a $25 donation from the tower.
And the comment is just a frowny face. Sim, a Natália, eles jogam no console original. I'm with you. We also have $500 from Zorby. They say hello, long-time watcher and long-time donator, loving the run so far. Ali de fundo ali é o nascimento do planeta Gaia, né? Que aconteceu há 5.000 anos atrás, quando ele estava surgindo. E foi mais ou menos nessa hora também que o planeta Terra tentou roubar essa juventude do planeta. Utilizing some auto floats and some antibody. Ali ele equipou o autofloat, né? Porque o Lich ele usa bastante Earthquake, que é ataque de terra. E como ele vai estar flutuando, então o ataque não consegue alcançar ele e ele consegue esquivar do dano. And I believe the Rebirth Ring does as well. So Freya is going to be dealing a ton of damage on this fight. Yeah, so you have MP attack. O Lich, que é um dos primeiros fins que a gente luta no Final Fantasy 1, ele tem um plot mais avançado aí. Que tá envolvido também na história. O último sempre é o Tiamat, né, que ele coloca. Começa a batalha usando um Doom ali, que você pode até ignorar, né? Basicamente é isso. Se o boss faz um ataque que pode te matar, você tem que reagir. Mas tem vários ataques que você pode ignorar eles e seguir dando dano. FF9. Right, let's get some love for Matt. Come on. FF9 is one of his favorite games, and he's excited to be a small part of the experience of this run. Thanks for making his night. #GotMyLatte. Pra quem perdeu, tem uns clipes aí. O Luz, ele fez um menu muito complexo de olhos vendados. Aí. Sensacional. Recomendo que assistam depois. Uma coisa que eu acho bem diferente também do Final Fantasy também, que do Play, na verdade, né? É que o HP máximo de algum boss inimigo que você pode encontrar nesse jogo aqui é 65.000, que eu acho que é o do Osman. Ele foi ali, pegou a Excalibur 2 ali no chão, invisível, que é a sidequest de chegar nesse lugar em menos de 12 horas. Então, se ele tá fazendo speedrun, já é basicamente garantido de pegar ela, né? E tava comentando que a AP máximo dos inimigos é 65.000. Se for comparar com Final Fantasy 7, 8, ou até mesmo o 10, Final Fantasy 7 os boss chegavam a 1 milhão, por aí. Final Fantasy 12 também chegava a 8, a 3, 4 milhões de HP do boss. No Final Fantasy 10 chegou um inimigo que chegou até 50 milhões de HP. E o que é estranho, porque quando você pensa que o dano máximo que eles conseguem atingir no inimigo é 10.000, então ele basicamente consegue matar um boss com... Ele consegue matar o boss com 5, 6 ataques. Well, it was nice while it lasted. Yeah. 60. It gave us something to look forward to, despite the encounters being terrible for the entire game. Aí depois que ele enfrentou o Lich, ele entrou nesse Crystal World aqui, que eles chamam. E toda a batalha da história que ele encontrar aqui vai ser uma versão de cristal dos 4 fins que ele encontraram até agora, né? Que é o Lich, o Kraken, o Tiamat e a Tiamat e o Maliris. Isso, Maliris. Yeah, we really want to heal him up here. Mas o rate de encontro nessa run foi alto demais pelo que eles gostariam. Já passou de 60. A média lá sempre fica entre 50 e 60, né? Se tá acima de 60. Mas tem algumas pessoas que conseguiram terminar o jogo com acho que 40, 38.
Bem embaixo. I have a $10 donation here from Miguel D. I had a close childhood friend pass away from cancer this past summer, and it's been rough. Hopefully this small donation helps others avoid having to go through the same situation. Never stop smiling. Thank you for that, Miguel D. Every donation helps. Thank you so much. Ele tá pra chegar agora no... mais umas 2 telas ainda. O antepenúltimo chefe. E esse chefe tem uma mecânica bem interessante, né? O que acontece? Na hora que ele começa a batalha, ele vai usar uma skill chamada de... vai usar o Meteor, que é uma magia, né? Aí o que acontece? Essa magia, ela pode dar de 50 até 4.999 de dano. E é totalmente aleatório, então... mesmo que você estiver com todo mundo full HP ali, não adianta. E essa aqui é o principal run killer, né? Você pode chegar aqui, encontrar o chefe aqui e falar, tá bom, dá 4 mil em todo mundo e já era. Acaba. Se você for pensar que ele não coloca, que eles não dão save, fora de uma run de maratona assim, né? Você vê que é o famoso Death Guys. E que se você for reparar no design dele, você percebe que é referência ao caos do Final Fantasy 1. It has nothing to do with our defense, it has nothing to do with their attack. It is random damage from 50 to 4,900 in increments of 50. Eu vi um runner que dá 50 até 4.000 e... até 5.000, vai. E aí tem que ser abaixo do HP máximo que ele tem, que ele tem média de 2.000 cada personagem. E agora vamos ver, né? Coloca aquele Blazer NG aí no chat. Tem bastante Blazer NG, vamos precisar. Ele até soltou o controle lá, só assistindo, só. Ele não tem muito o que fazer não, só aceita só. Alright, here it is. Meteor. The ultimate run killer. Hey, that's actually really, really good. Ah, deu bom. Até que foi bom, hein? Vou falar aqui que pra poder refrescar a memória desse jogo aqui, né, que eu joguei várias vezes. Eu joguei ele recentemente aqui, e quando eu cheguei nessa batalha aqui, eu tive que ir umas 3 vezes, porque ele não deixava eu jogar. E matava todo mundo, eu tentava renascer e não dava tempo. Porque também, depois disso, ele tem uma skill chamada Spin, né? Que ele vai acertar todo mundo do grupo ali, que é essa aí. E olha o dano que já deu. Então ele dá o meteoro, depois que dá o meteoro ele vai dar o Spin. Aí, tipo, e aí, o que você faz? E aí tá o Steiner com esse Calibur 2 aí pra você ver o dano. Dano máximo. Ele ainda pode mandar um outro meteor daquele e acabar com tudo ou é só... Não, esse acontece no começo da batalha. Ele começa a batalha, antes de você poder atacar ele, começa com aquela habilidade lá. Aí... Aí essa é uma coisa também que eu comentei um pouco antes, também que eu tava pegando um pouco muito de XP, e que ele podia acabar entrando nessa batalha com level 30, digamos assim. Aí dá um crítico bacana, hein? Crítico inútil. Aí se ele acabasse um level 30 nessa batalha aqui e viesse aquele level 5 death lá, e aí ele podia acabar morrendo também. He's not going to be in critical HP anymore because he's going to get healed up by the Twister. Esse Twister aí ajudou. Agora tá bem tranquilo, né?
Tojju says, we're about to see. É, o restante das batalhas. He's the next boss. Pra ser sincero, eu queria ver ele tomar uns 2 game over, só pra demonstrar como que é mortal esse golpe dele que faz. Aí ele vai voltar aqui pra poder salvar o jogo, né? Pra não ter que voltar se ele acabar morrendo. Aproveitar fazer o famoso refil. Aí o Ku já fala lá que os 4 fins que ele derrotou no começo lá, que era o... Vamos ver como que explica isso aqui. Bom, lembra aquela parte que eu falei que tinha um sistema que nem o do Final Fantasy VII do Lifestream, que a energia sai do planeta, forma os monstros e depois volta pro planeta para poder alimentar, fazer o planeta crescer. E tem esse ciclo aí até o planeta chega a uma certa vida. Quando o planeta chega a uma certa vida e morre, ele volta para o cristal de origem. Pro cristal de origem. O cristal de origem é o que gerou todos os planetas, gerou o universo, né? O Goku já chegou nessa localização porque ele queria destruir o universo inteiro. E ele fez os 4 guardiões elementais de acordo com a memória que tinha o cristal. Então, aquelas criaturas lá, de acordo com ele, eram as 4 criaturas mais... Nossa! 2 críticos. As criaturas mais fortes do universo que ele convocou para poder proteger ali. E Deathwise também era outra criatura do universo todo. Ele viu ali o crítico duplo ali, né? O crítico duplo, se não me engano, é 5% no máximo de chance de acontecer. E ele é bem... O pessoal sempre gosta de ganhar crítico, né? Porque ele dá dobro do dano e avança bastante a batalha. E aí ele deu 2 críticos agora, só que os 2 personagens que deu crítico, ele já dá um dano máximo. Então mesmo dano crítico não dá muita diferença. I mean, you can try it. No. Zidane is... No. We're trying to talk him into doing it. He's really close to death. He's 1 Steiner attack away from death, and maybe 1 attack elsewhere. Okay. Quase no fim da luta. We ain't messing around. Real quick, I've got a $100 donation here from Bean the Giant. To Tojju, Muttski, and Luzbelheim. Great job, fellas. Love watching you guys nerf Kuja and Necron. Good luck on the rest of the run. Thank you. Aí o Kuja repete de novo lá. Já que eu vou morrer, vou trazer todo mundo junto comigo, né? E aí mandou o último. I've also got a $250 anonymous donation. Love what you're doing. This goes to Runner's Choice. So, if you've played this game casually, but you've never... Aí aqui ele se encontra nessa localização aqui, que é perto daquele cristal de origem que eu já havia comentado naquele cristal ali. Tem a memória e a origem de todos os animais da criatura do universo. E aí tem um guardião aqui que fala que ele meio que concorda com o que o Kuja queria, né? Tem todo esse rancor no coração das pessoas e vai destruir tudo. E vai basicamente resetar o universo, né? E todo mundo vai parar de existir. Aí o Zidane chega e fala que não é assim que eles pensam, e eles querem proteger o planeta deles, que é o Gaia.
Aí dos outros personagens que você tem aqui, você escolhe os 4. E os 4 que você não escolhe, ele tipo dá a força vital deles assim pra poder recuperar o HP dos outros personagens. Que vai ter a batalha final contra esse guardião, né? O Necron. E ele tem um setup bem fácil. Então não tem muita preocupação. Like starts really like right when the good part of the battle takes off, which is nice. Also, Necron has some other abilities he can. Vamos ver se eu lembro. Ele vai usar um golpe. Não. Ele vai se suicidar com Zidane, o Steiner e o Amarante, se eu não me engano. E quando ele se suicida, o Necron vai parar de dar as habilidades que causam bastante dano. Que é tipo Grande Cross e uma outra habilidade. Pode se matar. E o que vai acontecer? Isso vai baitar o Necron a fazer um ataque chamado Blue Shockwave, que coloca o HP do monstro no HP. E aí depois que usar o Blue Shockwave, ele vai dar o jump. E depois disso aí virar basicamente um script. E aí agora ele vai recuperar. Ele vai usar um Phoenix Down no Steiner. E depois usar uma Phoenix Down no Zidane. E a partir daí ele vai só ficar usando charge até acabar a partida. Acabar o jogo, né? Então agora já tá safe. Aí a Freya vai usar o Phoenix Down. Já preparou o charge. Mano, o Necron tem 54 mil de HP. Eles gostam de fazer esse escape animation aí. So here is ATB waiting for Zidane here. In order to get one more Zidane attack here, because he is faster than Necron and is able to get a final hit in here if we need it. And get ready. Time. Agora tem mais uma rodada de ataques e depois. Acabou. GG. E é o Underestimate, pô. Sensacional. Com todos os encontros para as cutscenes, os saves. Ainda foi abaixo do estimate. And that, my friends, is Final Fantasy IX. It's been 6 long years since we've seen the whole thing, but here we are again. Yeah, and shout out to AGDQ staff. Parabéns a todos os runners e principalmente ao nosso comentarista. Daqui às 9h30 de run comentando. Trazendo toda a informação aí do jogo. Pois é um jogo meio difícil de comentar também, porque tem muita história, muito diálogo, né? E aí me complica também. Mas foi bem interessante também. Quando eu vi que essa run ia entrar na AGDQ, eu falei, pô, eu quero assistir essa. Espero que não caia num dia que eu tenho que trabalhar, né? Aí acabei tendo essa sorte que caiu no sábado, mesmo sendo 12 da manhã, né? Sim. Mas aí, bicho, cheguei ontem, fui deitar, acordei 1h30 pra se preparar aí. Já cortaram o final ali pra... porque tem o setup, né? Próximo setup. Bom, pra terminar ali o Final Fantasy IX, né? O Necron lá meio que decide o planeta continuar seguindo o curso dele. Aí depois o Zidane decide voltar pra tentar salvar o Kuja. Aí depois tem toda aquela cena lá. Quem tiver interessado pra ver como que termina, é só procurar aí que... Ou até mesmo joga o jogo, né? Acho que ia falar isso mesmo. Daqui a alguns meses aí, pega o jogo, joga casualmente, sem muita preocupação. O jogo aí foi um dos primeiros que eu joguei da série.
E sempre que eu tenho um tempo assim, eu tento jogar ele também. Mas é isso aí.